1003 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, Concentração. Oferecimento. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Edu Pinheiro. Muito bem, meus amigos da Bandeirantes, 8 da noite em ponto, 20 horas, começamos o nosso Concentração Bandeirantes, né, nessa sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022, no primeiro dia da primavera, estamos firmes aqui, e hoje o papo aqui é Londrina e Ponte, lá em Londrina, começa só 21h30. Hoje aqui é coisa longa, hein? Hoje aqui é coisa muito longa, mas em compensação não vamos reclamar, porque amanhã e domingo estaremos de folga. Mas sempre com saudades do rádio, sempre com saudades dos amigos da Bandeirantes, né? Em AM 1170 Campinas e região, AM 1270 para Ribeirão Preto, hein? Também faixa estendida 85,7 Campinas, 85,3 Ribeirão Preto. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Vai lá, dá uma olhadinha na gente aí. Coloque o seu like, o seu positivo, faça a sua inscrição. Nosso muito obrigado. Estamos também nas redes sociais aí, no Facebook e em diversas plataformas. Rádio Bandeirantes Campinas. Eu falei Ribeirão Preto, atenção, hein? Domingo é o jogo do Botafogo lá em Volta Redonda. Botafogo e Volta Redonda e Botafogo no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Valendo acesso, hein? Valendo acesso, Ribeirão e Polvorosa. O que está acontecendo na Série C? Acontece que o ABC, ele já subiu e vamos conhecer nesse final de semana os outros 3 que vão subir, tá? Então, no grupo do Botafogo e no Mirassol, 17 horas domingo, Mirassol e Aparecidense. No mesmo horário, Volta Redonda e Botafogo, repito, em Volta Redonda. O Mirassol tem 9 pontos, o Botafogo tem 7, Aparecidense 7 e Volta Redonda 4, tá? Todos com chances de subida. Claro, cada qual com o seu grau de dificuldade. O Mirassol só depende dele. O Mirassol joga em casa pelo empate, sobe. Se o Mirassol perder, o Botafogo não pode ganhar. Se o Mirassol perder, o Botafogo não pode ganhar. Volta Redonda e Botafogo. O Botafogo tem que vencer para não depender de ninguém. Se o Botafogo empatar, o Aparecidense não pode vencer o Mirassol, tá? Existe também uma combinação de resultados. Se o Botafogo pode perder por diferença de 2 gols e o Aparecidense tem que perder do Mirassol. São 3 situações para o Botafogo subir, hein? O Mirassol foi a melhor equipe na primeira fase. Tem tudo para dar uma dupla paulista aí. Mirassol e Botafogo, se subirem, olha, já pensou? O ano que vem, na Série B, se o Guarani escapar, se a Ponte escapar, então fica Guarani, Ponte, nós vamos ter também Novo Horizontino, Ituano e recebendo aí Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto. Porque a Série C do ano que vem já vai ter um paulista que é o São Bernardo. O São Bernardo subiu da D para C, mas não foi para a final. Na Série D subiram América de Natal, Pouso Alegre de Minas Gerais, Amazonas de Manaus e o São Bernardo. Tá bom? O que acontece? Na semifinal, o Amazonas e o São Bernardo foram eliminados. Pouso Alegre e América de Natal decidem o título da Série D. Isso vai ser domingo, tá bom?
No primeiro jogo em Natal, o América venceu por 2-0. Então, domingo, em Pouso Alegre, 16 horas, o Pouso Alegre, se vencer por diferença de 2 gols, vai para pênalti. Mas é uma enorme vantagem do América de Natal. Mas enfim, domingo, então termina a Série D de dado, a longa Série D que teve o Oeste. O Oeste chegou até a segunda fase. E não passaram da primeira fase na Série D. Ferroviária, Santo André, Inter de Limeira, né, não passaram da primeira fase, tá bom? A seleção brasileira jogou hoje, lá na França, em Le Havre. Brasil 3, Gana 0. Gols de Marquinhos e Richarlison marcando 2. A Bandeirantes transmitiu. Os gols foram no primeiro tempo. E esse Marquinhos aqui está no Paris Saint-Germain, né? Ex-Corinthians, e o Richarlison, ex-Fluminense, hoje no Tottenham da Inglaterra. Na terça-feira, 15h30, tem lá em Paris, no Parque dos Príncipes, Brasil e Tunísia. E depois, meu amigo, é a convocação final e a Copa, dia 24 de novembro, Brasil e Sérvia, lá no Catar, tá bom? Sup, você tá bem, meu querido? Tá tudo bem? Grande Gilberto Sup, nosso operador. E Rodrigo Dreyer, tudo bem, Dreyer? Muito obrigado, comigo aqui, tá no YouTube, né? Rodrigo Dreyer no YouTube, operando no YouTube. E o Gilberto Sup comigo aqui na mesa de operações, hein? Eu disse Gilberto Sup! Vem em mim, sexta-feira sua linda, até que enfim, a semana terminou. O que esse cara já passou na vida é brincadeira, cara. Esse cara viajou. O que ele malhou pra colocar a rádio no ar é brincadeira. Se enrolou em fios, enormes enxurradas, chuva, frio, vento, todos os intempéries que podia passar. Gilberto Sup, por isso que eu digo, é o bandeirante da comunicação. Sou fanzaço aí da nossa equipe aqui, que tem Gil Kleber ainda, Lucas Pessoa, Leandro Renato e, repito aqui, Rodrigo Dreyer, né? Nossa grande técnica é isso aí. Ô Giba, é o seguinte, ó, são 20h07. Atenção, hein? Então, 21h30, a bola rola, o Leandro Borges vai narrar aqui, Londrina e Ponte. A macaca faz tempo que não pega uma pressa, rapaz. Uma peça, né? Porque a Ponte é o seguinte, a Ponte, ela gosta de estragar a festa dos outros, rapaz. Mas é porque o Londrina, você viu, o Vasco perdeu. O Vasco perdeu, então o Londrina tá seco. Mas tá seco ali pra ganhar da Ponte e ficar perto do Vasco, né? É, mas é bom, né? Porque o Cruzeiro ganhou, porque o Cruzeiro vem mais manso aqui pra Campinas pegar a Ponte na terça-feira. É, mas em compensação, derrota do Vasco incendiou Londrina, né? O Vasco tá com 48, o Londrina com 45. Se o Londrina vencer, empata 48, vitórias, vai dar 13-13, Giba. Vai dar 13-13. Deixa eu ver aqui no saldo de gols. No saldo, Londrina tem 3 de saldo. E o Vascão tem 7. 7 contra 3. Aí fica difícil. Só se a Ponte tomar uma tremenda goleada, né? Mas vocês já imaginaram como que não tá Londrina, Giba? Você já foi pra Londrina, Giba? Estádio do Café. Você conhece o Estádio do Café? O Giba conhece tudo. O Giba conhece tudo, viajou pra caramba. Agora transmite pela TV e tal, todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém. Emissora de São Paulo, todo mundo transmite pela TV. Todo mundo ali no YouTube. A ferramenta do momento é YouTube, pronto, né? Mas como é que você vai? Você já pensou se o Giba tivesse que viajar e montar cabine de rádio lá, montar o YouTube? Você montaria? Dá pra montar? Dá pra montar? Mas tem que esperar o 5G ou com o atual dá pra ir? Dá pra ir. O Giba falou que monta. O Giba falou que montaria no Estádio do Café um estúdio lá, o Batistão aparecendo lá no YouTube. Mas o problema, meus amigos, e também não é novidade pra ninguém, o que eu vou falar também não vai alterar o preço do dólar, é a verdade da verdade. Ninguém tem dinheiro para viajar. Pô, se começar a pagar aqui despesa para narrador, o Giba come para chuchu. Os senhores imaginam a verba do Giba para ele comer. Então você tem que pagar a estadia para dormir. É a verba que você chama, né, Giba? É a verba. Então, é a verba. O hotel, a gente faz permutas. Então aí a Ponte vai jogar em Londrina. Aí durante a semana começa. Oh, se você for a Londrina, visite o hotel tal. Aí é um jabá. É pra garantir onde os caras vão dormir. Né? Mas é tudo assim. É permuta.
Então, dormiu em motel. Mas acontece o seguinte, que é verba, mas você chega, o cara não conhece o hotel, rapaz. O Batista telefona, tudo bem, sou daqui, sou o Batista, manda firme pro cara lá, tô aqui na televisão, aparece o Batistão na lata e tal, aí o cara do hotel vê, vamos fazer uma propaganda aí, e a minha equipe dorme em Londrina, é assim que funciona, né? Aí o cara acerta, tal, mas você não conhece o hotel, vai conhecer só depois do jogo. Aí chega lá, é um quarto pra 3, é permuta, não reclama, é uma noite só, porque o Giba, além de fazer a ligação do rádio, ele tem que dirigir também. Alguém tem que dirigir. É ele que dirige, entendeu? E o cara faz tudo. Os caras pensam que rádio chega... Não é assim. Não é assim. Então, ninguém viaja mais. Não tem condição. Fica muito caro. Como é que você... Pedágio, gasolina, alimentação. E o Giba tem disso. Ele trabalha, mas o cara come. Edu. Brincadeira, não é fácil não, tá? É isso aí. Mas então, vamos lá. Atenção, chamou o Tigrão? Ele entende de pergunta, hein? É o cara. Ele chamou o Tigrão? É um cara. Se é um cara que entende desse assunto, entre todos que fala, tudo que ele fala, não entende? Permuta, viagem. O que esse cara também já passou é brincadeira. Rendo as minhas homenagens aos profissionais aqui de Campinas. Eu tenho carinho por todo mundo e gratidão. O que esses caras passaram. Hoje, você faz tudo pela TV, meu compadre. E antigamente, que você tinha aqui no peito, né? Oi, Tigrão, tá comigo mesmo? Alô, boa noite, Tigrão. Oi, Edu. Como boa noite. vai, meu amigo? Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Não, isso daí que você tá falando, a falta de grana, recurso, faturamento, crise econômica, tudo isso daí, todas as atividades econômicas estão mergulhadas. Mas o que o ouvinte da Bandeirantes, o torcedor da Ponte e o torcedor do Guarani tem que saber é que no ano que vem, por exemplo, a Ponte vai disputar a Série A2. E a Bandeirante vai transmitir todos os jogos, sem televisão. O que acontece é que os tempos mudaram, né? O que é que mudou, além da questão econômica? O que é que mudou é que os costumes, os recursos eletrônicos... A Globo é rica, Edu? Tem dinheiro ou não? Eu acho que tá tudo mandando embora, mas eu acho que sim. Mas tem dinheiro ou não? Sabe quanto que é o salário do William Bonner ou não? Deve ser umas 500 picanha, não? 1.200 toneladas de picanha por mês. Você tá de brincadeira. 1.200.000. Então tem bastante dinheiro lá, não tem? Você sabe aonde é que o Galvão Bueno, que narra muito pouco hoje, e o Luiz Roberto e o Kleber Machado, que são os 3 titulares, você sabe da onde que eles narram hoje ou não? Eu acho que é de São Paulo do Rio, né? Do estúdio. Do estúdio, São Paulo do Rio. Então a questão de ter grana ou não ter grana é muito importante, é relevante. Mas a partir do momento que você tem a tecnologia que te bota o jogo aqui, você faz a transmissão com a mesma qualidade, ou às vezes até numa condição melhor do que se estivesse no estádio, então é uma norma hoje da Globo, da Bandeirantes Matriz, do SBT. O SBT comprou, por exemplo, os direitos de transmissão da Copa Libertadores. Da onde que o Theo José faz os jogos? Com tudo aquilo que eles venderam lá. Do estúdio em São Paulo. Né? Então, a questão da mudança de hábitos, ela tem 5% a ver com a condição econômica e ela tem 95% a ver com a condição técnica oferecida. E a partir do momento que tiver um campeonato ou um jogo que não vai ser transmitido, você pode ter certeza que as rádios de Campinas, incluindo a Rádio Bandeirantes, eu não estou falando especificamente da Rádio Bandeirantes, elas vão gerar recursos, seja com venda de cotas avulsas, seja com a permuta que você citou aí, que é lícita e é boa para todo mundo, porque a rádio gasta menos e o hotel hospeda mais, porque ele vai fazer propaganda também trocando por serviço e não pagando em numerário. Tudo isso vai acontecer de novo. Agora, o que não tem cabimento é todos os jogos transmitidos pela televisão, e aí a rádio se desloca lá até Londrina e faz uma transmissão numa condição pior do que a que nós vamos fazer hoje, que tem um nível altíssimo, com todos os recursos. Então é uma mudança de regras, costumes e procedimentos. É isso que está acontecendo. E eu dou aqui o exemplo da maior rede de televisão do Brasil,
E hoje o jogo é no Pacaembu e os caras narram lá dos estúdios da Globo na Ponte Estaiada, ali próximo da Marginal Pinheiros, que é onde é a Globo São Paulo. Narram de lá, entendeu? Ah, mas o Sport TV em alguns jogos está indo. Sim, 2% dos jogos. Vai lá, transmite, faz uma graça, mas 98% é do estúdio. É uma mudança. E Copa do Mundo, desde 90 na Itália, que ninguém mais vai em estádio. Existe um negócio chamado centro de imprensa. E as emissoras da Itália, quando a Copa foi na Itália, as emissoras da Alemanha, quando a Copa foi na Alemanha, da África do Sul, as emissoras da África do Sul, também ficavam lá no centro de imprensa transmitindo pela TV, pelo tubão. É centro de imprensa que chama o negócio. Fica todo mundo junto lá, países do mundo inteiro, até porque não dá para acomodar todo mundo no estádio e até porque do centro de imprensa o nível de excelência da transmissão é muito mais alto. Então estou passando aqui para você uma outra faceta da situação, além da questão econômica, que também é verdadeira. Mas pode ter certeza, a menos que a gente não estiver mais trabalhando com isso daqui no ano que vem, ou daqui 50 anos, ou daqui 3 anos. Mas se a emissora estiver transmitindo televisão, ou transmitindo futebol pelo rádio e repercutindo na televisão, e um time de Campinas for jogar lá em Tombos e não tem transmissão pela televisão, nós vamos botar no ar. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Eu estou falando não pelo Batista, estou falando por mim. Nós vamos fazer. Entendeu? Não tem por onde. Ou então para. Mas ninguém diminui a excelência e a autenticidade da transmissão apenas pela condição econômica, mas sim pela mudança de regras, usos e costumes de todos os veículos de comunicação do Brasil e do mundo. O Galvão Bueno não viajava o mundo inteiro fazendo a Fórmula 1, quando a Fórmula 1 estava na Globo. Hoje, ela gloriosamente tem os direitos vendidos para a TV Bandeirantes, para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas quando era na Globo, ele não fazia todas as corridas em loco, junto com a equipe toda, a equipe completa, repórter lá na pista, Reginaldo Leme na cabine com ele, um piloto convidado. Já há muito tempo antes da Fórmula 1 migrar para Bandeirantes, era tudo no tubo. Por quê? Porque é essa mudança cultural que veio a partir da Copa do Mundo e se irradiou aí, né, para o futebol e para outros esportes. Então é isso aí mesmo. E hoje nós vamos fazer aqui, se Deus quiser, uma transmissão memorável do Concentração ao Jogo Aberto. E quem não está vendo pela televisão, vai ouvir pelo rádio. E quem estiver vendo pela televisão e quiser uma transmissão de áudio melhor do que a da televisão, com análise, com detalhes, com opiniões firmes, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, com uma narração do padrão espetacular de um Leandro Bolles, ele vai baixar o volume da televisão e vai ficar vendo o jogo e ouvindo a gente. É assim que a banda toca, companheiro. Agora, quando a Ponte tiver que jogar lá contra o Noroeste em Bauru, na Série A2, e não tiver transmissão de televisão, vamos nós lá, seja de charrete, de bicicleta, no lombo de uma mula ou de avião, ou até de um capriolão de permuta. Nós vamos para lá e nós não vamos deixar de prestar o serviço. Pode ter certeza, o amigo ouvinte, fiel ouvinte, tradicional ouvinte da Bandeirantes. Muito bem, essa é excelente notícia, hein? Bandeirantes transmitida a Série A2 ano que vem. Eu estava vendo aqui, tem que dar uma faturada aqui, Tigrão, um faturamento político. Se for turno único, então, olha, Rio Claro tem Rio Claro e Belo Clube, o Oeste de Barueri. O mais longe que eu acho aqui é Lins, Linense, Noroeste de Bauru, Ribeirão Preto. E deixa eu ver, são os mais, se a Ponte tiver, que pode ser que receba eles aqui. Como é turno único, se não mudar o regulamento. Mas são os mais longe, é mais longe. Noroeste, Bauru, Linense, que eu tô vendo aqui, e Ribeirão Preto, que tem um comercial, entendeu? É Novo Horizontino, Oeste, 15 de Piracicaba, Rio Claro, Belo Clube, Linense, Primavera, a turma pertinho, Lemense, né, lá em Leme,
Juventus, São Caetano, Monte Azul Paulista, não sei qual a distância, mas acho que não é tão longe assim. Portuguesa Santista, Taubaté. Monte Azul, Edu, é depois de Ribeirão Preto, né? Ah, então... Você chegando ali perto de Ribeirão Preto, dá uma quebrada de asa à esquerda e anda ali mais uns 60 quilômetros. Aí você está em Monte Azul, é região de Ribeirão, é longe sim, é longe. Então, Monte Azul... Mas, ó, é uma delícia, viu, Edu? Não digo. É uma delícia. Inclusive, para esses jogos aí, as escalas já estão prontas. Numa vai Gleger, na outra vai CH. Ah, entendi. Muito democraticamente já está resolvido. Deixa eu dar uma faturada, Tigrão. A bola rola lá em Recife, Náutico e Sampaio Correia. Empate de 1-1 nos aflitos, hein? Que situação do Náutico, hein? Que situação dramática do Náutico sendo rebaixado para a Série C. Então, Náutico e Sampaio Correia, 1-1, estamos no segundo tempo. E já voltamos, hein? Você viu que o Tigrão, hein? Tigrão tá aceso. 9h30, Leandro Borges narra aqui. Londrina e Ponte, até já! Concentração. Oferecimento. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Olá, meu nome é Maria Joaquina. Através da educação, iremos transformar a vida das pessoas. Meu número é 1275, vem comigo. Coronel Mário Filho, deputado federal, pela educação, saúde e pela segurança pública, contra a tolerância e pela igualdade, vote 1227. Eu sou Daniel Munduruku, candidato a deputado federal. Vote 1219, Daniel Munduruku. Lincoln Fernandes, deputado federal. E meu número é muito fácil. 1221. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19995961768. Energia solar é Nacional Sol. Coligação PLPP e Republicanos. Antônio Palocci, ex-ministro e homem de confiança de Lula, falou que o ex-presidente recebeu 300 milhões de propina da Odebrecht. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Marcelo Odebrecht confirmou. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. A delação foi anulada, mas a verdade ninguém apaga. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo para sua revisão. Para facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopecas.com.br. Você lembra quando você votou no Lula, achando que iria salvar o Brasil dos corruptos, dos ladrões? Aí o Lula e o PT fizeram tudo aquilo que a gente viu na Lava Jato, que só de raiva você foi lá e votou no Bolsonaro, sem nem saber direito quem ele era. E aí, na pandemia, você descobriu o verdadeiro Bolsonaro. Não dá mais, né? Que tal tentar um novo nome nesse primeiro turno? Eu vou votar na Simone Tebet, 15. Simone presidente é 15. Coligação Brasil para todos. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, lá. Futebol, Pinheiro. Sim, alô, Paulo, deixa eu ver, Gustavo de Minnesota, Paulo e a Rita, né? Que simpático casal. Lá na Praia do Amor, lá na Paraíba. Tony Matano, muito obrigado, hein? Deixa eu ver quem mais aqui. Gustavo de Minnesota, já falei. Gente, muito obrigado pelo carinho. O pessoal já sintonizando. A famosa Amar. Já jantou 2 vezes, Amar. Sensacional. Oi, Zorzinho. Prazer em estar contigo aqui nessa jornada. A sua expectativa aí. Firmeza total. Sim. Seu parceiro aqui, Mano Brau, passando aqui só pra dar um salve pra você. Tamo junto aí, tô curtindo vocês aí. Comparecendo aqui no Concentração, fala Gleger, sua expectativa Londrina e Ponte. Tudo bem, Gleger? Prazer, Edu, tá falando contigo mais uma vez, participando aqui do Concentração. Dá pra soltar de novo o Mano Brau aí, falando aí ou não, Giba? E aí, Gleger, como é que tá, meu irmão? Firmeza total.
Seu parceiro aqui, Mano Brown, passando aqui só pra dar um salve pra você. Tamo junto aí, tô curtindo vocês aí. Aquele salve pra você aí, irmão. É nóis. Mano Brown, grande Mano Brown. Olha, Edu, expectativa boa, né? A Ponte vem aí numa crescente. É claro que o jogo é fora de casa. E é um confronto, né? Porque o Londrina vai vir com tudo pra cima. Tá querendo encostar lá no G4. Tem essa oportunidade, tá jogando em casa. Provavelmente o estádio do Café vai estar lotado. Torcida incentivando, empurrando o time. É um time que tem jogado muito bem dentro dos seus domínios. Tem um treinador estrategista, experiente. Né? O Adilson é um cara que conhece. Né? Depois que chegou lá no Londrina, tá fazendo, né? Um belíssimo trabalho. Mas eu acredito muito nas estratégias e acredito muito quando a Ponte está sem desfalques. A Ponte teve problemas aí jogando fora de casa. Vale ressaltar, né, que a grande maioria dos jogos que teve dificuldade jogando fora de casa, o Hélio teve muitos problemas de escalação. E hoje, aparentemente, está tudo certo, está todo mundo à disposição e o Hélio deve vir com o time com força máxima. Então, tô confiante. Uma bola parada, é sempre muito forte, né, com o Elvis. A Ponte tem, em alguns momentos, uma estratégia bem definida e dá sim para surpreender. O empate não é um mau resultado, não. Né, até para segurar o Londrina. Mas se quer realmente brigar por uma das vagas, tem que vencer. Tem que jogar para ganhar. Mas o Londrina também, né, Edu? Precisa do resultado. Tá querendo encostar no G4. O Vasco perdeu na última rodada pro Cruzeiro. E vai ser um jogo duríssimo. Duríssimo pra Ponte. Mas eu acredito muito. Eu acho que dá. Eu acho que, diante de tudo que vem sendo feito, diante de tudo que vem sendo apresentado, por que não surpreender esse Londrina? Vai ser um jogo, para mim, muito equilibrado e vai depender muito da estratégia de jogo do Hélio. Não dá, claro, para sair com tudo para cima, se abrir, se jogar em cima do Londrina, mas também não dá para ficar atrás, esperando baixar demais as linhas. Você vê que naquele jogo contra o Ituano, a Ponte fez 1-0, baixou demais, né? O Hélio disse isso, inclusive. Baixou demais e acabou tomando gol de empate e aí não conseguiu ganhar a partida. Mas é um jogo que, dependendo da estratégia, dá sim para tentar surpreender, viu, do Zaço? Muito bem, grande Zorzinho, saudade de você, fez aniversário, ficou de folga. Quantos anos, Gregor? Fiz 4.6, eu tô igual aqueles Maverick canadenses, sabe aqueles motorzão canadense? Opa! 4.6, não tô... 4.6. Não tô com a mesma potência de um Maverick, mas eu tô ali num palinho, sabe aqueles palinhos, sabe, Edu? Sim, eu tô ainda. Parece... Olha lá. Parece que ele fez 69, mas fez 46. O negócio do 69 aí parece que ele aparentemente é 69 o negócio dele. É. O Messi Tigrão. Ô, Tigrão, ô Edu, se você me permite. Ô, Tigrão, é 69 ou é 7,5? O que você acha? Não, tá mais pra 69. O negócio é o seguinte, o Mestre Tigrão, eu tava vendo aqui nos meus guardados, o Fábio Sanches, zagueiraço da Ponte aí, teve um derby do dia 8 de maio, porque tivemos 3 derbys esse ano. O do Campeonato Paulista no Brinco, 3-0 Guarani. O primeiro derby da Série B no Brinco, que foi 0-0, e o último 1-0 pra Ponte, no Majestoso. Esse 0-0, segundo derby do ano, que foi pela Série B no dia 8 de maio, com 16 minutos de jogo, o Fábio Sanches saiu, se machucou. Aí ele ficou fora um tempinho, voltou. Nos últimos 19 jogos que ele participou, ele atuou de forma inteira, sem machucar, sem ser substituído. O que aconteceu com ele nessa trajetória é que ele tomou o 3º cartão amarelo 2 vezes. Então, nessa sequência, não são 19 partidas seguidas. As últimas 19 que ele participou. Então, ele tomou o 3º cartão amarelo 2 vezes, ficou suspenso 2 vezes, mas o homem volta. Quer dizer, o custo-benefício dele é sensacional, além de jogar muito bem. Tigrão, 19 jogos, sem sair inteira. O que falar de Fábio Sanches? Edu, muito boa essa sua observação, espetacular. Aliás, com a facilidade que você tem aí de compilar dados, memória, todo esse trabalho de preparação, né, que você faz para os jogos, isso é diferente do que todo mundo faz, eu acho que no Rádio Esportivo do Brasil.
Eu, por exemplo, não tinha esse dado aí. Né? A gente vai aqui, bola rolando, analisa, fica aqui na Winchester humana, né? Não tem todos esses guardados que você tem. Eu acho que o Fábio Sanches, por isso daí que você falou, entre outras coisas, tá entre os 3 mais importantes jogadores desse time da Ponte, do elenco, né? Então você tem que destacar o Luca, porque é o artilheiro, o goleiro, né? É muito, muito bom jogador. O Elvis, que tem essa bola parada fatal, que deu uma qualidade, né? Deu um padrão de qualidade a mais para o time. Mudou de status a Ponte no campeonato, mandou a Ponte de volta para a primeira página da classificação, mas o Fábio Sanches, eu vou dizer para você, ele é um paredão, né? Ele é um jogador que, além de jogar, além de ter toda essa regularidade aí que você falou, de todas que jogou, joga o jogo inteiro, não tem cãibra, não se machuca, e tem a questão do cartão amarelo, porque ele é um zagueiro, né? De vez em quando tem que, né, chegar a borracha, né? Mas, tecnicamente, esteve na Berlinda aí, isso que eu não me conformo, cara. No início do campeonato, teve aí. No final da temporada passada e no início dessa. Tava no listão, né? Tava no listão da Kombi lá, da van. E aí, graças a Deus, pro torcedor da Ponte, o Fábio Sanches foi mantido, não começou a temporada como titular. Veja quanta miopia técnica. Mas ele é disparadamente o melhor zagueiro que a Ponte apresentou na temporada, e no elenco todo, eu coloco ali entre os 3 mais importantes, não só pela regularidade, não só por jogar quase todas, mas pela condição técnica e principalmente pela liderança que ele exerce em campo. Você vê que quando ele está, pode tomar uma goleada com ele em campo, faz parte, é do jogo. Tem dia que nada dá certo, tem dia que de noite é assim mesmo. Mas, normalmente, com ele em campo, a Ponte é um time mais equilibrado, é um time mais organizado. Ele é uma espécie de treinador do compartimento defensivo dentro de campo. Ele faz um dublê de zagueiro e treinador. Observe hoje, você gosta desse tipo de alerta que a gente dá, às vezes, no negócio da bola rolando? Observe hoje, toda vez que tiver uma imagem mais aberta, mais ampla do gramado, que pega uma panorâmica do gramado, observe como que ele orienta, como que ele grita, como que ele tenta posicionar os companheiros. Na hora que vai ter um escanteio, que ele está dentro da área e fica aquele empurra lá dentro, presta bem atenção como que ele posiciona os companheiros. Então é um cara importantíssimo, e o registro que você fez aí é mais do que justo para realçar o profissionalismo, a regularidade e o ótimo custo-benefício desse atleta para a Ponte. O negócio é o seguinte, eu tenho os dados aqui, eu fico anotando e tal, mas fantástico é o Tigrão, que eu só jogo uma coisa que eu anoto em casa. E ele faz de improviso, o Greger também, CH também, nossos analistas espetaculares no improviso, essa é a Escola da Bandeirantes. Olha, tá 1-1, Náutico e Sampaio Correia. O gol do Sampaio quem? Foi de quem? Quem? Gabriel Poveda, marca demais, cara, 15 gols, artilheiro da Série B. Um sucesso, assim como o Edu estava no Brusque ano passado, esse ano é a vez do Gabriel Poveda. Greger Zorzinho, o tema agora é Kaique França, que é a sua praia também. Você que foi goleiro e gosta de falar de goleiro, né? Mas não do goleiro do Novo Horizontino, né? Que lambança, hein, senhor Greger? Só lambança. Pelo amor de Deus, que o cara fez no brinco, rapaz do céu. Mas a pergunta é a seguinte, Greger. Certo. O Kaique França hoje vai arredondar. Kaique França completa 30 jogos hoje. Ele começou exatamente na Série B. O primeiro jogo dele foi o primeiro jogo da Ponte, majestoso Ponte Grêmio, 0-0, e começou com sorte. O Grêmio perdeu um pênalti. Então queria que você analisasse aí o resumo. Kaique França em 29 jogos, fator técnico, emocional e fator sorte. Como é que está sendo o Kaique França, na sua opinião? Vale ressaltar, né, Edu, que o Kaique França foi contratado porque o Ivan tinha contrato, estava de saída, né? E você se lembra que quando o Ivan se contundiu, Igor Vinhas assumiu a condição de titular, foi muito bem, inclusive,
Até na volta do Ivan, questionado ainda, viu? Será que o Ivan vai voltar? Será que não merece o Igor Vinhas ter uma sequência, né? Continuar como titular? E aí teve aquela transição, o Ivan retornou, mas aí teve a negociação com o Corinthians e o Kaique França chegou para ser, na minha opinião, naquele momento, o reserva imediato do Igor Vinhas, que não foi bem no Campeonato Paulista, é fato, isso realmente é fato, né? Não só o Kaique, o time todo não foi bem, mas o Igor Vinhas também não teve uma ascensão, não conseguiu fazer bons jogos, falhando inclusive em algumas partidas. E aí o Kaique França recebeu a oportunidade, Edu, e para mim foi muito bem. Foi muito bem, foi crescendo jogo a jogo, foi tendo uma evolução técnica impressionante e hoje, sem dúvida nenhuma, é o titular absoluto do time da Ponte, um dos jogadores... porque a Ponte começou mal a Série B, né? Começou titubeante, mal, e de repente achou ali um sistema defensivo interessante, muito sólido, e nós falávamos isso durante toda a jornada, durante toda a campanha da Ponte, mas o Kaique França era uma peça fundamental. Sem dúvida nenhuma, para mim, é o titular absoluto. Vem muito bem o Kaique França, um cara que tem uma tranquilidade impressionante, né? Uma serenidade ali no gol. Em alguns momentos ali ele peca um pouquinho numa jogada com os pés, mas goleiro a gente sabe, né? Goleiro tem, assim, não, nem todos, né? Tem um ou outro ali que se sobressai no quesito de jogar com os pés. O Kaique joga até bem, tá? Mas em alguns momentos tem uma dificuldade, mas tecnicamente falando, para mim, assim, surpresa positiva, viu, Edu? Eu não imaginava que ele assumiria a titularidade como assumiu e tivesse uma crescente como teve. Então, para mim, titular absoluto do time da Ponte e um dos pontos de referência desse sistema defensivo da Macaca, que é muito sólido. Ele ficou, acho que, não me lembro agora, né, Edu, mas vários jogos sem tomar gols. A Ponte teve uma sequência muito boa, ele fazendo bons jogos, tipo 7, 8 jogos, tomando apenas 2 gols. Eu não me lembro agora os números exatos, você deve ter aí, Edu, mas a sequência desse menino realmente ajudou muito a Ponte a escapar lá da zona de rebaixamento, por onde estava frequentando em alguns momentos da competição, e hoje, sem dúvida nenhuma, para mim, um jogador realmente que tem que ter relevo nesse sistema defensivo da Macaca. Não são 29 jogos seguidos, porque ele foi expulso do Cruzeiro e também tomou o terceiro amarelo, não sei que jogo, aí ficou 2 jogos de fora. Mas são 29, a gente faz o 30. Eu tenho que dar uma faturada, tá? Quem sabe sai a escalação da Ponte, a faturamento político, já saiu aqui o Londrina, o Jefferson, lateral direito, revelado pela Ponte, é o titular hoje, e o 5, João Paulo Silva, é o capitão do time, jogou na Ponte em 2011, ajudou a Macaca a subir em 2011, estava no Japão, tá bom? Matheus Nogueira, Jefferson, Vilar, Simon e Alan Ruschel, aquele da Chapecoense, estava no desastre, né? Graças a Deus sobreviveu, um dos poucos que sobreviveram. O meio de campo, João Paulo Silva, Mandaca, Leandrinho e GG, na frente Caprini e Douglas Coutinho. O excelente Londrina, excelente campanha. Macaca escalada, hein? Macaca escalada. Opa, então vamos escalar. Ah, tá aqui. Então, pode deixar com você? Pode deixar com você? Pode. Então, o Gleger, atenção, com o hino da Ponte, o Giba preparando o hino da Macaca. Prepara aí. Aí isso, e o Gleger Zozinho vem com a escalação. Vamos lá. Vamos lá, Edu. 12, Kaique França. 22, retornando ao time, Formiga, o lateral direito. Número 4, Matheus. Número 27, Fábio Sanches. E número 15, Arthur. Meio de campo da Macaca, 5, Leonaldi. 19, Amaral. 25, o Alisson. 62, 62, Elvis. Na frente, 20, Fecim. E 10, capitão do time, ele, o artilheiro, Luca, Edu. Então, olha, a novidade é Igor Formiga retornando, hein? Repita, Ponte, Zorzinho, vamos para o banco. Kaique França, Formiga, Matheus, Fábio Sanches e Arthur. Leonaldi, Amaral, Alisson e Elvis. Fecim e Luca. No banco de reservas, Igor Vinhas, Moisés Ribeiro, Bernardo, Ribamar, Nicolas, Cássio. É Cássio Gabriel, né? Cássio Gabriel. Giancarlo, Léo Santos, ele e Chaporã Gomes, Guilherme e Bruno Alves, Edu. Esse Guilherme é goleiro, Bruno Alves. A novidade, Léo Santos, hein? Aparecendo no banco, Léo Santos, esse menino lá meio de arribar, rapaz, se machucou no Paulista.
Entrou pouquinho agora e Ribamar no banco. Deixa eu ver. É isso aí. Vamos lá, dá pra repetir o Londrina. Aí tem o hino do Londrina fácil. Vamos lá, Edu. Londrina 1, Matheus Nogueira. 2, Jefferson. 3, Vilar. 4, Simon. Número 6, Alan Ruschel, sobrevivente lá daquela fatídico acidente da Chapecoense. Número 5 e capitão João Paulo. 8, Mandacá. 9, Leandrinho. 10, o bom jogador GG. 11, Caprini. E 17, Douglas Coutinho, técnico Adilson Batista, Edu. Adilson Batista é o treineiro. Ô, Giba, você tá com o apito aí? Cadê seu nome? No apito o jogo? O que é isso? Quem está O árbitro vem de Goiás. Jefferson Ferreira de Moraes. Assistentes Fabrício Vilarinho da Silva, de Goiás também. E o outro árbitro de assistente, o Tiago Gomes da Silva. O quarto árbitro, Lucas Paulo Torezin, do Paraná. E o árbitro de vídeo, Edu, é o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Família Pinheiro, presente na arbitragem. Ó, o seguinte, esse Jefferson, lateral do Londrina, revelado pela Ponte, 26 anos, já jogou em 10 clubes, cara, 10. E já tem mais de 100 jogos pela Ponte. O jogo da vida dele foi Ponte Palmeiras, 2017, semifinal, daquele paulista aí. Palmeiras, a Ponte fez 3-0 no primeiro tempo. O William Potker, o Luca marcou também, estava aqui, voltou agora o Luca nesse ano. E o Jefferson marcou, né? Foi o jogo da vida do Jefferson, foi aquele lá. João Paulo Silva tá com 37 anos, hein? Número 5, joguei em 2011. E o Luca hoje faz 97, hein? O Luca vai fazer 97 jogos hoje. Ele está pendurado, o Luca. Se tiver bom comportamento, se não se machucar, ele faz 98 contra o Cruzeiro. Ele faz 99 contra o Sampaio Correia. Deixa eu ver aqui, 97, 98, 99. E ele vai fazer a 100ª partida contra o Vila Nova. Se tudo der certo, 8 de outubro, majestoso, Ponte e Vila Nova, que pode ser a 100ª partida do Luca com a camisa da Ponte, somando a sua passagem em 2017. O Luca marcou quantos gols? Marcou 43 gols, somando 2017. 24 em 2017 e 19 gols esse ano. Senhores analistas, me perdoem, eu tenho que faturar. É faturamento político na volta. Mestre Tigrão vai analisar a macaca já escalada, agora 20h42. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. No ano passado, descobri um câncer de mama, fiz o tratamento e estou curada. A doença me trouxe uma nova missão: lutar para consultas e exames sem fila de espera. Solange Freitas, deputada estadual 44044. Você sabia que a cada R$11 que São Paulo produz, apenas um volta para os paulistas? É inadmissível que o estado que mais produz não tenha os melhores indicadores em saúde, educação e segurança. Meu nome é Amanda Vetorazzo, 44333. União Brasil 44. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina
oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. E que o Haddad foi péssimo para a saúde quando foi prefeito de São Paulo. Será que nada aumentou no governo dele? É importante lembrar que no governo do Haddad teve muito aumento, sim, aumento de fila de creche. A maior fila da saúde aí sim de São Paulo. Como secretário de saúde do Bruno Covas, a gente teve que ralar muito para consertar toda essa bagunça que o PT deixou. Dia 2 de outubro, a gente precisa proteger São Paulo e mostrar o cartão vermelho para a turma do PT mais uma vez. Edson Aparecido, 155. Coligação São Paulo pra frente. Você lembra quando você votou no Lula, achando que iria salvar o Brasil dos corruptos, dos ladrões? Aí o Lula e o PT fizeram tudo aquilo que a gente viu na Lava Jato, que só de raiva você foi lá e votou no Bolsonaro, sem nem saber direito quem ele era. E aí, na pandemia, você descobriu o verdadeiro Bolsonaro. Não dá mais, né? Que tal tentar um novo nome nesse primeiro turno? Eu vou votar na Simone Tebet, 15. Simone presidente é 15. Coligação Brasil para todos. Edu Pinheiro. Vamos lá, vamos analisar aqui, 21h30, bola rola, Londrina e Ponte, Mestre Tigrão analisando, Kaique França no gol, Formiga lateral direita, zagueiro Matheus e Fábio Sanches e Arthur na lateral esquerda, Leonaldo, Amaral, o Alisson e Elvis na frente, Fecim e Luca, pois não, Tigrão? Bom, Edu, independentemente de qual seja o resultado, a gente não pode cometer aqui a leviandade de deixar de atribuir favoritismo para o Londrina, que joga em casa, e só por isso e pela campanha, que é melhor do que a Ponte, mas assim, não é melhor, esses são 5 pontos. Londrina tem 45, a Ponte tem 40, o Londrina marcou 30 gols, a Ponte marcou 27, o Londrina sofreu 27, a Ponte sofreu 26, então a defesa da Ponte tem uma performance melhor, saldo de gols do Londrina é 3, o da Ponte é 1, o Londrina ganhou 12, a Ponte ganhou 10, e ambos jogaram 30 vezes até agora. Hoje é a 30ª rodada para ambos. Então, o favoritismo do Londrina é muito mais pela pressão, pela baixa performance da Ponte fora de casa, do que propriamente por uma campanha absurdamente superior. Porque no caso de uma vitória da Ponte, que é plenamente factível, apesar do favoritismo do Londrina, a diferença cai para 2 pontos, e aí é empate técnico, né? É igual eleição. Essas pesquisas aí, todas muito verdadeiras, muito autênticas, muito desprovidas de qualquer tipo de interesse, né? Essas pesquisas que falam assim, margem de erro. Então aí ficariam já na margem de erro, 2 para mais ou 2 para menos, né? Então não é pela pontuação nem pela campanha, é muito mais porque a Ponte não passa muita confiança quando joga fora de casa. Agora, como nós estamos falando da escalação, não dá para questionar nenhum nome aqui. Nenhum. Ah, olha, eu acho que devia jogar o Igor Vinhas no lugar do Kaique França. Não. Eu acho que devia jogar o Bernardo no lugar do Igor Formiga. Não. Ah, eu acho que tinha que ter um outro back aí, o Léo Santos, por exemplo, no lugar do Matheus Silva ou no lugar do Fábio Sanches. Não. Eu acho que devia ter escalado o Jean Carlos no lugar do Arthur. Não. Eu acho que ele poderia ter escalado o Moisés Ribeiro no lugar do Amaral. Também não. Eu acho que ele poderia ter escalado o Luiz Felipe no lugar do Leonaldo. Não. Eu acho que ele poderia botar o Echaporã no lugar do Fecim. Não, pelo amor de Deus. Eu acho, por exemplo, que ele poderia botar o Bruno Alves no lugar do Luca. Não. Eu acho que ele poderia começar o jogo com o Cássio Gabriel no lugar do Elvis. Não. Ele poderia vir com o Ribamar, tirar o Alisson, puxar o Luca atrás. Não. Então, resumo. A Ponte está com aquilo que tem de melhor hoje. Se der certo assim, é porque o time teve postura. Porque se não ganhar o jogo,
não é porque o treinador não escolheu as melhores peças e não é porque existiam desfalques. A última e única dúvida era na lateral direita. E o Igor Formiga, com um problema de luxação na clavícula, se recuperou. Então esse é o melhor time que a Ponte tem. Então se ele não produzir, não me venham com churumelas. Não me venham com evasivas. Porque estava cansado, porque estava desfalcado, porque o avião teve turbulência, está todo mundo assustado, deu diarreia porque pensaram que o avião ia cair. Não me venham com churumelas. Esse time aqui é a melhor Ponte que a gente pode ver em campo. Tomara que eles, dentro de campo, passem por um processo de hipnose, entrem hipnotizados, mas acesos para o campo, e a hipnose deve dizer para eles, olha, aqui é o estádio Moisés Lucarelli, não é o estádio do Café. Aí eles jogam, igual jogam em casa, jogam fora, e aí vão ganhar o jogo, Edu. Muito bem, ponto escalado a Kaique França, Igor Formiga, Matheus, Fábio Sanches e Arthur, Leonardo Amaral, Alisson Elvis, Fecinha, Luca. No banco, novidade, tem aí o Ribamar, tem o Bruno Alves, atacante que veio do Remo, tem o Léo Santos, tá? Igor Vinhas, Moisés, Bernardo, Ribamar, Nicolas, Cássio Gabriel, Jean Carlos, Léo Santos, Echaporã e Bruno Alves. Agora, 20h50 em 21h30. Bola rola para Londrina e Guarani. Quem narra é o amigo Boris. Faturamento político, já voltamos. Concentração. Oferecimento. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Vi que o Haddad foi péssimo para a saúde quando foi prefeito de São Paulo. Será que nada aumentou no governo dele? É importante lembrar que no governo do Haddad teve muito aumento, sim, aumento de fila de creche. A maior fila da saúde aí sim de São Paulo. Como secretário de saúde do Bruno Covas, a gente teve que ralar muito para consertar toda essa bagunça que o PT deixou. Dia 2 de outubro, a gente precisa proteger São Paulo e mostrar o cartão vermelho para a turma do PT mais uma vez. Edson Aparecido 155. Coligação São Paulo pra frente. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 1768. Energia solar é Nacional Sol. Eu sou Rodrigo, o governador de São Paulo. Eu quero pedir o seu voto por tudo que a gente fez ao longo dos anos. O Bom Prato, o Poupa Tempo, os AMES, as estradas, o metrô, ETEX e FATEX. Eu quero o seu voto para avançar e fazer ainda mais. Criar o cartão Bom Prato para você que precisa comprar alimento perto da sua casa. Criar o Mediotec para que os alunos do ensino médio possam fazer um curso técnico. Fazer o AME+, com consulta, exame e cirurgia em todos os AMES. Eu quero o seu voto para proteger São Paulo e seguir em frente e seguir em paz. Coligação São Paulo pra frente. Coligação PLPP e Republicanos. Quando você digita 13, você não traz de volta só o Lula. Você ressuscita um passado de corrupção que fez mal ao Brasil. Traz de volta ao poder todo o PT da Dilma, Zé Dirceu e Delúbio. O toma lá da cá da velha política de Gedel, Renan e Palocci. Não deixe os fantasmas do passado assombrar o Brasil de novo. Digite 22 e confirme. Bolsonaro presidente. Bandeirantes. Edu Pinheiro. Eu tenho a impressão que já deu pro Náutico, hein? Já deu. É o do Sampaio Corrêa de novo o gol? É isso? Tava 2-1, tô vendo aqui a imagem. Terceiro gol do Sampaio. De virada. Terceiro gol do Sampaio Corrêa. O Náutico fez 1-0 com o Júlio. Aí o Gabriel Poveda empatou. 15º gol dele, artilheiro máximo na Série B. O Rafael Costa, que pertence ainda ao Guarani, acabou empatando. E jogou na ponta também. Rafael Costa jogou na ponta em 2014. E agora estamos aqui no replay. Será que é o Pimentinha que faz a jogada? Tô sem o som aqui. É o Pimentinha. Rapaz. É o Pimentinha, Greg? Pimentinha que faz a jogada. É o número 11, quem conclui, vamos ver quem faz o gol. Nadson, meu amigo de Piracicaba. Nadson.
Então, meu amigo, 3x1 de virada já... Eu acho que o Náutico, o Clube Capibaribe lá, acho que já foi, viu, Edu? Já foi. É uma pena o Náutico de tanta Tomou o tradição. terceiro e já era. E os aflitos tava cheio, hein? Tava cheio, mas agora, pô, acabou 3x1. Você quer ver só, gente? O Greg vai analisar a ponte pra mim no final do Concentração, a participação aqui do Boris, tá? Abrindo aqui a classificação, Náutico último com 27, né? O primeiro fora da zona é o Guarani com 35, quer dizer, uma diferença aí de 7 pontos, bem considerável. Faltam o quê? 7 jogos pro Náutico? 7 faltam. É triste, hein? Tá muito difícil. Jorginho, repita pra mim a escalação da ponte e suas considerações, por favor, Jorginho. Vamos lá, Edu. Kaique França no gol. Igor Formiga, Matheus, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldo Amaral, Alisson e Elvis, Fecim e Luca. Olha, Edu, eu gosto da escalação. É como estava dizendo o Tigrão, né? O time tá bem escalado. O retorno do Formiga, para mim o Formiga é mais jogador do que o Bernardo. Não que o Bernardo esteja mal, longe disso. Mas o Formiga era o titular, teve uma contusão no ombro, ficou fora e está retornando ao time. Jogador agudo, um jogador que tem problemas sim de recomposição, ele tem problemas na marcação ali, ele não tem uma boa leitura da bola diagonal, que é importante demais para o lateral. Mas enfim, é o titular, e o Hélio volta com ele ao time e acho que está certo também. Tá certo, acerta o Hélio. Essa era a única dúvida, né? E para mim a ponte está bem escalada. Você vê que tem um meio de campo que deu muito certo. Esse trio de volantes, Leonaldo, Amaral, Alisson, jogadores interessantes. O Amaral é o jogador da proteção de primeira linha. Leonaldo por um lado, o Alisson sempre ali pro lado esquerdo ali, né? Aliás, pro lado direito, chegando, é um jogador perigoso que tem presença de área, chega, pisa na área, tem a leitura correta do corredor, né? E na frente o Fecim e o Luca. O Fecim vem muito bem também. O Luca artilheiro. O Luca nas últimas partidas aí tá devendo, né? Não que ele não tenha participado, ele joga num setor que é muito marcado também. Jogador que chama a atenção do time adversário. O pessoal fica sempre de olho, um marca, o outro sobra. E ele tem tido dificuldade nas últimas partidas. Mas é um jogador decisivo. Um jogador que a hora que sobrar, bota a bola na rede. E tem o Elvis, né? Que é a bola parada, que é onde eu acho, viu, Edu? Onde vai definir o jogo para a Ponte hoje. A bola parada. Eu vi alguns jogos do Londrina, jogando no Café, inclusive, e ele tem dificuldade na bola parada de defesa, né? Se defendendo. Tem muita dificuldade. E é o ponto forte da Ponte. Então a minha esperança para uma vitória da Macaca hoje está aí. Uma jogada de bola parada do Elvis, num cruzamento, num escanteio, numa falta lateral, ou até mesmo numa falta frontal. Elvis que fez um golaço na última partida. Pra mim, a Ponte bem escalada, viu, Edu? Esqueci de falar aqui que, situação terrível do Náutico, último colocado com 27, e o Sampaio Correia, com essa vitória, ultrapassou a Ponte. Sampaio Correia, sétimo colocado com 42, o Ituano tem 41, vai jogar, e a Ponte vai jogar com 40 pontos. A Ponte, nesse momento, nona colocada. Grande campanha de Sampaio Correia, não esperava não, hein? Sampaio Correia 42, o Vasco tem 48, né? Pô, vê orçamento, compara, né? Tradição e tal. Rafa Costa no comando de ataque, Edu. Rafa Costa e pertence ao Guarani. E tem um patrocínio na camisa do Sampaio Correia, que é Motel Oasis. Pode ir. Esse aí o Tigrão conhece, hein? Deve ser permuta. Como é que é o patrocinador? Motel Oasis. Esse o Tigrão conhece. Motel, com M. Motel Oasis, lá em São Luís, o Tigrão. Aí em São Luís. Então, o Edu falou tanto de permuta aí, né? Pois é. Já pensou se o Sampaio Correia fizer permuta e concentrar o time no motel? Tá aí o segredo. Permuta com motel. Tudo bem, o jogador jogou bem, fez o gol, tá pronto, o senhor tem direito aqui, né? O Greg Zorzinho sabe disso, pô. Pois é. O motel deixa o atleta até mais ágil. Que ele faz exercício. Entendeu? Então, mas que coisa, hein, Edu? Quem deve estar feliz lá é o pároco, né? Tá, mas você não sabe da maior, rapaz. Eu tava vindo aqui pra Bandeirantes, Tigrão. Eu parei no posto de gasolina, o cara perguntou, o senhor vai pagar com cartão? Começou a falar tanto nome de cartão. Eu falei, tudo bem, cartão comum, cartão, débito, crédito. Mas o senhor tá falando, não, mas nós aceitamos cartão alimentação. Eu falei, o senhor tá de brincadeira. Aqui aceita cartão alimentação, aqui no posto de gasolina.
Pô, o cara tava numa empresa, cartão alimentar, pra comprar no supermercado, almoçar no restaurante. O posto de gasolina aceita cartão alimentação. Ticket de restaurante a troco de gasolina. O cara aceita ticket de restaurante, rapaz. Ele tem uma aceita. outra atividade aí que eu não posso ser muito explícito, pô, mas você sabe do que eu tô falando. Assim, eu aceito ticket de restaurante. O cara falou assim, mas esse daqui eu vou levar pastel pra casa. Aí ele viu de volta assim, pastel por pastel, compra aqui mesmo. O Zego não perdoa, viu? Ô, Boris, você tem os pendurados da ponte aí, não? Não tem, Edu, Não, infelizmente, mas já eu trago pra você. Só um detalhe que o último jogo da ponte é justamente contra o Náutico fora de casa, né? Última rodada da Série B contra o Náutico. E mais uma vez contra o Náutico. Foi assim em 2014, aquele jogo, se o Adrianinho tivesse feito aquele gol, pode ter sido campeão, né? Não tinha ninguém, foi na Arena Pernambuco aquele jogo. E agora, num outro cenário, do Náutico, né, sendo rebaixado. Os pendurados estão aqui, Luca, Kaique França, Pecim, Formiga, Elvis. O Luca vai jogar, Kaique França vai jogar, Pecim joga, Formiga joga, Elvis joga. Até aqui, estão em campo, hein? Echaporã tá na reserva, da Silva nem no banco. Norberto deve estar no banco, né? Tá no banco? O Norberto tá. Não tá no banco. Contundido. E Hélio dos Anjos pendurado. E por falar em banco, eu pensei que o menino Eliel, ele fosse viajar, viu, gente? O Eliel ficasse na reserva, o menino sub-20, que marcou 21 gols no Campeonato Paulista sub-20. É que a Ponte jogou ontem com o SKA. A Ponte joga em Itapira. Quando o mando pertence à Ponte, no sub-20, joga em Itapira. E a Ponte empatou 0x0. A Ponte já estava classificada, tá? Mas o Eliel estava suspenso, não jogou. E o Eliel deu uma entrevista, deu uma coletiva essa semana. Inclusive, fala muito bem. Bom, o fato é que, complementando aqui a informação, a Ponte pega agora, no mata-mata, no sub-20, pega o São Paulo de novo. E foi exatamente contra o São Paulo na fase anterior. No primeiro jogo foi 1-1 em Itapira. E lá em Cotia, que saiu aquele gol do Eliel de bicicleta no finalzinho e rodou a rede social. Foi isso, né? Exatamente. Então, e a Ponte pega o São Paulo de novo, Tigrão. Pega o São você Paulo sabe da onde que foi a bicicleta ou não? Não. Da linha da grande área, pô. Lá de fora. Ah, Golaço. Ô, Edu, pode fechar com uma aí de bom nível ou não? Pode fechar. Vamos fechar. Já está na hora. Rápido. Sim. É rápido. Sim. Aí eu tava falando aqui desse negócio de profissões não regulamentadas, né? E aí o cara fez lá uma contratação, né? Aí ele só perguntava, né, pra pessoa, pra profissional que ele contratou, ele perguntava o seguinte: mas você faz igual a Mariquinha? Aí a profissional que ele contratou falava: claro que eu faço. Faço melhor que ela. Aí passava 2 minutos, ele falava assim: mas você faz igual a Mariquinha? Faço melhor que ela, pô. Aí passava mais 3 minutos e meio. Eu só tenho uma dúvida. Eu queria saber se você faz igual a Mariquinha. Aí chegou uma hora, pô, mas que diabo, que encheção de saco, que coisa irritante. O que essa tal de Mariquinha faz? Ele falou assim: ela faz fiado. Ei, Tigrão pela Ponte Esquerda. Sensacional. Sensacional, hein? Eu não entendi. Não, nem que eu entendi sim, perfeitamente. Quer que eu seja mais explícito, não vou ser pelo horário. Não, tem que ser, pô. É isso aí. Bom, eu vou fechar aqui o Concentração, esperando aqui Mestre Giba aqui para ocupar a mesa aquh. Lembrando que Campinas em Porvorosa. Falar para você, não venha no centro da cidade amanhã que vai ferver Campinas, hein? O homem vem aí, a motociata tá marcado para 8h45, descida em Viracopos. Aí pega o helicóptero, vão jogar o homem lá no tapetão, e tem tudo cadastrado. Você pensa que, eu tenho moto, eu vou. Pô, você não queira saber a organização que é isso, é brincadeira. Você sabe que hora que os motoqueiros vão chegar lá na Bambini? 6 da manhã. Se não for 6 da manhã, não entra, compadre. É tudo QR Code, tudo analisado, registrado, mas Campinas, amanhã de manhã, no centro da cidade, se você acha que você tá, a não ser que você vá de ônibus e queira ver, tudo bem. Mas carro, porque multa pra caramba. Se você não tiver o aplicativo da Index, você não coloca na rua que você vai ser multado.
E nem sempre você consegue pegar e ter acesso ao aplicativo. Lá você tem que ter cartão de crédito, fazer a inscrição, baixar o aplicativo. Não adianta. Sábado de manhã vai perder tempo, hein? Agora, tudo bem, de ônibus, tudo bem, né? Ô, Edu. Sim. Você sabe o nome da operação toda ou não? Qual que é? Operação Antiadélio. Antiadélio. É, porque você tem que ter segurança, né? Senão, pô, você lembra o que aconteceu lá em 2018, lá em Juiz de Fora? Sim, não, mas... E quem dá segurança, não só pro candidato que vem aí amanhã, mas para todos eles, é a Polícia Federal. Polícia Federal. Eu sou plenamente a favor disso. Não, plenamente. É burocrático, bloqueia um pouco, não sei o quê, mas você tem que proteger o cara, pô. Não, A disputa é muito pesada, tem muita gente despreparada, então cada um realmente tem que assumir os seus atos e as autoridades que cuidam da segurança têm que ter um protocolo rígido. Eu acho que tem que ser assim mesmo, apesar de muita gente não entender. Talvez se tivesse sido colocado em prática um protocolo como esse, no dia 6 de setembro de 2018, lá em Juiz de Fora, não teria acontecido o que aconteceu. Tô certo ou tô errado? Olha, na reunião, falar pra você, a reunião dos caras, só da comitiva da Polícia Federal são 30 pessoas e todas as associações de motoqueiro e motocicleta, os caras não abrem um bico. Eles fazem a reunião, mas você não dá um palpite. Os caras chegam, abrem a reunião, já fala aqui, ninguém fala, só fala federal. Vai ser assim, assim, assado, tá? Entenderam? Tá aqui o credenciamento, e fechou. Gente, final do nosso Concentração Macaca Escalada. Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Leonardo, Amaral, Alisson e Elvis, Fecim e Luca. E seja o que Deus quiser. Leandro Boris, vem aí, hein? Londrina e Ponte, já aqui na Bandinha. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, laia, laia. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde.
Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos, oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Jornada Bandeirantes. de bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é aqui na Bandeirantes. Já 9h30 da noite, a bola rola no Estádio do Café em Londrina, no Paraná. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e o bicho vai pegar. Londrina, quinto colocado com 45 pontos, encara a Ponte Preta Macaca na 9ª colocação com 40 pontos. O Londrina vê a possibilidade em caso de vitória de igualar a pontuação do Vasco, que é o 4º colocado. E a Ponte buscando um resultado positivo para no primeiro momento conquistar o seu principal objetivo, que é escapar, eliminar qualquer risco de rebaixamento e ainda continuar sonhando, apesar das chances remotas, sonhando com o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Londrina e Ponte Preta e Londrina, nesta sexta-feira, dia 23 de setembro. A partir de agora, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui na Bandeirantes. O som, a marca, a credibilidade, a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos juntos nesta sexta-feira, você ligado em AM 1170 em Campinas e em toda a região e também no FM. Na faixa estendida 85.7. Você de Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele abraço. Em 85.3 na faixa estendida no FM e também no AM 1270. E todos ligados no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, seja um cara legal, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortac, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortac.com.br, siga no Instagram @Cortac Brasil. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. Acesse qualquersaude.com.br, siga no Instagram @qualquersaúde. Aeropisos, conheça a nova loja da Aeropisos na Avenida das Amoreiras 4079 no Vila Rica.
Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame a gente a sua avaliação. Fone 33427000. E atenção profissional e apaixonados por ferramentas. Só na Anhanguera você encontra as melhores ofertas. Acesse anhangueraferramentas.com.br. 9h30, a bola rola no Estádio do Café. Tem Londrina e Ponte Preta. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A melhor transmissão aqui na Bandeirantes. Fique ligado, vamos a um rápido intervalo. E já girando as vozes que estarão trabalhando nesta grande partida aqui no futebol da Bandeirantes. Amanhã tem 2 grandes comícios em São Paulo, com Lula, Alckmin e Haddad. De manhã é na Zona Sul, no Grajaú, às 10 horas. Vai ser na Praça Mirna, no Jardim Mirna. E à tarde é na Zona Leste, em Itaquera, às 3 horas. Anota aí, na Praça Brasil, Coab 2. Lula, Alckmin e Haddad. 2 grandes comícios. Vamos juntos por São Paulo e pelo Brasil. Federação Juntos por São Paulo. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Em São Paulo, a Lava Jato tem nome e sobrenome: Rosângela Moro. São Paulo, forte no Congresso, em defesa do que o país precisa. Com independência e integridade, com vontade de trabalhar e fazer a diferença, com moral para fazer o que é certo. Eu sou o juiz da Lava Jato e eu peço o seu voto para Rosângela Moro, 4400. Pode confiar. Rosângela Moro, deputada federal, 4400. União Brasil, 44. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vote nas candidatas e nos candidatos a deputados do MDB. Olá, amigas e amigos. Aqui é o deputado estadual Itamar Borges. Junto com o governador Rodrigo, vamos trabalhar ainda mais por sua cidade. Conto com você. Conto com o seu voto. Itamar 15300. É de minha autoria a lei que manteve o crédito da nota fiscal paulista em prol das entidades sociais. Peço seu apoio para continuar esse trabalho. Para deputado estadual, não fique confuso. Vote Jorge Caruso, 15.000. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 964 429-0680. Educação antidiscriminatória e o desenvolvimento da nossa região. Agora é a hora da nossa voz ter vez. 12012, Dani Rodrigueiro, a deputada estadual que vem primeiro. Sou Rebeca Barbosa, a primeira vereadora transexual eleita pelo Alto Tietê na luta pela dignidade da pessoa humana. Conto com vocês, 12456. Atenção, Guarulhos, na saúde falta médicos, o povo sofre nas filas, gente desempregada e sem moradia, não a taxa do lixo.
Alex Bueno, 12369. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. É hora de reconstruir o Brasil. Isso começa na Câmara Federal. Escolha o PSB 40. Sou médico e fui indicado como um dos deputados mais atuantes do Brasil. Pela saúde, por Franca e pelas APAES, Dr. Bialy 4080. A pandemia adoeceu o corpo e a mente das pessoas. É preciso dar atenção a essa necessidade. Daniel Augusto Cury, 4089. Segurança pública se faz com mais inteligência, menos truculência. Chega de aventureiro. Coronel Paulo Ribeiro, 4008. PSB 40. Bandeirantes. Estamos de volta no futebol da Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão. A sua expectativa para Londrina e Ponte Preta. Forte abraço, boa noite, Tiger. Boa noite, Polis. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Expectativa boa, expectativa de um jogo muito tenso, nervoso. E a gente vem batendo nessa tecla já há alguns dias. Esperamos, né, que a Ponte consiga quebrar essa escrita de jogar mal fora e ter uma postura próxima, pelo menos, daquilo que ela tem mostrado dentro dos seus domínios. Aí o jogo fica bom para a Ponte num favoritismo, pelo menos antes da bola rolar, que é, claro, a favor do Londrina, mas a Ponte tem bola e tem competência para mudar essa história durante os 90 minutos. Boles. Glenger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele conhece o riscado, já esteve lá dentro e a sua expectativa, já tem bola rolando no Estádio do Café. Boa noite, Glenger. Boa noite, Boles, um grande abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. É um jogo duríssimo pra Ponte, jogo fora de casa, o Londrina vê aí a expectativa de encostar no G4, encostar no Vasco, que tá abrindo aí a zona de classificação da B-Zona. Mas assim, a Ponte tem tido um equilíbrio técnico, equilíbrio tático, e eu quero crer que hoje, com o time completo, com o time titular, com todos os jogadores à disposição, o Hélio possa ter uma estratégia bem definida e a Ponte conquistar um bom resultado. Vai ser um jogo duríssimo, não tenha dúvida, mas eu estou confiante sim num bom resultado da Macaca. Bola. 15 graus em Londrina, para quem esperava estádio lotado, longe disso, mas o estádio é muito grande, né? O público ainda vem chegando. Plantão e âncora do futebol da Bandeirantes, hoje é tudo rapidinho. Boa noite, Eduzaço Pinheiro, forte abraço, Edu. Pra você também, meu grande amigo, Brasil 3, Gana 0, amistoso hoje na França, Marquinhos e 2 do Richarlison, terça de novo na França, lá em Paris, Brasil e Tunísia também 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília, e acabou pela Série B, Náutico 1, Sampaio Correia de virada 3, equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Rodrigo Dreyer, Leandro Renato e o incrível Gilberto Suppi. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Nasci e me criei na Vila Missionária. O estudo me levou para outros países e encontrei pessoas inspiradoras. Eu entendi o poder que o conhecimento tem para mudar a vida das pessoas. Eu resolvi aplicar tudo isso que vi e vivi em um projeto de defesa da educação, da justiça social, dos direitos das mulheres, da responsabilidade com o dinheiro público e da geração de oportunidades. Tabata Amaral, 4040. PSB 40. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o
o lugar. Vi que o Haddad foi péssimo para a saúde quando foi prefeito de São Paulo. Será que nada aumentou no governo dele? É importante lembrar que no governo do Haddad teve muito aumento, sim, aumento de fila de creche. A maior fila da saúde aí sim de São Paulo. Como secretário de saúde do Bruno Covas, a gente teve que ralar muito para consertar toda essa bagunça que o PT deixou. Dia 2 de outubro, a gente precisa proteger São Paulo e mostrar o cartão vermelho para a turma do PT mais uma vez. Edson Aparecido, 155. Coligação São Paulo pra frente. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vote 10. O futuro de São Paulo é 10. O futuro de São Paulo é Tarcísio governador. E o povo já tá pronto pra apertar o 10 na urna. Tarcísio é 10. Tarcísio 10, hein? É 10. Tarcísio. Tarcísio é 10. O Tarcísio é nota 10. Vote 10, vote 10. Ele é número 10. Alô, Bolsonaro. Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Vote 10, vote 10, vote 10, 10. O Tarcísio é 10. Coligação São Paulo pode mais. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Lula, tá com você. Eu quero falar com todo o povo brasileiro. Para você que precisa do auxílio de R$600, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Para você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Para você que está endividado, vamos renegociar suas dívidas para limpar seu nome. E para todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor. As melhores soluções em equipamentos para manutenção, reparo e operação você encontra na Anhanguera Ferramentas. O maior estoque da região e a pronta entrega. Se você é profissional ou apaixonado por ferramentas, a Anhanguera é a sua loja. Corra para a Anhanguera em Campinas, Jundiaí e Limeira. Ou acesse anhangueraferramentas.com.br e receba no conforto da sua casa. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Eu sou Rodrigo, o governador de São Paulo. Eu quero pedir o seu voto por tudo que a gente fez ao longo dos anos. O Bom Prato, o Poupa Tempo, os AMES, as estradas, o metrô, ETEX e FATEX. Eu quero o seu voto para avançar e fazer ainda mais. Criar o cartão Bom Prato para você que precisa comprar alimento perto da sua casa. Criar o Mediotec para que os alunos do ensino médio possam fazer um curso técnico. Fazer o AME+, com consulta, exame e cirurgia em todos os AMES. Eu quero o seu voto para proteger São Paulo e seguir em frente e seguir em paz. Coligação São Paulo pra frente. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Estamos de volta com o futebol da Bandeirantes. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Começando com a escalação da Macaca, pronta, definida e escalada. Kaique Franço, goleiro com a 12. Igor Formiga, 22. Matheus Silva, 4. Fábio Sanches, 27. Arthur, 15. 5, Léo Daldi, 15. Felipe Amaral, 25. Alisson, 62. Elvis, 20. Vecim e 10. Luca. A equipe do técnico Hélio dos Anjos. O Londrina, o Tubarão, também definido e escalado com Matheus Nogueira, goleiro número 1. 2, o ex-Ponte Pretano, Jefferson. 3, Vilar. 4, Simon. E meia dúzia, Alan Ruschel. 5, capitão do time, também ex-Ponte, João Paulo. 8, Mandaca. 10, GG. 11, Caprini. 17, Douglas Coutinho. E 9, Leandrinho, a equipe do técnico Adilson Batista. Arbitragem do jogo. Apita Ponte Preta e Londrina no Estádio do Café.
Jefferson Ferreira de Moraes de Goiás. Assistente número 1, Fabrício Vilarinho da Silva, FIFA de Goiás. E Thiago Gomes da Silva, também de Goiás. O árbitro de vídeo, que é o VAR, é o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, também da FIFA do Rio Grande do Norte. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Macaca, olha, um jogo duríssimo para a Ponte daqui a pouquinho lá no Estádio do Café. Aliás, eu esperava mais público, hein? Esperava o campo lotado, a gente não vê isso. Tem ali o torcedor do Londrina, mas eu esperava um pouco mais a pressão, né? A gente vê aqui nas imagens torcedores da Ponte presente lá no Estádio do Café, é importante isso. Torcedor jogar junto com os atletas é importante demais. Agora, para falar um pouquinho da Ponte, eu gosto da escalação, acho que é por aí mesmo. O Hélio só tem que ter uma estratégia bem definida. Nós estamos falando isso desde o começo da semana. O jogo vai ser difícil, esse time do Londrina está numa crescente. Tem hoje, nessa partida aí, a oportunidade de encostar lá no G4, no Vasco da Gama, que acabou sendo derrotado na última rodada. Então, provavelmente, vai ser um time que vai propor o jogo, vai vir para cima, né? E aí, uma bola parada, né? Um contra-ataque para a Ponte tentar matar o jogo. E também aproveitar o seguinte, né? Quando o time está numa situação como está a situação do Londrina hoje, às vezes o excesso de confiança pode atrapalhar. E é aí que a Ponte também tem que se aproveitar do emocional, né? O Londrina está muito confiante, a gente percebe, né? O time ali, o pessoal se reunindo, deve estar dizendo ali, olha, vamos ganhar o jogo, vamos encostar, vamos pro G4, e é esse que deve estar sendo o discurso lá do time do Adilson Batista. Agora a Ponte tem que estar com o pezinho no chão, fazer um jogo bem organizado, um time muito agrupado, não dá espaço para esse time do Londrina, que, repito, como tinha dito no meu comentário inicial, tem dificuldade na bola parada, defensiva. Então é aí que é um dos pontos fortes da Ponte, né? Durante a chegada do Elvis, principalmente, a Ponte tem feito muitos gols de bola parada. Tá aí um ponto que a Ponte pode se aproveitar também. O jogo é duríssimo, Tigrão, mas eu tô confiante. E você, o que espera do jogo? Espero que a Ponte não oscile tanto e não decaia tanto de produção fora de casa com relação a quando joga em casa. Quanto à escalação, o Hélio fez as melhores escolhas dentre aqueles todos que estavam à disposição. Está bem escalado e a bola vai rolar a partir de agora no Estádio do Café. Leandro Bolle. Muito obrigado, Tigrão. Tudo pronto. A bola vai rolar porque apita o árbitro. Agora sim, tem bola rolando e vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui. Na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Você pelo YouTube. Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação. Porque se tem futebol no rádio, é claro, tem alegria no povo. Então, arrebenta, Macaca! Para mostrar o seu valor, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira, 15 graus em Londrina. Vem para o programa de ataque, o time da casa, Leandrinho tentou de cabeça, a bola voltou para Caprini, tentou a finta, desarmado, recupera a posse de bola, Macaca, tenta sair da primeira falta no jogo, marcado em cima de Leonaldi. O jogo está parado no Estádio do Café, posse de bola para Macaca. A Ponte hoje com o uniforme número 2, que já foi o 1, a camisa preta, a faixa transversal tradicional no branco, calção preto e meia preta, e do outro lado o time de Londrina com o seu uniforme número 1, a camisa listrada nas cores azul claro, azul celeste e branco, o calção branco e a meia branca, bola rolando no Estádio do Café. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Quase 2 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, Londrina em casa de Vitória. Evidentemente, isso não vai acontecer.
mas caso vença, chega na mesma pontuação do Vasco. O Vasco que perdeu nesta rodada pro Cruzeiro, 3-0, tem 7 gols positivos, um saldo de 7 gols. Olha a bola recuada pro Kaique França, se atrapalhou, perdeu, voltou Léo Naldi para consertar, tira lá atrás. Recupera e sai jogando para Macaca. E o Londrina, nesse momento, tem 3 gols positivos. Vencendo, chegaria a 48 pontos, aí teria que ver a situação do saldo de gols. Vem de novo o time do Londrina, falta! Cometida para cima do Caprini, lá pela direita, é falta para o time do Londrina para fazer a cobrança. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. É falta perigosa para o Londrina no comecinho do jogo, hein, Kleber? Falta perigosíssima ali, bola na área da Ponte. Tem que estar atento, né? Comecinho de jogo, tem que ficar ligado. Uma falta boba, né? Não precisava ter feito ali, o Leonardo poderia ter protegido. Quem vem para a batida é João Paulo, camisa número 5, Boles. Passou pela Ponte Preta, pega muito bem na bola, é o capitão do time de Londrina. Vem para a cobrança da falta, é perigo contra a meta alvinegra. Vem para a cobrança da falta o time do Londrina. Vem pro chute direto pro gol, Kaique França pegou. Foi o Alan Ruschel quem bateu direto pro gol. Ameaçou cobrar lá dentro o João Paulo, mas quem bateu foi o Alan Ruschel. Chute forte, rasteiro no centro do gol para firme defesa de Kaique França. É importante, né? A primeira defesa segura, né? Uma bola difícil ali. Muita gente na área, congestionada a grande área. Olha a Macaca. Descendo pela direita, pela esquerda com o Arthur. Arthur meteu na ponta para Fecim, na área Luca. Vem pro cruzamento, Fecim de primeira. Levantou pro Alisson na área, tira a defesa. Elvis na sobra, bum, Belicho. Pé direito, a bola vai embora. Sobe, vai embora pela linha de fundo. No ótimo cruzamento de Fecim. A zaga afastou e ela sobrou limpa para Elvis. A bola, bem verdade, deu uma quicada no gramado, mesmo assim ele bateu pro gol, a bola subiu. A Ponte dá a primeira ação ofensiva, a primeira pontada no campo de ataque, hein, Gleiger? Faltou um pouquinho de calma pro Elvis, né? Que é um jogador experiente. Se ele ajeita um pouco mais o corpo, ou pelo menos domina a bola, ele melhora a condição da batida. Mas arriscou ali, jogou longe do gol. Tiro de meta já cobrado. O jogo começa movimentado no estádio do Café. O público melhorou. Expectativa de um grande público. Afinal de contas, o Londrina tem aí a oportunidade de chegar na mesma pontuação do Vasco. Em contrapartida, a Macaca vencendo chega a 43 pontos. Uma belíssima pontuação da Ponte após a sua reação no campeonato. A Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos no mercado. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br. 5 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 em Londrina, no norte do Paraná. Lateral que o Alan Ruschel vai cobrar por time do Londrina aqui pela esquerda. Toma distância, lá na frente tem Douglas Coutinho, tentou de cabeça, entrou, cortou Igor Formiga, voltou para Elvis de cabeça, tentou ajeitar para o Alisson. Chega João Paulo para fazer o corte no bate e rebate, coloca no chão. Alan Ruschel prefere, na verdade, deixar a bola sair para ganhar lateral. Um pouco depois da risca no meio campo, é lateral para o time do Londrina para fazer a cobrança. 0-0 no Estádio do Café. Você ligado no futebol da Bandeirantes, no AM, no FM, para Campinas, para Ribeirão e pelos 4 cantos do planeta, através do YouTube, com imagens da nossa equipe. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alan Ruschel levanta a bola, desvia de cabeça, o Alisson é mais um lateral. E com isso, Londrina vem seguindo com posse de bola no campo ofensivo. Vem de novo para a cobrança, Alan Ruschel, desta vez em frente ao banco de reservas do Hélio dos Anjos. Pelo meio para GG, bem marcado, perdeu a bola, recupera para Macaca. Elvis tentou na direita, o passe desarmado, sobra para João Paulo. Empurrou para GG, Igor Formiga aparece para cortar, muito congestionado por ali, o Elvis tentou o lançamento, chega bem na antecipação, Vilar, recupera a posse de bola, sai jogando aqui atrás com Mandaca, pé direito, tentou o lançamento na ponta, corta, bem colocado Igor Formiga, ele mata no peito, coloca no terreno, Elvis de primeira para Léo Naldi, um bolão na ponta para Arthur, vem para apoio, recolheu, dominou, levando a cabeça, vem Macaca, tentou na entrada da grande área para Elvis, tira a defesa, a sobra para Amaral, vem daí a bomba, pegou, largou o goleiro no rebote, brigou, Fecim ganhou, tá sem goleiro, voltou pra Fecim, dominou, cruzou pra Luca na área, tira lá dentro a zaga, a sobra pra Léo Naldi pra fora, a bola vai embora pela linha de fundo, uma chance incrível que a Macaca teve no chute de Felipe Amaral, o goleiro bateu roupa, quando o Fecim foi pra bola, o Bandeira já marcava o impedimento. De qualquer forma, um lance que gerou muito perigo, quase a Macaca, Gleiger. Tava impedido sim o Fecim, mas a batida do Amaral, né, rapaz, cheia de curva ali, o goleirão Matheus, que é bom goleiro,
Esse menino fez base lá na Portuguesa. Eu me lembro dele lá, quando eu joguei na Lusa Querida. Né? O Matheus saiu lá das categorias de base da Lusa, é bom goleiro. Soltou, bateu roupa ali. O Fecim estava impedido, mas assim, bela jogada da Ponte, bela chegada e aquilo que nós falávamos, né? A estratégia de jogo. Tô gostando da macaca, Boris. O jogo Tigrão começa extremamente movimentado no Estádio do Café, 0-0, Tiger. Sim, muito movimentado. O Londrina sobe a marcação, mas a Ponte está se virando bem, né? Tá saindo jogando. Olha aí, não pode acontecer isso, ó. Uma bola besta perdida no meio-campo ali, bola dominada. A Ponte já fez isso 3 vezes no jogo. E aí dá de bandeja pro Londrina. Isso é que não pode, essa desatenção. Mas começa de forma até surpreendente do ponto de vista da coragem, né? Quando joga fora, a Ponte é um time meio tímido e tal. Não, tá indo com a bola, tá procurando jogar. O Londrina dificulta a saída de bola da Ponte. E aí a receita é, se tá muito fechado, se o espaço está muito apertado, pô, quebra, dá um chutão. É melhor do que fazer o que a Ponte já fez aí por 3 oportunidades com apenas 8 minutos de jogo, perder a bola dentro do seu campo e propiciar a Londrina a possibilidade de tentar chegar com perigo. Claro que não houve nenhum problema maior, felizmente, mas poderia a Ponte até ter tomado o gol por perder a bola, às vezes, por excesso de toques na linha defensiva, quando a marcação está muito alta. 0-0, placar do jogo no Estádio do Café. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Só para passar o banco da macaca, Igor Vinhas, o goleiro, Moisés Ribeiro, Bernardo Ribamar, Nicolas, Cássio Gabriel, Jean Carlos, Léo Santos, Echaporã, Guilherme Souza e Bruno Alves. Vem Londrina na entrada da grande área, GG tentou bater pro gol, o chute foi amortecido, desviado no meio do caminho e aí ficou fácil pro goleiro Kaique França. Evidentemente que na sua carreira, brilhante carreira, Gleger, você já jogou no Estádio do Café. É um gramado, né, que tem uma dificuldade a mais no domínio de bola e é grande, né? A extensão do gramado tem uma grande extensão, as dimensões do Estádio do Café. Dimensões muito grandes mesmo. E o gramado, eu já peguei o Café, joguei diversas vezes por lá, mas o gramado bem melhor, cara. Hoje parece que tá bem ruim. Você vê que naquele chute do Amaral ali, a bola bateu na frente ali na cara do goleirão Matheus e ele bateu roupa. É o gramado, a gente percebe a bola, né? Toda quicando. Demais, exatamente. Olha a Ponte no cruzamento do Arthur lá dentro, afasta, tira de qualquer maneira a zaga, a bola volta para Jefferson, ex-Ponte abertando Jefferson. Ele carrega, a bola deixou para GG no campo defensivo, bloqueia a marcação, Igor Formiga. Rodopiou, girou na passagem, deixou para o Alan Ruxo, chega o Alisson por trás e comete a falta. O jogo está parado, é falta para o time do Londrina. Eu não sei se tem até hoje, mas na minha época de categoria de base tinha Taça Londrina. Ela era a preparação para a Taça São Paulo de Futebol Júnior. Então a Taça São Paulo começa em janeiro, a Taça Londrina começava em comecinho de dezembro, que era uma espécie de uma preparação para a Taça São Paulo. Não sei se tem até hoje, mas era tradicionalíssima essa Taça Londrina. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10 minutos 40 segundos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo o brasileiro da Série B, 31ª rodada. Estamos na reta final da Bezona 2022. Do Estádio do Café, eu confirmo, Londrina e Ponte 0-0, Edu. Olha, ainda a Série B encerrado nos aflitos, Náutico 1, Sampaio Correia de virada 3. E o Gabriel Proveda marcou mais um, artilheiro da B, agora com 15 gols. Marcou mais um pro Sampaio Correia, o Gabriel Poveda. Um abraço lá pra filha do Adriano, a Adriele. Alô, Adriele, fez 10 aninhos. Parabéns aqui da Band pra você, menina Adriele. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, o recado está dado. Vai lá, se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão, faça como a Andréia Mantovani está sempre agitando nas redes sociais da Bandeirantes. Vem para o time do Londrina, muito forte o passe, chega Igor Formiga de cabeça, recuando, mas o árbitro pegou uma falta do Arthur e mostrou o cartão para o lateral esquerdo da Macaca. Pisou no pé de apoio do Caprini. Rapaz, o Arthur deu uma jantada ali no Caprini, né? Merecido o cartão amarelo pro Arthur. Tá ali gesticulando, questionando o árbitro, mas não tem o que reclamar, né? Falta
bem marcada e cartão bem aplicado. A Ponte que tem uma série de jogadores pendurados, começando pelo Kaique França, o goleiro, já há algum tempo, diga-se de passagem, Elvis, Fecim e Luca. Pelo menos na minha relação, o Arthur não constava. Não tá. Não, né, Edu? São esses mesmos. É, Kaique, Elvis, Fecim e Luca. Isso, os pendurados é Luca, Kaique França, Fecim, Formiga, Elvis, todos em campo. E mais Chaporã, da Silva, Norberto e o técnico Hélio dos Anjos. Então deixa eu anotar aqui, ó, Formiga e Elvis também. Lembrando que o próximo jogo da Macaca é quarta-feira, 19 horas, contra o Cruzeiro no estádio Moisés Lucarelli. Tira lá atrás o amarelado Arthur, a bola chega em Fecim. Ele ajeita, domina, vem embora Macaca. Macacada reunida, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Na disputa entre os capitães, chega primeiro João Paulo, ganha de Luca, volta a bola para Vilar. Vilar pro goleiro Matheus Nogueira. Sai jogando curtinho para Simon, Simon para Vilar. Ajeita, domina no campo defensivo pro time paranaense. Vem embora o Tubarão. Abertura do Mandaca na ponta para Caprini, esse é perigoso, habilidoso, recolheu, dominou, tentou levar para o fundo, Arthur na marcação, com todo cuidado para não cometer a falta, entra, corta desequilibrado, pediu falta, o Arthur mandou seguir, rebote para o time de Londrina, invadiu a área, cruzamento para a boca do gol, tira a defesa, a bola fica viva, faça a zaga de qualquer maneira, tira de qualquer maneira a zaga da Ponte, vem de novo o time do Londrina, esboço de uma reação, João Paulo, fez o passe para Jefferson na ponta para Caprini, puxou para canhota, levantou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro o Fábio Sanches de cabeça, tira mais uma, o xerifão da Macaca, Luca briga, rebate, tira ali, Vilar levanta para o grande ataque, Matheus Silva, escora de cabeça, deixa para o Alisson, sai driblando, escapa no primeiro, pedala bonito para cima no segundo, meteu na esquerda para Fecim, vem embora Macaca, o Alisson pediu no comando, o Fecim não levantou a cabeça, e o Alisson Alegre foi atingido sem bola pelos zagueiros ali do Londrina. Fica caído o Alisson, o jogo segue, cruzamento para Formiga em posição legal, rolou pro meio, afasta, tira de qualquer maneira Simon, e a posição do Formiga era legal, na hora H tirou no meio do caminho o zagueirão do time do Londrina e agora ele para o jogo. Para ver a situação do Alisson, que desde a origem da jogada estava caído, Gleger. E assim, o árbitro tá meio perdidão, hein? Tá meio perdidão, o Formiga, na minha opinião, estava em condições ali. Aliás, o Formiga dá no gol. É bater pro gol, né? Dá uma tiradinha do goleiro ali, joga por cima. Que medo, hein? E a bola do Elvis, hein, Tigrão? Ali era só ele jogar por cima do goleiro, cara, e faria o gol. Tava na cara do gol. Bola, ele tentou calçar lá pro Luca, né? Poderia ter tido um pouco mais de calma, tranquilidade e colocar a bola na rede, pô. Tava sozinho o Formiga. Enfim, eu tô achando o árbitro meio perdidão, tá meio perdidaço. É o aí, Jefferson Moraes. Tá meio assustado, lá de Goiás, né? O professor aí tá meio assustadão. Então a Ponte tá encarando, tá jogando bem, tem que estar atenta lá com o lado direito, né? De ataque do Londrina, que é perigoso. Já deu para perceber que as jogadas são todas por ali. O Arthur já tá amarelado, então é só ficar atento nesses detalhes, mas a Ponte tá bem no jogo. Pois não, Tigrão, fala aí, Tigrão. Tinha que ter chutado, né? A bola do Elvis foi magistral. A zaga do Londrina fez uma linha equivocada, chamada linha burra, e foi burra mesmo. Tentou dar um passo à frente, mas deu com atraso. E o Formiga entrou em condições, saiu ele e o goleiro. E o goleiro, o Matheus Nogueira, perdeu o tempo, né? Ele saiu e ficou no meio do caminho. Pediu para tomar uma por cima, né? Uma cavadinha, né? Aí o Formiga, insegurança, falta de cacuete, tentou fazer o jogo coletivo, quer dizer, se faz o gol, tava todo mundo batendo palma para ele, pô, não foi fominha tal, mas ali tem que chegar e dar uma injeção na bola, né? A Ponte tem falta para fazer a cobrança. Elvis vem para a bola pela meia esquerda. Olhar fixo para a movimentação na entrada da grande área. Elvis vem para a bola. Capricha que dá Elvis. Autorizado o pé direito, levantou para a boca do gol de cabeça. Chega para cortar lá dentro o Caprini. Vai atrás da bola e completa de qualquer maneira porque chegava perigosamente o Alisson. Ela volta aqui atrás para Igor Formiga, pressionado pelo Caprini. Recua Kaique França. Enche o pé esquerdo. Tira mal. João Paulo rebate. Tentou o comando para Douglas Coutinho. Leandrinho brigou. Voltou para João Paulo. Meteu na canhota para Alan Ruschel. Aí ele caiu. Opa, não foi nada, juiz. Para mim não houve absolutamente nada, menos que a imagem tenha uma outra situação. Mas para mim o Alan Ruschel claramente busca o contato. Por trás fica clara. A infração acabou empurrando o Igor Formiga e o Alan Ruschel. Deu um tranco ali nas costas do Alan Ruschel. Falta bem marcada. Eu fiquei com a impressão também, viu? Bem juvenil, né? Juvenil, assim. Eu fiquei com a impressão também, no primeiro instante, de que não tinha sido nada.
Mas o Formiga vem ali nas costas do Alan Ruschel, comete a falta e uma falta perigosíssima. Vem aí o João Paulo, lá do lado direito ele não bateu, agora do lado esquerdo ele tá arrumando a bola ali, provavelmente é ele que vai botar na área. Na trave direita, o goleiro Kaique França orienta a formação da sua barreira. É falta perigosa para o Londrina. 17, primeiro tempo, 0-0. Você ligado pelo YouTube. Vem para a bola, João Paulo, pé direito. O árbitro não havia autorizado. Ele bateu, o goleiro pegou, mas o árbitro não havia autorizado. Vem de novo o João Paulo, aqui para a esquerda. 3 passos à entrada da grande área. Praticamente no bico da grande área, 3 passos para trás. João Paulo vem para a bola com o pé direito. Elvis na barreira. Igor Formiga também. É perigo contra a Metra Macaca. Na bola parada, busca o gol Londrina, 0-0, partiu GG, levantou, cruzou para a boca do gol de cabeça, Léo Naldi desvia, a bola vai embora, escanteio para o Londrina. Qualquer saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golquersaude.com.br, siga no Instagram, @golquersaúde. Vem para a cobrança Caprini, pé canhoto, levantou muito forte, a bola passa por todo mundo, vai embora. Pela linha de fundo é só tiro de meta para Macaca. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada, confira no WhatsApp 11, é o código de área 964290680. Sai jogando o Matheus Silva, recua Kaique França, levanta a bola e ele tirou de qualquer maneira com o pé direito, ele é canhoto. Tirou com o pé direito porque ao dominar a bola subiu. A saída da Macaca, complicada a saída e o Londrina aperta, hein, Gleger? Não precisa disso, né? O Tigrão acabou de falar agora, tá ruim o campo, né? A bola tá pipocando ali. Pô, tira o time, bate o tiro de meta, posiciona pra segunda bola. É muito mais tranquilo, agora ficar correndo esses riscos. É uma mania de ficar jogando com o goleiro. Toda hora o goleiro tem que jogar com os pés. Poxa vida, um jogo bom, a Ponte tá bem no jogo, cara. Vai se comprometer num lance bobo desse. O Matheus também tava sozinho, arruma aqui pro pé direito, joga a bola lá na frente. Então tem que ficar atento, pô. O jogo é duro, pô, o jogo é difícil, né? Quem errar menos ganha o jogo. E o Kaique, em nível de habilidade, ele é muito bom goleiro. Lá embaixo dos 3 paus, né? Mas em termos de pés, de sair jogando com os pés, ele é muito fraco. A reposição dele é horrorosa. Essa foi a terceira errada dele. Terceira, temos 19 minutos de jogo. Então não adianta ficar insistindo com o goleiro. Se você tem um baita de um goleiro habilidoso, aí transforme-o em líbero. Mas quando você tem um goleiro que tem dificuldade com os pés, só em último caso. Do contrário, resolve antes. Deixa o goleiro trabalhar embaixo lá, onde ele sabe, onde ele conhece do riscado. Não tem boa qualidade com os pés o Kaique França. E ele é um grande goleiro, é titular absoluto. A Ponte deve muitos pontos do campeonato para ele, pelas atuações memoráveis. Agora não tem essa qualidade, paciência. E aí cabe também ao treinador dizer, ó, vamos usar assim o Kaique, mas menos, né? Menos. Porque cada recuada para o Kaique é uma emoção. Alô, Edu César, sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, trazendo todas as informações, bastidores da mídia, informações dos jogos. Grande Edu César, sempre ligado no futebol da Bandeirantes. Domina Igor Formiga, vem trazendo a Macaca para o campo de ataque, tem Luca no comando. Recolheu, dominou, parou, rodopiou, girou, entregou para o Alisson. Pé direito de volta, recomeça com Matheus Silva no campo defensivo para a Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 21 cravados, primeiro tempo. No estádio do Café em Londrina, no Paraná, 31ª rodada, aqui uma falta dura do Matheus Silva. Fez a falta para matar a tentativa de contra-ataque do Londrina e recebe cartão amarelo também. Cartão para Matheus Silva, o zagueiro da Macaca, mais um jogador da Ponte amarelado no jogo. Confirmando o placar de 0 para Macaca, 0 para o Londrina, Edu. Olha, amistoso hoje na França, Brasil 3, Gana 0, gols do Marquinhos e 2 do Richarlison. Terça-feira, Brasil e Tunísia, também na França. Um abraço para o Davilson da Vila Boa Vista. E lá de Sydney, na Austrália, o Gustavo Bedon. Bandeirantes. Fala aí, Tigrão.
Esse cartão aí tem que botar na conta do Alisson, né? Aquelas coisas, o jeito o Alisson de ser. Uma no cravo e uma na ferradura. É bom jogador, de vez em quando resolve, já fez uma jogada bonita aí pedalando pelo meio, mas nessa daí ele perdeu uma bola infantil. Aí perde a bola, o contra-ataque nasce, foi o Matheus Silva e fez a falta para, claro, impedir um mal maior, impedir um perigo iminente na estocada do Londrina. Bola dominada com o seu Alisson, se enrosca, chuta com as duas ao mesmo tempo, perdeu a bola. E aí fica pedindo falta que não aconteceu. Cartão do Matheus Silva muito cedo, cartão do Arthur muito cedo, e essa daí podemos sim colocar na conta do Alisson, do Matheus Silva, porque não é bola para perder e deixar o time na podre como ele deixou. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Já passamos na metade do primeiro tempo, 0-0, Fecim caído, Gleger. Teve um choque ali, né? Ele com o zagueirão ali, o número 2, o lateral Jefferson. Foram subir de cabeça, e o choque de cabeça é sempre preocupante, né, cara? Você vê que a bola numa disputa ali, ó, olha lá, e há o choque sem dúvida na parte frontal do Jefferson e aqui na parte de trás da cabeça do Fecim. Tomara que não tenha sido nada, né? Mas é sempre perigoso, sempre preocupante isso. Agora, eu repito, eu gosto da postura da Ponte. Tem que ajustar ali alguns detalhes, claro, principalmente na saída de bola. O gramado tá muito ruim, então não dá para você ficar correndo riscos, né? Ficar perdendo bola no meio de campo, né? Tem que estar atento, tem que estar 1000% ligado no jogo, concentrado, porque em partidas como essa, a gente percebe um equilíbrio, né, das duas equipes, um jogo muito equilibrado, que é aquilo que eu estava dizendo, quem errar menos vai ganhar o jogo, né? Então precisa estar muito atento e minimizar os erros, né? Dá para você jogar pelos lados, a Ponte tem jogadores interessantes, né? Tem a estocada dos laterais a todo momento, o lado direito Formiga, lado esquerdo o Arthur, então precisa usar um pouco mais isso para não ficar ali muito nesse meio de campo e a hora que o Londrina roubar, partir para cima aí, como aconteceu no lance que o Matheus Silva tomou o cartão amarelo. Olha, eu quero mandar um grande abraço, Gleger, ouvintes da Bandeirantes, para toda a família Reis da Pizza, que está completando 2 anos, hein? Alô, meu xará, Leandro Reis, Gabi, Edmar, a Fernanda, o João Carlos, o Felipe Cristiano, o Felipe Líbano. Acesse aí, ó, nas redes sociais e siga @ReisDaPizza99. Um grande abraço a toda a família Reis. E eu vou dizer uma coisa pra você, cara, a de frango com catupiry e a de calabresa. Bom demais. Meu Deus, sensacional. Um abraço aí aos Reis da Pizza. Família Reis, em peso, curtindo o futebol da Bandeirantes. Obrigado, gente, obrigado mesmo, sensacional. Você como goleiro, Gleger, pode comer todas as pizzas lá, menos de frango, tá? Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. 25, primeiro tempo, placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes, no AM, no FM, na faixa estendida em Campinas e em toda a região. 85.7, você que está no trabalho, está curtindo a night, ouvindo o futebol da Bandeirantes no AM, no FM. Vem bola macaca, bola para Fecim. Fecim domina, gira para cima na marcação do Jefferson, que dá o combate, chegou atrasado, falta. Olha, está na hora de o árbitro aplicar um cartão para jogadores do Londrina, não tá não, Gleger? Já passou da hora, né? Já passou da hora. Caseiro, hein? Caseiro a fera aí, hein? Pelo amor de Deus, pô, já passou da hora. Nesse lance mesmo aí, poderia ter dado o cartão, com certeza. Sai pro jogo a macaca no campo ofensivo, domina o zagueirão Matheus Silva, pé direito na bola, empurra na ponta para Igor Formiga. A Ponte nesse no momento todinho no campo ofensivo, trabalha a bola, Igor Formiga faz boa jogada na direita, levou pro fundo, cercado pelo Douglas Coutinho, bate contra as pernas do marcador e a bola vai embora. Escanteio pra macaca cobrar aqui pela direita. E sempre quando tem escanteio, é perigo, que lá vem o Elvis na batida, Matheus Silva na área, Luca. Então, expectativa boa para a torcida da Macaca aí, Boles.
26:40, primeiro tempo. A macacada reunida, acredita. Vem Elvis pra bola. O torcedor deposita no seu pé direito. Elvis, toda a fé de comemorar a possibilidade do primeiro gol. Elvis levantou na primeira trave, tira o zagueiro de qualquer maneira. Arthur lá dentro brigou, afasta de novo a zaga. Gol caído, Arthur. A bola volta pra ponte. Elvis, jogo parado. Jogo parado, o Arthur coloca, né? Sinaliza, colocando a mão na cabeça, de que realmente o Arthur ficou olhando para a bola e o Alan Ruschel tocou de cabeça, mas com o cotovelo atingiu a parte de trás da cabeça do Arthur. Atingiu ali o Arthur, mas um lance normal, né, Boris? Vê ali a proteção que é normal no futebol e acabou atingindo o Arthur, que não subiu, tentou se proteger ali, já está de pé. Já a bola já vai ser reiniciado o jogo com o pé do Elvis. Bola ao chão, Elvis de 3 dedos, meteu lá dentro para Luca, tira a defesa de qualquer maneira. Alan Ruschel vacilou, mas no kick da bola ainda deu certo. Ele conseguiu fazer a finta para cima do Igor Formiga e a bola saiu. O Alisson reclama. Lateral para o time do Londrina fazer a cobrança pela esquerda no campo defensivo. Apaixonados por ferramentas e profissionais na Anhanguera. Você encontra tudo o que precisa. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Alisson na alavanca, recupera a bola na frente, falta do João Paulo. Impede a passagem de o Alisson. O Alisson estava pilhado, né? Estava reclamando que iria lateral para ele. Quando Londrina já cobrou, imediatamente recuperou, foi para cima do João Paulo e sofreu a falta, Gleger. Você sabe que o Alisson tem uma característica impressionante, né, cara? Ele sempre vai em direção ao gol. Você pode ver que o Alisson dificilmente dá passe para trás, para o lado. É sempre para frente. Nessa ele deu um tapa ali, foi calçado pelo João Paulo, falta bem assinalada e vem bola na área do Londrina. Fábio Sanches lá dentro, Matheus Silva também respira fundo, Elvis. Vem pra cobrança da falta, 0-0, quase 30 minutos, primeiro tempo. Partiu pra bola, levantou Arthur de cabeça, desviou a bola, passe, vai embora com perigo. Bateu por último no João Paulo, é mais um escanteio. É pressão da macaca, Gleger. Bola parada sempre um perigo, né? Essa daí foi o João Paulo ali, ó. Tava meio desajeitado, quase que ele faz o gol contra. Bola parada agora lá do outro lado, o lado esquerdo de ataque da ponte. Vem Elvis na bola, perigo de gol aí. Ultrapassa toda a extensão da grande área, pontualmente 10 da noite no horário oficial de Brasília, quase 30 minutos, primeiro tempo. Elvis vem para a cobrança do escanteio, autorizado, fechadinho na boca do gol, passa por todo mundo, incrível! Quase o gol olímpico numa falha incrível de Matheus Nogueira. O Luca na segunda trave não esperava a falha do goleiro. Ele ainda conseguiu, é bem verdade, tocar na bola. Escanteio para Macaca, Gleger. Mas ele perdeu o tempo da bola e o Luca não acreditou, né? Porque era uma bola fácil, uma bola veio fechada e ele perdeu o tempo da bola. Tocou com a ponta dos dedos e desviou para escanteio. Vem bola na área do Londrina, Bolis. A ponte encurrala o Londrina no seu campo defensivo e tem mais um escanteio para fazer a cobrança. Elvis vem para a bola, 30 minutos, primeiro tempo, 0-0. Ele vem para a cobrança do escanteio, capricha que dá. Elvis, autorizado, levantou. Bola curta e baixa, entrecorta Alan Ruschel. Na sequência, a bola sai em lateral para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 30 minutos, primeiro tempo. Em Londrina, no Paraná, o placar da Bandeirantes registra para você. Londrina 0, Ponte Preta também 0, Edu. Encerrado em Série B, Náutico 1, Sampaio Correia de virada 3. E atenção, amanhã 11 horas, Ituano e Brusque em Itu. Brusque do Gilson Kleber não tá bem, hein? Vem de derrotas o Brusque. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Tem falta aqui atrás do time do Londrina, o Tubarão, que faz tempo que não vem no campo de ataque.
Corta Igor Formiga de cabeça. Vai brigar o Elvis. Por trás, João Paulo. Desviou de cabeça. Tira lá atrás, Fábio Sanches. Tirou mal. A bola quicou. Arthur, atento, faz o corte. Amaral desvia. Volta para Fecim no círculo central. Para o Alisson atrás. Para Elvis. Elvis para Felipe Amaral. Abre para Igor Formiga. Ajeita o Mina. Vem embora. Macaca para o de ataque. O Alisson tentou levantar a bola. Chega Alan Ruschel para fazer o corte. De cabeça, GG atrás para Douglas Coutinho. Chega Amaral. Rouba para Macaca. Tentou na sequência do lance, mas sofreu a falta. Vem na risca no meio campo. O jogo está parado. É falta para o Macaca. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @Cortag-Brasil. Aliás, aqui pelo Instagram, no @Leandro Boles com 2 L's e S. Para você que não me segue, segue lá. O Léo tá ligado, acompanhando também a Pati. Alô, Pati, um beijão pra você, um abraço pro Léo. Estão acompanhando o futebol da Bandeirantes. Sabe quem tá mandando um abraço pra você? Quem? Fala que eu escuto. Buzina. Buzina? Tá ligado. Não é folga do Buzina hoje? Não, a Buzina tá ligada. É. A Buzina não tem jeito. Mesmo na folga, tá acompanhando você, Boles. É um ouvinte fervoroso, assíduo. É isso aí. Aqui perde a bola, Macaca com Arthur. Caprini recuperou, botou na frente, girou, disparou. A bola foi embora. Pela linha de fundo, quase acertou o mascote ali, o Tubarão, que fica atrás do gol, defendido pelo Kaique França neste primeiro tempo. Caprini é um jogador chato, né? Ele trouxe pra dentro ali, chutou mal, pegou mal na bola. Agora, aproveitando os abraços aí, rapaz, recebi uma mensagem aqui agora pedindo que eu encaminhasse um grande abraço, um abraço carinhoso pro Tigrão. É o mascotinho da Linense. Tá ligado, tá acompanhando. Tigrão, mascotinho tá mandando um abraço pra você. Grande mascote, tava sumidão, né? Tava sumidão, mascote, figura emblemática. Aliás, o Tigrão, ouvinte, um abraço pra você, mascotinho da Linense. Pro mascote, pro Buzina, pra todos que estão nos acompanhando, dá pra afirmar que nesse momento a Ponte está melhor no jogo, Tigrão? Não, jogo equilibrado, jogo igual, jogo começou melhor, caiu muito. Você vê que goleiro até agora tá ganhando aí o meio bicho na boa, né? Na moleza. Ninguém trabalhou até agora. Então, a Ponte se comporta bem. A Ponte encurta os espaços. A Ponte não recua excessivamente. Ela encurta os espaços do Londrina. Administra bem um bom resultado até agora. Mas ofensivamente também criou muito pouco. Olha a Macaca com o Igor Formiga pela direita, tentou botar na frente, Alan Ruschel desviou, tirou o Vilar, conseguiu no limite, Igor Formiga briga. Opa, juizão, não foi escanteio não, marcou tiro de meta. Valeu ali a chegada do Douglas Coutinho, a bola desviou por último no Igor Formiga. É tiro de meta pro Londrina, pro Matheus Nogueira. Jogou contigo lá na Lusa, Glega? O Matheus jogou. Na verdade, ele era da base, né? Treinava em alguns momentos lá com a gente lá no profissional. Menino novo, bom goleiro. Né, era uma das promessas das categorias de base da Luz e tá aí, tá fazendo um campeonato muito bom. Matheus rodou aqui no interior, jogou no Linense, inclusive, né, jogou em alguns times no Oeste. Então conheceu o Mascotinho. Conheceu o Mascotinho é amigo do... O Mascotinho, na verdade, deve estar assistindo o jogo só para, claro, para ouvir o Tigrão e para ver o Matheus. O Matheus é Matheus Nogueira. Na minha época era só o Matheus. Entendi. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio. Tá com a família. Mandou aqui, ó. Atravessando, passando por São Paulo, me dirigindo até o litoral, ouvindo o Boles, o Tigrão, o Gleger, toda a equipe. Valeu, João. Grande abraço com a família. Ô, Beatriz, tá mal, João, Beatriz, estuda, hein? Vai estudar porque o pai é exigente. Quer 10 em todas as provas, viu, Gleger? Tá mal, né? Tá indo pra Baixada, né? Bem tamo nós. Deixa ele. Valeu, João. Grande abraço pra você. Pois não, Tigrão? Não, ia dizer que o Mascotinho tá de regime. Tá se cuidando. Já se preparando pra Série 2, Tigrão? Não, diz que tá se cuidando. Hoje, regime... Olha lá. Olha o cruzamento para a área do Londrina, tira a defesa, o Alisson fechava, rasga de qualquer maneira, GG. Diga, Tigrão. Ele tá de regime hoje, já comeu 8 hambúrgueres. Ah, imagina. Regime, né? Belo regime. Sim, é o regime, pô. Ele comia 16. Mas você não sabe a sobremesa. 8 sonhos. 8 sonhos.
Vecinho na esquerda, vem cruzamento pra boca do gol, tira a defesa. Insiste a Ponte com o Igor Formiga, 0-0 de primeira para Elvis. Para Igor Formiga, boa bola, cruzou para Elvis, passou. O Alisson girou, bateu, pega Matheus Nogueira. Matheus Nogueira salva o Londrina, evita o gol de Alisson, ele dominou, girou, disparou e o Matheus Nogueira pegou. Defesaça do goleiro, salvando a pátria do Londrina, Gleger. Tudo bem que veio em cima dele, né? Mas tinha muita gente na frente. E se ela sai um pouquinho, né? É que o Alisson tava muito congestionado ali o setor, né? Mas o Alisson já girou batendo, né? Mas a jogada do Formiga foi interessante, hein? Todo mundo esperava aquela bola lá no segundo pau, né? Ele levantou a cabeça e para trás, achou bem ali o menino Alisson, mas bateu e o Matheus Nogueira fez uma boa defesa. E qual foi o grau, conceito, dificuldade e a nota, Gleger? Ah, não, essa aí não foi tranquilo, né? Foi Veio em cima dele, é 7,5. O narrador deu uma exagerada, é isso que você quer dizer? Não, tá certinho, o narrador valorizou, porque a defesa foi difícil. E essa defesa é muito difícil, né? Que é uma defesa de segurança. Mas assim, de dificuldade, 7,5. Tá salvo aí, Edu? Tá salvo, né, Edu? Eu mandei tirar, mas... Foi bem. Tá bom. Tá salvo. Lembrando que temos o quadro A Defesa do Jogo, dentro do jogo aberto. Assim que a bola parar de rolar em Londrina. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Vem Ponte na direita, Elvis tentou cruzamento para Luca. Tira de cabeça o zagueiro, manda para fora. Escanteio, mais um para Macaca fazer a cobrança aqui para a direita. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse qualquersaude.com.br. Siga no Instagram, @qualquersaúde. 38, reta final do primeiro tempo, 0-0. Elvis vem pra bola, levantou, bola curta, tira a defesa no rebote, rasga Leandrinho, tira de qualquer maneira aqui, de pequenininho não tem nada, é um Leandrão. Volta para Igor Formiga, levanta lá dentro pra Luca, tentou se desvencilhar da marcação de Jefferson, mas não conseguiu. Chega o Jefferson, protege, a bola sai em lateral pro Londrina. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada, confira no WhatsApp 11 o código de área 964290680. Jefferson levanta o programa de ataque, já tocou de cabeça Léo Naldi, briga pelo alto com Mandaca. Chega Mandaca, última a tocar da bola, a bola sai, é mais um lateral para Macaca. 0-0, 39. Quem está gostando do resultado até aqui é o Vasco. Vascão que perdeu na rodada e o próximo jogo do Vasco é justamente contra o Londrina em São Januário. Confronto diretíssimo, né? Agora, eu tô gostando da Ponte. Para mim, a Ponte com ligeira vantagem é um pouco melhor no jogo. É a que chega aqui. Olha aí, ó. Fecim quem domina pro Alisson, tendo evolução. Fecim caiu, o Alisson também. O outro olhou e mandou seguir. Volta no meio campo para Matheus Silva. Empurra na ponta para Elvis. Elvis recolheu, dominou. A Ponte se atira, vem toda pro campo de ataque. Reta final do primeiro tempo, 0-0. Domina Fábio Sanches. Na faixa central do gramado, xerifão da Macaca para Arthur. Arthur rolou curtinho para Amaral. Leandrinho chega na marcação, ele volta para Fábio Sanches. Sanasa Campinas, classificação A, com grau de investment grade pela Fit Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Rasga lá atrás, tira de qualquer maneira, Simon volta para Fábio Sanches, coloca no chão para Elvis, bastante participativo Elvis, empurra na ponta para Arthur, devolve para Elvis, Elvis tem João Paulo na marcação, soltou por dentro, falta dura do Douglas Coutinho. Cadê o cartão? Por trás, para cima de Leonaldi, demorou, mas ele chegou. Agora ele chegou. Cartão amarelo pro Douglas Coutinho. E merecido o cartão. Aliás, já estava merecendo um cartão aí o time do Londrina. Então, Bola, só para finalizar o meu raciocínio, vai lá. Eu acho que a Ponte está melhor no jogo. Você vê que o Kaique França nem sequer sujou a roupa, né? Teve uma defesa lá no comecinho, a partir daí a Ponte toma conta do jogo. Joga no campo do adversário. Parece até, viu, o Leandro Boles, torcedores da Ponte, que a Ponte é que tá jogando em casa. É isso, a Ponte tem falta para bater pela meia esquerda. Elvis levantou, o Alisson desviou sobre o Matheus Silva, vai marcar, perdeu, Matheus Silva! Incrível a chance que Matheus Silva teve, ele errou!
No desvio de cabeça do Alisson, a posição em princípio do Matheus Silva era legal. O quarto zagueiro Simon dava totais condições para Matheus Silva. Ele tentou chapar de primeira, sem deixar a bola cair e pegou muito mal. Ainda o Luca tentou mergulhar, mas não conseguiu chegar. Perde talvez a melhor chance no jogo, a macaca Gleger Zorzi. Mais uma vez na bola parada, né? Mas essa o Matheus vacilou, né, cara? Ele veio na chapa ali, a bola pegou na parte de trás do pé, né? Saiu lá do outro lado, um pecado, porque ele estava sozinho, né? Você tem um pouquinho mais de calma, ele bate com a chapa mesmo, joga lá do outro lado e faz o gol. Eu fiquei com a impressão de impedimento, né? No lance que tem o toque, eu acho que foi o Alisson, né? Que dá o desvio. Foi. Eu fiquei com a impressão de que ele estava um pouquinho à frente. Mas o árbitro não deu nada, o Bandeira também não. E ele perdeu um gol praticamente feito, Bolas. Para mim estava na mesma linha. Claro que o lance seria revisado, a questão das linhas, enfim. Mas em princípio, para mim, sem o replay, ou com o replay, com o primeiro replay, fiquei com a impressão de que realmente o Matheus Silva estava na mesma linha do quarto zagueiro do Londrina. A Anhanguera Ferramentas, os melhores equipamentos de Campinas, Limeira, Jundiaí e região. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. E o comando vai ser dele. Com aquela categoria de sempre para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Tá caído fora do campo o Alisson. Foi bem na frente do banco de reservas da Macaca. Gerou um princípio de confusão ali. Está sendo atendido um probleminha abaixo do olho, pertinho da boca, na disputa com o Alan Ruschel. O que aconteceu ali, Gleger? O Alan Ruschel, ele deixa o braço, Opa, deu um tapa, hein? Ele deu um tapa ali, cara. Oh, que Já isso. teve aquele lance do Arthur, tudo bem, que aí o cara vem se protegendo, né? Mas nessa daí ele Pra deu um mim tapa, foi proposital. Pô, E cadê essa o daí VAR? Concordo Cadê o contigo, VAR? olha lá, ó. Tem que Então. pelo amor de Deus, cara, esse é lance pro VAR, pô. Ele dá um tapa. Ele olha, percebe que o Alisson chega ali e larga o Maldoso. braço pra trás. Pra mim tinha que ser expulso. Lance de falta e cartão, hein, Tigrão? Maldoso, maldoso. Aliás, o Alan Ruschel, independente da glória divina aí dele ter sido um sobrevivente naquele acidente horrível da Chapecoense, mas é maldoso, dentro de campo é maldoso. Uma coisa não invalida a outra, não podemos misturar as coisas. Graças a Deus que ele sobreviveu. Deveria ter aprendido, né, uma lição de vida. Deveria ter refletido, inclusive, a respeito de todo o seu procedimento de vida. Mas é maldoso. Toda vez que ele tem a oportunidade, ele vai desse jeito aí, vai com o pé por cima. Ele agrediu o jogador da Ponte. E ontem, no nosso Sport em Debate, o ouvinte, quando eu disse que o VAR mais atrapalha do que ajuda e que o VAR, ele é acionado e ele é dirigido por seres humanos e que nem sempre existe imparcialidade, o ouvinte não gostou muito, né? Tá aí, ó. Esse é lance pro VAR acionar o juiz. Falar, meu, você não viu aí? Não, não vi. Pô, o cara deu um tapa no rosto do outro. Vai lá, vai pra casinha, vê e expulsa. É isso aí. Esse é o VAR brasileiro. Vem embora, Macaca, lançamento para Lucas, subiu a bandeira. O auxiliar número 1 marcou o impedimento do Lucas, o jogo está parado. 45-0-0, já o intervalo Bandeirantes. Aliás, não estava impedido coisa alguma o Lucas, né? Dava condições ali o Vilar, tanto é que o Lucas acabou reclamando. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Vem o time do Londrina com Jefferson pela direita, cruzamento vem por baixo, Leonaldi corta, completa Arthur. Com a canhota levanta o de ataque para Elvis. Elvis dominou, fugiu no comando, Luca foi desarmado. Chega, toca na bola João Paulo para Alan Ruschel, de primeira para GG. Cai aqui para canhota, camisa 10 do time do Londrina. Leva a marcação de Felipe Amaral por dentro. Fez o passe para Leandrinho para Alan Ruschel. E aí o Alisson deu o revide, né? Acabou atingindo por trás o Alan Ruschel, está caído, camisa meia dúzia do time do Londrina.
E o árbitro, como não deu cartão pro Alan Ruschel, e agora não vai dar também pro Alisson. Como você havia alertado no começo do jogo, é bem caseirão o árbitro. Para não dizer caseiro, porque agora quem fez a falta foi o jogador da Ponte, é bem fraquinho, viu, Kleber? Fraquinho, tá assustadão com o jogo. O jogo é duro, né? O jogo é pesado, é muita marcação, muitas chegadas duras. E o cara não consegue controlar o jogo, né? Desde o Claramente início. foi o revide agora. Claro, óbvio, né? Óbvio. Teria que ter dado cartão pro Alisson, como teria que ter expulsado o Alan Ruschel. Falta pro Londrina, GG, pé canhoto lá dentro, o goleiro não foi, Arthur de cabeça pra trás, quase o gol contra! Quase o gol contra, a bola passou pertinho da trave e foi embora. Escanteio pro Londrina fazer a cobrança. Aqui pra canhota, 46:40, vamos até 48, mais 3 no Estádio do Café. João Paulo vem pra cobrança, pé direito. Tentou, curtinho para Leandrinho, saiu da área, vai bater pro gol colocado, a bola subiu e foi embora. Longe do gol, é só tiro de meta. A Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí, acesse a anhangueraferramentas.com.br. Entramos no minuto final, 0-0 no Estádio do Café. Com este pontinho, a Ponte está chegando a 41 pontos. O Londrina com 46 e o Vasco prossegue tranquilamente, não tão tranquilo assim, mas permanece de forma isolada na quarta colocação da Série B, com 48. O Alisson tenta de cabeça, corta Matheus Silva, opa, Leandrinho deixou o pé para cima do Matheus Silva. O quadro já puxa o cartão do bolso, vai mostrar em princípio o cartão amarelo para o camisa 9 do time do Londrina, cartão amarelo para ele e o Alisson não, Matheus Silva sente demais na altura ali do joelho, Gleger. Tá sentindo o joelho ali. Vamos ver agora. Ih, rapaz. Ele veio por cima, hein? Veio por cima. Ó. Olha aí, ó. Isso é lance pra expulsão, cara. Ele não pegou em cheio, né? Ele não pegou em cheio o joelho, mas atingiu. Essa triscada aí com as travas que tem hoje, né? Com as tarraxas, como alguns falam. Pô, cara, isso dói uma barbaridade, cara. Sei ele não, vem por pra cima. mim é pra vermelho, hein, Cleber? Olha ali. Que isso? Por cima. Que isso? Isso aí tem que expulsar o cara. Ô, Tigrão, nenhuma dúvida, hein? Ele já tá indo pro VAR. Tá indo pro VAR. Vai expulsar. Vai expulsar. Vamos ver se foi pro VAR. Chamado pelo Pablo Pinheiro. O árbitro Jefferson Moraes está revendo o lance. Até a possível expulsão, né, do Leandrinho. Até que enfim, né? Uma entrada absurda. Ô, criminosa, a bola já tinha passado há muito tempo. E olha, a perna do Matheus Silva prendeu no gramado e virou um pouco o joelho, hein? Tomara que não tenha sido nada mais sério. Muito bem, o árbitro está revendo o lance, a chegada do Leandrinho, longe de só tentar acertar a bola, pelo contrário, né? Levanta demais, não atinge absolutamente nada, apenas o joelho do Matheus Silva. O árbitro foi chamado pelo árbitro de vídeo e agora ele vai para a decisão. Ele, em princípio, mostrou o cartão amarelo. Ele deve tirar o cartão amarelo, está fazendo a sinalização. Está se dirigindo até ali o Leandrinho, está procurando o Leandrinho e vai trocar a cor do cartão. Olha aí. Mostra o amarelo e agora vai mostrar o vermelho. Está expulso o Leandrinho. O atacante do Londrina corretamente está expulso. Londrina fica com 10, Gleger. Corretamente. Primeiro vamos torcer para que não seja nada grave com o Matheus, porque foi uma chegada duríssima, né? E como disse o Tigrão, na hora do impacto ali, ele estava com a perna fixa no chão ali, com o pé, né? Então isso é perigoso demais. Mas para mim, corretamente expulso, como deveria ter sido expulso o seu Alan Ruschel também, e a Ponte ficaria com 2 a mais em campo. Agora o Matheus está ali caindo, sentindo muitas dores. Olha, eu tô com a impressão de que teve uma contusão ali. Tomara que não seja grave, né? Mas, cara, dói uma barbaridade isso. Então, não sei não. Acho que o Hélio vai ter que colocar alguém no lugar do Matheus. Há muito tempo já caído, né, Bolis? É isso aí. Marca móvel no gramado, agradecendo a você que está ligado pelo YouTube, deixando o seu like na transmissão, se inscrevendo no canal. Você que está já inscrito, obrigado. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com um pico de quase 800 pessoas simultaneamente acompanhando a transmissão. Já passamos de 10 mil visualizações só no primeiro tempo, caminhando para 11 mil. A gente agradece demais. Espalha para geral. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sendo retirado, Matheus Silva, Londrina fica com 10. A gente pois não, Tigrão? A gente torce, Bolis, para que seja só um trauma, né?
Trauma da pancada. Mas, ó, quando o jogador sai assim, o Gleger sabe como é que é. Com as duas mãos na cabeça, aparentemente chorando. É problema. Infelizmente é problema. Porque o trauma é a pancada. Riscou o joelho, pode ter cortado e tal. Mas eu percebi que ele estava com o pé preso e o joelho deu aquela chicotada, né? Deu aquela chicotada lateral. E o pior de tudo, a Ponte só tem como zagueiro o Léo Santos no banco. Não tem nenhum outro. Então, terminou o primeiro tempo, o Bolis vai anunciar oficialmente. No vestiário vai ser feita uma avaliação, mas eu estou muito preocupado com o movimento que o joelho dele fez com a planta do pé presa na grama. Deu aquela chicotada para fora e voltou. Isso é muito perigoso. É isso aí, apita o árbitro, não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo no Estádio do Café. 0 para Macaca, 0 para o Londrina. Londrina que termina, portanto, o primeiro tempo com 10 e vai voltar, evidentemente, também com 10, porque o Leandrinho, no último lance do primeiro tempo, foi expulso. Mas aí tem a preocupação com o Matheus Silva, zagueiro da Macaca, que esteve no lance envolvido com a expulsão do Leandrinho. Fim de papo, termina o primeiro tempo, a bola parou de rolar em Londrina, do Pinheiro. E a Ponte joga com Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldo, Amaral, Alisson e Alves, Fecim e Luca, sendo que Arthur e Matheus Silva amarelados, Leandrinho se disse expulso, Londrina com 10, chances, o Alisson e Matheus Silva, aos 36 aos 40, teve a Ponte, nenhuma defesa do Kaique França. Já, Gleger, Zorzinho e Tigrão vão falar. Faturamento político 22 e 23. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10. Marcos Pereira é gente da gente. O seu nome é competência e superação. 10, ele é federal. Marcos Pereira, deputado federal. 10, ele é federal. Marcos Pereira, deputado federal. Vote Marcos Pereira. 10. Marcos Pereira, deputado federal. Futebol é com a Bandeirantes, vai, lá. Elvis vem para cobrança do escanteio, autorizado, fechadinho na boca do gol, passa por todo mundo, incrível! Quase o gol olímpico numa falha incrível de Matheus Nogueira. O Luca na segunda trave não esperava a falha do goleiro. Ele ainda conseguiu, é bem verdade, tocar na bola. Gleger Zorzinho,
Você por dentro do jogo. Oi, Gleger, 0-0, queremos ouvi-lo. Edu, 0-0, mas eu gostei da postura da Ponte. Acho que esse é o jogo, né? Botar pressão. Você vê ficar no campo do adversário com a bola, né? Impor o ritmo. A Ponte ditou o ritmo do primeiro tempo. Tudo bem que faltando, claro, um pouco de qualidade, né? Um pouco de técnica. Em alguns momentos a Ponte perdia bolas infantis ali no meio de campo. Mas a todo momento propondo o jogo, jogando no campo do adversário mesmo. Aí que França fez poucas defesas, quase nenhuma. Teve esse lance agora no finalzinho, numa bola parada que o Arthur quase faz um gol contra, e só. E a Ponte propondo, chegando, teve a chance com o Matheus, teve a chance com o Formiga, teve bola parada perigosa, bola passando ali na cara do gol do Londrina. Então esse é o jogo. Gostei da Ponte e espero a Ponte agora para o segundo tempo, como um jogador a mais, um pouco mais agressiva. Agora é a hora de botar pressão mesmo para tentar ganhar o jogo, Edu. Olha, Marcelo Pereira de Cariacica, Espírito Santo, muito obrigado aqui, intervalo, 0-0, Leandrinho do Londrina expulso aos 48, Londrina com 10 e já Mestre Tigrão vai falar. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Atenção você profissional que busca por ferramentas, máquinas e equipamentos de qualidade, preço baixo e a pronta entrega. Visite a Anhanguera Ferramentas, em Campinas, na Avenida Ralfo Leite de Barros 55. Loja Jundiaí, Avenida 14 de Dezembro 1501. E Limeira, Avenida Francisco da Andréia 667, próximo ao Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 964 429-0680. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. Aeropisos é o lugar. Republicanos, Jorge Wilson. Nas ruas e na TV, eu sempre defendi você, que é consumidor de segurança, saúde, educação e moradia. Seguirei defendendo você e lutando pelos seus direitos. Peço seu apoio e seu voto. Para estadual 10.000, Jorge Wilson, xerife do consumidor. Republicanos, Aildo Rodrigues. Como secretário de esportes, melhorei o setor consideravelmente, tanto que sou conhecido como cara da areninha. Já fiz muito pelo esporte. Quero fazer ainda mais. Conto com o seu voto. Aildo Rodrigues, 10-100. Futebol é com a Bandeirantes. Meu Paris. Insiste a Ponte com o Igor Formiga, 0-0 de primeira para Elvis. Para Igor Formiga, boa bola, cruzou para Elvis, passou. O Alisson girou, bateu, pega Matheus Nogueira. Matheus Nogueira salva Londrina, evita o gol de Alisson, ele dominou, girou, disparou e o Matheus Nogueira pegou. Defesaça do goleiro, salvando a pátria do Londrina. Valdemir Gomes. Londrina 0, Ponte 0. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Eu gostei do primeiro tempo da Ponte, acho que o time até a primeira metade, por volta de 22 a 25 minutos, fez um jogo equilibrado com o Londrina, na verdade um jogo sem grandes oportunidades, assim, estou falando chances reais, agudas de gol, e depois dessa, mais ou menos na risca da metade do primeiro tempo, a Ponte mandou no jogo, subiu as linhas,
tratou de dificultar bastante a saída de bola do Londrina. Pelo lado direito, o Igor Formiga, boa partida, pecou naquele lance em que recebeu um bolão do Elvis e poderia ter chutado, ele não estava impedido, saiu na cara do goleiro, é verdade que um pouco com o ângulo prejudicado, não tinha o melhor ângulo para a batida, mas com um pouquinho de perícia, ele não precisava muita coisa não, poderia ter feito o gol. Ele procurou o Luca, que entrava do outro lado, sentindo que o goleiro vinha fechando o ângulo e que ele estava pressionado, mas se o Luca toca na bola, o Luca não chegou nela, mas se toca estava impedido o Luca e a Ponte não teria o gol validado. Essa é a melhor chance da Macaca, que teve personalidade, reagiu ao jogo do jeito que a gente até sugeria, né? Que a Ponte jogasse algo parecido com aquele futebol que ela apresenta quando joga dentro dos seus domínios. Ou seja, parece que são dois times. Em casa, um time guerreiro, valente, personalidade, pressiona, agride, vai para cima, toma iniciativa. E quando chega fora, parece que é um time com as pernas travadas, né? Parece um time com a batata da perna pesada, com uma bigorna de 200 quilos pendurada em cada uma das pernas. Hoje não. Hoje não. Hoje a Ponte foi melhor do que o Londrina e pelo volume de jogo, pelo movimento geral de ações do primeiro tempo, pela iniciativa ofensiva, pelo próprio controle do jogo, né? Pelo comando do jogo, se nós tivéssemos aqui triturando e processando todos esses quesitos de análise e tivéssemos que apontar um vencedor parcial no primeiro tempo, claro que esse vencedor seria a Ponte. Não teve grandes, cristalinas oportunidades, mas teve mais escanteios, né? Teve a bola a todo momento ali rondando a meta do goleiro Matheus Nogueira da equipe do Londrina. Gostei da Ponte, uma das melhores partidas fora de casa até agora, e vem aí para o segundo tempo com uma vantagem numérica extremamente importante, né? Hoje no futebol é tudo muito justo, é tudo muito planejado, né? Tudo muito estudado. E aí um jogador a menos faz uma diferença incrível. Tomara que a Ponte saiba aproveitar isso. O Londrina perdeu o seu atacante, o seu camisa 9, justamente expulso em função de uma entrada criminosa, eu diria, para cima do Matheus Silva, que talvez não volte para o segundo tempo, uma virada de joelho ali, porque o joelho tem que flexionar, né? Ele tem que fazer aquela dobra e depois a extensão, né? Ele tem que fazer a flexão e a extensão para frente e para trás. Para frente, dobra e volta, mas de frente e não de lado, lateralmente. E o joelho dele flexionou lateralmente, um lance perigoso. Às vezes vai e volta e não arrebenta nada, e às vezes quando dá essa chicotada aí, o ligamento vai para a casa do chapéu. Tomara que não tenha acontecido isso. Aliás, eu queria dar relevo à boa atuação do Matheus Silva, que sofreu essa entrada aí do Leandrinho. Então a Ponte volta com essa vantagem numérica, foi melhor, agradou no primeiro tempo, volto a dizer, talvez tenha feito uma de suas melhores apresentações fora de casa, e evidentemente que se mantiver essa maneira, essa postura, essa atitude no segundo tempo, ainda mais tendo um jogador de vantagem, a Ponte pode sair de Londrina com um resultado extraordinário de vitória. É bem verdade que o jogo, ele não pode ser contado no segundo tempo por aquilo que foi visto no primeiro tempo. De repente muda tudo, o Adilson dá lá uma chacoalhada na sua rapaziada no intervalo e acaba resolvendo de outra maneira, acaba mudando a postura e acaba surpreendendo a Ponte. Agora, se tivermos mais ou menos o mesmo panorama no segundo tempo que tivemos na primeira etapa, tem tudo a Ponte para ganhar esse jogo, principalmente pela vantagem numérica. Eu acho que individualmente, para quem gosta do destaque já no meio, né, da transmissão, já falando de metade do jogo transcorrido, para mim o Elvis mandou no jogo, comandou o meio-campo da Ponte, jogadas importantes, assistências inteligentes, bola parada perigosa como sempre. Para mim o principal destaque
ladeado aí pelo Igor Formiga. Boa atuação, principalmente no quesito apoio, atacando, Igor Formiga e Amaral. Amaral hoje sem fazer faltas excessivas, não foi amarelado, algo que é muito recorrente, fazendo uma boa partida também. O Arthur, que é o cara que marca mais, que é o cara que também tem uma ultrapassagem muito boa no apoio ao ataque, está meio assustado porque ele tomou cartão amarelo muito cedo, bem como o próprio Matheus Silva. A Ponte tem 2 homens da sua linha de 4 na defesa amarelados. E agora fica aquela pergunta que não quer calar, né? Vai ter lei da compensação? Eu, por exemplo, acho que como o Londrina já perdeu um jogador expulso no primeiro tempo e o juiz é caseiro, já provou isso, o jogo é em Londrina, e nesse lance em que o Leandrinho foi expulso, ele estava muito próximo, e ele, por iniciativa própria, poderia ter já metido o vermelho, ele deu só o amarelo, provando que é caseiro. Depois o VAR chamou, ele foi lá e aí ficou indisfarçável. Aí não tinha o que fazer, teve que expulsar mesmo. E eu pergunto, com um jogador da casa expulso e 2 da Ponte amarelados, será que ele vai titubear, ele vai ter alguma dúvida em mínimo movimento faltoso do Arthur ou do Matheus Silva de colocar um dos 2 para fora? Então é uma pena que a Ponte não tenha reposição à altura no banco, nem para o Matheus Silva e nem para o Arthur. Senão seria o momento do Hélio já mexer nisso daí, trocar e evitar uma expulsão que parece meio que inevitável da Ponte para o segundo tempo, meu caríssimo Leandro Bolles. Muito obrigado, Tigrão. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar em Londrina, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de Bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Você ligado no AM, no FM Bandeirantes Campinas, com toda a equipe de Carlos Batista. Em Ribeirão Preto, também no AM, no FM, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Glagger. Mexeu. Vai lá. Vamos lá, saiu o Matheus realmente contundido, né? Aquele trauma no joelho. E entrou 39, anote aí, Guilherme Souza, Boles. Guilherme Souza, mais uma oportunidade no time da Macaca. Jogou contra o Brusque, jogou também contra o Novo Horizontino, onde foi titular. E agora com a saída do Matheus Silva, tem todo o segundo tempo para jogar. Ele que fica na zaga central e o Fábio Sanches na quarta zaga. Pois não? Só quero me desculpar aqui, porque nas minhas anotações aqui do banco, eu não tinha... Tá aqui, ele tá com a 39. Isso. Guilherme. Não, eu disse que tinha um zagueiro só, o Léo Santos, que é zagueiro barra volante, mas tinha o Guilherme aí que deve dar conta do recado. Tomara que faça uma atuação tão segura como nós vimos do Matheus Silva no primeiro tempo. Beleza, este é o Tigrão, o fera da opinião aqui na Bandeirantes. Qualquer saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golquersaude.com.br, siga no Instagram, @golquersaúde. Comecinho do segundo tempo, placar de 0-0, Londrina com 10. O atacante Leandrinho foi expulso no último lance do primeiro tempo. Esta expulsão gerou a saída do Matheus Silva e, como trouxe a informação o Kleger, um trauma no joelho, mas de acordo com as informações da TV, repassadas através do departamento médico da Macaca, não gera uma preocupação. Foi um trauma, aquela história, aquela pancada, né, Kleger? Mas dói uma barbaridade, né? Porque você vê que ele foi com a sola ali, e hoje as chuteiras, né, muito sofisticadas, e as tarraxas são de alumínio, pô. E aí pega ali no joelho. Tomara que não tenha sido, graças a Deus, né? Porque uma contusão de joelho é sempre muito séria, né? Tomara que tenha sido só um trauma mesmo. E o Guilherme tem entrado bem, né? Fez bons jogos. Teve aquele jogo contra o Brusque lá que ele foi bem. A expectativa é de que ele vá bem no jogo também. E é ele quem domina no campo defensivo, bola para Macaca. O Londrina larga apenas o Caprini, camisa 11, fazendo aquelas tradicionais 2 linhas de 4 e apenas o Caprini largado aqui na frente com a camisa 11. Bola do Guilherme Souza para Fábio Sanches, ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira, invade o campo inimigo, empurra curtinho para Elvis. Elvis ajeita, domina, uma espécie de segundo volante, abertura para Igor Formiga, botou na frente, perdeu, dá o bote João Paulo para Alan Ruschel, levantou para Caprini no campo de ataque, chega para fazer o corte Fábio Sanches.
Bandeirantes. Abertura para Arthur. Antes, a bola desviou no Douglas Coutinho e saiu. Lateral para Macaca fazer a cobrança. 0-0. Comecinho do segundo tempo. É a 31ª rodada da Série B. Atenção, reduza a sua conta de luz em até 95% com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp. Anote aí, ó, 19 o código de área 995961768. E de segunda a sexta-feira aqui na Bandeirantes, a partir das 11h30 da manhã, tem o Nossa Área. As informações de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Muita opinião para você no Nossa Área, com a apresentação de Carlos Henrique, o bate pesado, de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Na sequência, na tela da Band, meio-dia, os donos da bola. Vem para o programa de ataque, Macaca, domina o Igor Formiga, cercado, marcado pelo GG, volta o jogo. Começa com Guilherme Souza. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? A Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Igor Formiga na direita, faz o break para o Alisson. Dominou, limpou, invadiu a área, linda jogada, pintou, golaço, bateu em cima do marcador. Voltou para o Alisson, tentou, disputou, perdeu a bola. Insiste, tenta recuperar, mas não consegue. O Alisson quase marca um golaço no Estádio do Café. Ele dominou, o zagueiro veio seco, fintou dois, o zagueirão chegou, finta seca, mandou de bico, a bola explodiu na barriga do quarto zagueiro Simon e não foi pro gol. Jogadaça do Alisson, hein, Gleger? Aquilo que eu digo, né? Ele vai sempre em direção ao gol. É impressionante esse menino. Bom jogador demais. Quase o primeiro gol da Macaca. Que olha, Boles, se continuar, começou bem a Ponte. Mesma postura do final do primeiro tempo, né? Colocando a bola no chão, jogando no campo do adversário. É esse o jogo que tem que fazer. Botar pressão para tentar abrir o placar e aí botar aquela pressão toda em cima do Londrina para aí sim matar o jogo com o segundo gol. Ligados no futebol da Bandeirantes, alô, Vladimir Catarino, no primeiro tempo ouviu a concorrente, mas não gostou e mudou. Está ouvindo a Bandeirantes, alô, Vlad, um grande abraço para você, meu amigo Ariel, Thiago Ferreira, Gustavo Antoniassi, estamos em Americana, curtindo o futebol da Bandeirantes, vem para a Macaca, passe do comando pro Alisson, dominou, chegou o Vilar, domina, protege, o Alisson dá o combate, o zagueiro se atrapalhou, quase saiu com a bola e tudo pela linha de fundo, tirou e deu certo, a bola chegou em GG, aperta Guilherme Souza, toca na bola, voltou para Alan Ruxo, toca mal. A bola sai em lateral para o time da Macaca fazer a cobrança. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, ó, cafezinho, a temperatura caiu mais uma vez em Campinas. E o cafezinho dá uma esquentada, né, Gleger? Ah, sensacional. Olha aqui, ó, cafezinho. Né, um abraço pro Gil Kleber. É difícil, hein, cara, ter um momento desse com o Gil Kleber. Olha o Alisson para Leonaldi, tá na área, dividiu, caiu, o Arthur marcou a falta do Leonaldi, o jogo está parado. Bom demais um cafezinho. Muito obrigado, demais, Gil Kleber. Tava molhando o bico aqui, obrigado, Gil Kleber. O cafezinho é sempre bom. E deu uma esfriada, hein, cara? Demais, hein? Impressionante. Aqui no estúdio tá quentinho, mas lá fora tá um vento gelado. Verdade. Tá frio aí, ô Tigrão? Verdade. Ah, fui no banheiro agora, usei pinça. Tigrão tá de pantufa, viu? Tigrão usa pantufa, sabia, Bola? Oh, eu sei. Eu tô mesmo, cara. Pantufa. Pior que eu tô de pantufa mesmo. Ah. Tá frio com uma barbaridade, Deus me livre. Mais detalhes é melhor nem trazer pro ar, viu, Tigrão? Deixa quieto. Aqui o João Paulo corta para o time do Londrina, 0-0. Caprini levanta a bola para Douglas Coutinho. Arthur chega para fazer o corte e colocar para fora. Lateral para o time do Londrina fazer a cobrança no campo de ataque. Vem para a bola o ex-Ponte Bretano, Jefferson no comando para Caprini. Dominou, protegeu. Fábio Sanches dá o combate, levantou. Boa bola para Jefferson de primeira, cruza lá dentro. Leonardo tirou, tira mal. Jefferson tentou o cruzamento. Guilherme Souza desvia, rasga de qualquer maneira o Alisson. Na sequência, a bola colocada para fora, é lateral para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 7 minutos e meio, segundo tempo. Brasileiro, Série B, 31ª rodada. Estamos na reta final da Bezona, Estádio do Café em Londrina. Londrina 0, Ponte Preta também 0. Aliás, Série B, a Bezona do próximo ano já tem um novo integrante, o ABC de Natal, que conquistou o acesso, né, Edu? É verdade, pegando fogo a Série C, você lembrou bem, porque domingo, hein, atenção, Ribeirão Preto em Polvorosa,
17 horas, Volta Redonda e Botafogo, mesmo horário, Mirassol e Aparecidense, valendo acesso, hein? O Mirassol e Botafogo podem subir, joga pelo empate, tem outras combinações também, mas podem subir. No outro grupo, o ABC já subiu, a vaga fica com Vitória ou Figueirense. Vitória tem 2 pontos a mais, o Vitória joga em Belém com o Paysandu, só depende dele. E o Figueirense recebe o ABC. Só que o Figueirense tem que ganhar e o Vitória não pode vencer. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É impressão minha ou o Adilson Batista tá dançando na boquinha da garrafa, hein? Ele tá dando uma alongada na... Ah, entendi. Tá dando uma alongada na lombada. Parecia, né, Glega? É, parecia que ele tava dançando, mas não, ele tá dando uma alongada. Agora, sabe quem tá aí Ali, em hein? São Joaquim da Barra ouvindo a gente ou São não? Joaquim da Barra só pode ser ele, é ele. É, ele tá lá ouvindo a gente. Que bom, né? E você tava falando aí, ele foi o quê? Ele foi fazer o quê lá, Bolis? Me parece que amanhã tem uma avaliação, né? Um time master do São Joaquim da Barra que vai disputar a edição 36 Legend. Hoje é Legend, Master Legend, do Torneio da Cana. E o Batistão fará uma avaliação para ver se ele tem condições físicas de continuar atuando como o segundo melhor lateral direito da história do Torneio da Cana. E agora ele dando pedalada pra tudo quanto é lado na lata, hein? Olha, Macaca, lançamento do Fecinho no comando, muito forte, a bola sobra pro Matheus Nogueira. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço baixo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Batistão de segunda a sexta na tela da Band, meio-dia, os donos da bola. Aqui vem bola, Jefferson levantou na segunda trave, por Formiga, não tirou, a bola passou. GG correu, evitou a saída, pisou na bola, olhou para a entrada da grande área, cruzamento para a boca do gol. Entrecorta Guilherme Souza, afasta para Macaca, a bola volta para Alain Ruschel, mesmo com 10, o time do Londrina tenta vir para cima. Trava Igor Formiga, toca na bola, bola sai. Lateral que o Alain Ruschel já cobrou para João Paulo, devolveu para o Alain. Ele dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, passou no corredor João Paulo. Devolveu no segundo terço do campo para Alain Ruschel. Aí soltou no comando para ninguém. Nem se o Douglas Coutinho tivesse hélice nas nádegas ele chegaria nessa. A bola acabou saindo em tiro de meta. E aí, Tigrão, os 10 primeiros minutos da etapa final. 0-0 no Estádio do Café. Fonte voltou bem, mas com um pouquinho de lentidão. Acho que seria o momento, enquanto continua aí com essa vantagem numérica, vai se saber até quando, né? Podia meter uma blitz agora, né? Ainda com o time inteiro, fisicamente, só 10 do segundo tempo. Acho que a Ponte manda no jogo. Tá próxima de conquistar a vitória. Olha o Arthur. Olha a Macaca, Arthur domina pela esquerda, rolou, Fecim, dominou, vai marcar, disparou, trava o zagueiro. Volta para Fecim, aqui para Canhota, mas o jogo já está paralisado quando o Arthur dominou lá na esquerda, o Bandeira já apontou impedimento, o jogo parado. Completando o Tigrão. Então, eu acho que seria o momento de ter um pouquinho mais de intensidade. Realmente estava um pouquinho à frente, o ombro à frente. O Arthur, né, o Luca fechava, como sempre, muito bem posicionado. E o Fecim também com uma nhaca, em tiriça, hein? Você viu quantas vezes você falou o nome do Fecim até agora na transmissão? Muito pouco. Talvez daqui a pouco seja uma figura a ser substituída no time da Ponte. Mas completando, eu acho que a Ponte podia meter uma pressãozinha a mais aí, um pouco mais de velocidade e intensidade, aproveitar esse momento de superioridade numérica, quando o Londrina está indo só na boa, né? Bolas compridas, tentando aquela bola para fazer a correria, velocidade lá no meio, né? Caprini, Douglas Coutinho, mas a Ponte fica com a bola, a Ponte tem o controle do jogo, só precisaria ser um pouco mais agressiva, fazendo prevalecer a sua vantagem de um homem a mais e tentar meter essa bola para a rede o mais rápido possível. 12 minutos, segundo tempo, 0-0, Londrina joga com 10. Leandrinho foi expulso no último lance do primeiro tempo. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Próximo jogo da Ponte, quarta-feira, 7 da noite, contra o Cruzeiro, que nesta rodada garantiu o acesso à elite do futebol do Brasil. 7 rodadas para o final da competição, né? Tendo aí um recorde em relação a Corinthians, Palmeiras e Portuguesa, que haviam conquistado o acesso, faltando 6 rodadas para terminar a competição. Cruzeiro com 7 conquistou o acesso
O time do Cruzeiro está dizendo que vai brigar pelo título, enfim. Mas o principal objetivo já foi conquistado, né, Gleger? Já foi conquistado e não tenho dúvida de que o Cruzeiro vai ser campeão da mesma. Olha Amaral, pé direito, um bolão pra Fecim, dominou, tá na área, dividiu, chegou Jefferson, sobrou pra Fecim, bico na grande área, controla a bola, levou pro fundo, cruzou pra boca do gol, corta lá dentro de cabeça, Simon, completa, Douglas Coutinho e coloca pra fora. O Luca aplaudiu a tentativa ofensiva do Fecim. Tem lateral para fazer a cobrança, Ponte 0-0. A macacada tá reunida no AM, no FM, curtindo o futebol da Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Guilherme Souza para Macaca, para o Alisson pela bem direita. Dominou, trabalhou, rolou na ponta para Igor Formiga. Marginal do campo, de novo para o Alisson. Tentou, domínio, marcação dupla, bola colocada para fora. GG foi o último a tocar, a bola saiu. O Alisson que joga com uma proteção na cabeça. Houve um corte ali no supercílio, exatamente naquele lance com Alan Ruschel, que o árbitro fez vistas grossas, nem sequer mostrou o cartão amarelo para o lateral esquerdo do Londrina. Bola para Igor Formiga. Ele volta para Fábio Sanches, apertado pelo Caprini. Recua mais atrás ainda para o goleiro Kaique França. Pé canhoto na bola, abre bem pela direita para Guilherme Souza. Tem campo, vem trazendo a macaca para o campo de ataque. A Ponte tem um homem a mais, tem 11 contra 10. É uma grande oportunidade para a Ponte vencer o Londrina lá dentro. Bola para Felipe Amaral. Pé direito, lançou na ponta para Arthur. Tira de cabeça Douglas Coutinho. Volta aqui na canhota, na marginal do gramado para Arthur. Controla bem a bola pertinho do banco de reservas da Ponte. Soltou para Elvis. Elvis empurrou, trabalha, insiste pela esquerda. Macaca, Arthur para Fecim. Fecim girou bonito, um bolão para Leonaldi, tá na área. Luca pediu, levantou a cabeça, cruzou para Luca, entrou, tocou e é gol! Da Ponte! Preto e branco é sua cor. É do artilheiro Luca! Tem a 10 estampada na camisa. Fecim, sumidaço no jogo. Dominou pela canhota, um passe espetacular nas costas de Jefferson para Leonaldi, jogador inteligente, dominou, levantou pro fundo, levantou a cabeça e cruzou na medida para Luca. A marca do artilheiro, cheiro do gol. Faz o L, comemora Luca. Artilheiro nato, eu faço o A de aplausos para você, Luca. Mais um dele com a camisa da macaca, marca um gol importantíssimo em Londrina. Luca, pula, sai do chão e vibra a macacada. Luca coloca lá dentro, na marca de 15 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado em Londrina. Luca, Ponte Preta 1, Londrina 0. Matheus Nogueira, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Gleger Zorzin. Gol confirmado pelo VAR, tudo certo. Jogadaça do Fecim, né? Girou em cima da marcação ali. O Leonaldi teve uma leitura impressionante, não entrou em impedimento. Sai nas costas ali do zagueiro e a metida de bola do Fecim perfeita. E aí o Leonaldi só teve o trabalho de levantar a cabeça, percebeu o Luca lá no segundo pau sozinho, bateu cruzado no chão, não deu pro Matheus, não deu pro zagueiro e aí caiu no pé de quem sabe, né? Faz o L aí que é mais um gol do Luca, golaço da macaca e aquilo que nós falávamos. Tira, faz 1-0, agora a responsabilidade joga toda lá pro lado do dono da casa, o Londrina, que vai ter que sair para tentar alguma coisa no jogo e aí pode ter mais espaços o time da macaca, principalmente no setor ofensivo. Bolis. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Para você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quase 1.200 pessoas assistindo agora simultaneamente no YouTube. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Deixe o seu like. 1-0 para Macaca.
Felipe Amaral cruzou lá dentro para Arthur de cabeça, corta. Jefferson coloca a bola para fora. Só da macaca no jogo. Meu caríssimo Edu Pinheiro. E com esta vitória, a Ponte sobe, vai a 43 pontos. Não conta pra ninguém não, viu, Edu? Mas está a 5 no G4, Edu Pinheiro. Então, rapaz, o Vascão tá olhando por retrovisor aqui, tá vendo? A macaquinha, sexta colocada, a 43 nesse momento. Londrina é o quinto com 45. Luca, olha, 20º gol do Luca em 97 jogos, somando aí as suas duas passagens, somando tudo, 2017, 2022... São 97 jogos e 44 gols. Amaral enfiou no comando para Luca. Matheus Nogueira sai do gol para fazer a defesa. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão. Fez sim, você alertava sumidaço no jogo. De repente ele pega a bola e mete para o Leonaldi, que cruza para Luca, com gol escancarado para meter lá dentro. 1-0 para Macaca, Tigrão. Mas o cruzamento do Leonaldi foi excepcional. Bonita também a jogada do Fecinho. A gente cobra de quem tem algo a dar, né? O Fecinho é bom jogador, estava participando pouco, se apresentou, foi lá e deu uma bola, enfiou uma bola no fundo do campo pro Leonaldi, que apareceu como surpresa, e o cruzamento preciso pro Luca no meio da zaga. Só acho que a Ponte, resultado justíssimo, né? Premiando a equipe que jogou mais futebol até agora, e eu só acho que a Ponte não pode cometer o erro de recuar tendo um jogador a menos. Aí é muito cedo ainda, o gol saiu a 15 minutos, agora temos 20. E a Ponte não pode recuar, garantir resultado. Tem muito jogo pela frente. Tem que continuar com a mesma postura, não optar apenas pelo contra-ataque, não, continuar comandando o jogo para meter logo o segundo e matar de vez. E a gente dizia, né? Tá mandando. Mete um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho mais de velocidade. Faça prevalecer essa vantagem numérica de ter um jogador a mais para meter essa bola na rede rápido. E aí meteu, felizmente. Agora, se recuar, vai trazer o Londrina e pode se complicar. Tem que continuar com a mesma postura, como se o jogo estivesse 0-0. 1-0 para Macaca. Mexeu. Opa, se tem alteração, ela vai pro ar. Saiu camisa 17, Douglas Coutinho. Ele tava jogando de lateral direito, né? Porque ele tava ali marcando. Era assistente do Jefferson. Exatamente. E entrou camisa 7, Danilo Peu. Anota aí. Como é que é? Danilo... Soletra aí o Peu. 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 P-E-U. P-E-U. Beleza. Tá registrado. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer o melhor em acabamento, porcelanatos, laminados, pisos, revestimentos e tintas? A Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. 1-0 para Macaca. Rasga lá atrás, Igor Formiga. Levanta a bola para o grande ataque. Luca vai brigar, a bola quica no gramado e sai. Lateral na esquerda, campo ofensivo para o time do Londrina. 1-0, a Ponte na frente, sai jogando o time londrinense. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 minutos, segundo tempo. O Arthur de novo leva uma cabeçada. Agora foi do Jefferson na parte de trás da cabeça do Arthur. Felizmente nada mais grave com ele e o árbitro marcou a falta. Mas no primeiro tempo foram os dois também, né? Isso, mas da parte de trás também na cabeça do Arthur. Agora inverteu ali, a parte da frente de um, de trás do outro, ou seja, os dois estão se tocando ali a todo momento, mas está tudo certo. O Arthur já está de pé, já está no jogo e a bola já está rolando, bola. Já passamos de 20 mil, está bombando no YouTube. Aliás, cadê as tigretes, hein? Hoje elas não vieram. As tigretes? Fã-clube do Tigrão. Cadê? Sexta-feira, com esse frio, acho que elas não vieram porque tá elas comandam o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. As tigretes. Aí, ó. Chegaram. Um beijo, Tigrão! Calma, meninas, calma. Calma, não se esbofeteiem, não se estapeiem. Calma que tem Tigrão para todas. Aí que mora o perigo, aí que eu caio liso. Aí que eu sei das consequências. Aí, ó, quero ver as consequências, hein? E elas sabem que o dono da lancha é o Cabeça Branca. Pode ir pantufa e tudo, Tigrão? Fala você, a pantufa vai sair voando aí. Qual que é a cor da pantufa, Tigrão? Black. Hã? Black.
Ah, tá bom. Black e White? Black. Não, Black só, pô. Tá bom. João Paulo vem pra cobrança da falta, levantou lá dentro. Kaique França saiu do gol pra fazer a defesa. E é o seguinte, a falta foi gerada numa chegada do Arthur. Não foi uma falta para cartão, mas o Arthur já tem cartão. Aquela velha história, né? Faz uma, faz duas, daqui a pouquinho o Arthur mostra o segundo amarelo. E outra coisa, a Ponte não precisa disso, né, cara? Tá ganhando o jogo, tá com um jogador a mais, né? Tá começando a dar a bola pro Londrina. Isso não pode acontecer, pô. Tem que continuar com a mesma intensidade. Pô, nós estamos chegando aí aos 24 minutos ainda. Tá muito cedo para sentar no resultado. Então a Ponte não pode arrefecer. Tem que continuar na mesma intensidade para tentar fazer o segundo gol. Tigrão tá soltinho, não tá não, Gleger? Tá soltaço, não tá soltinho, né? Que é isso? Tigrão, você sabe que o Tigrão ele não é 7,5 não, né? Tigrão é além disso, é mais do que 7,5. Levanta a bola, Fábio Sanches por campo de ataque, corta lá atrás a zaga do Londrina, a bola volta para Mandaca, recolhe, domina, soltou na ponta e muito forte para o GG, passe errado, a bola saiu, lateral de graça para Macaca para fazer a cobrança do campo de ataque. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos, acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Você ligado com toda a equipe de Carlos Batista na Bandeirantes, no AM, no FM, também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai lá, deixe o seu like, se inscreva no canal. A Ponte vencendo nesse momento na 6ª colocação da Série B, é a Pezona, pegando fogo na sua reta final. Até aqui apenas o Cruzeiro garantiu o acesso e o Náutico. A derrota de hoje foi uma derrota dolorida. Náutico tem 27 pontos, caminhando aí a passos largos para a Série C. A Ponte tem Cruzeiro em casa, Sampaio Correia fora, Vila Nova em casa, Tombense fora, CSA em casa, Criciúma em casa e fecha contra o Náutico. Ou seja, nas rodadas 36 e 37, a Ponte terá 2 jogos em casa contra CSA e Londrina. Aqui lançamento para Luca, ele tenta ganhar da corrida do zagueiro, saiu do gol, Matheus Nogueira levanta a bola de qualquer maneira. A bola devolvida no meio campo, Pecim vai brigar, Mandaca tocou na bola, Luca na sobra com ela, tentou para Elvis, tira de qualquer maneira Simon, volta para Arthur, coloca no chão, Leonaldi, dominou, se atrapalhou, perdeu a bola, recupera Peu tentou no comando para Caprini, chegou primeiro Igor, formiga de cabeça, recuando para o goleiro Kaique França, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo é placar de jogo para você. Já a narração do gol do Luca lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, hein? Vai lá! Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas, 25,5 segundo tempo. Em Londrina, no Paraná, gol do artilheiro Luca, fez o L, o gol do artilheiro. 1 para Macaca, 0 para o Londrina, Edu Pinheiro. Então, o Gustavo Bedon, lá da Austrália, lembrando, e muito bem lembrado, esse Leandrinho do Londrina, expulso no final do primeiro tempo, a entrada que deu no zagueiro da Ponte, Matheus Silva. Matheus Silva nem voltou para o segundo tempo, problema do joelho, né? Ele foi e jogou na Ponte, rapaz, 2015. Ele veio da base do Ituano pra Ponte, jogou um pouquinho. Depois foi pra Itália, no Napoli, voltou ao Atlético Mineiro, voltou pra Itália. E tava no Red Bull Bragantino, agora no Londrina. Londrina com 10, o Leandrinho ex-Ponte expulso. E o Londrina tem falta para fazer a cobrança, é perigo contra a meta Macaca. Contra a meta de Kaique França, o goleiro da Ponte. O empurra daqui, o empurra dali na entrada da grande área. Fecim tá indo embora. Está saindo o Fecim com a camisa 20 da Macaca. Já a informação de quem entrou no seu lugar. Vem para a cobrança da falta, Alan Ruschel. Entrou, me parece que o Bruno Alves. Bruno Alves. 70, né, Gleger? 70, camisa 70 no lugar do Fecim. É a idade do Tigrão, 70? 72, a idade do Tigrão. Falta pro time do Londrina para fazer a cobrança. A galera tá pecando no pé do Tigrão, hein? Vem pra cobrança da falta, Londrina. Quase 27 segundo tempo, 1-0 pro Macaca. Caprini, pé esquerdo, levantou pra boca do gol, subiu, tirou lá dentro o Fábio Sanches. A sobra, GG, dominou, disparou, Leonaldi. Bloqueia, desvia a bola sai em lateral pro time do Londrina para fazer a cobrança. Alô, grande Edivaldo Tits, esse ícone do rádio da televisão do interior do Brasil, brilhando no portal Terceiro Tempo, do jornalista Milton Neves, está sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Lançamento para a boca do gol, de cabeça o desvio. Só olha e observa, Kaique França, a bola vai embora pela linha de fundo. E atrás do gol do Kaique França, muitos policiais militares fazendo a segurança do jogo. É, tem os policiais ali. Aliás, ô Boris, eu tava lembrando de uma história aqui. Você sabe que o Tigrão foi lá com a dona Estela lá
numa festa, né? Sim. Aliás, era aniversário do Tigrão. Os melhores Quando do ele ano fez, da imprensa lá em Piracicaba. Não, quando ele fez 70 anos. Ele fez 70 anos, tava numa festa, lá chegou ele e a dona Estela. Aí chegou uma criancinha e falou assim: o senhor tá fazendo aniversário? Eu tô. Quantos anos você tá fazendo? 70. Aí a menina, nossa, 70. Ele falou, não parece. Ela falou, não parece mesmo. Parece 87. Que isso? Aí, Tigrão. Que história é essa, hein, Tigrão? Para com isso. Fica cutucando, fica. Em casa tá tudo bem, né? Viu? Certinho lá, tudo... Calma, tudo beleza, Juliana é brava, tudo dona sob Juliana é brava. controle, supermercado legal, geladeira abastecida. Ah, Greg, para com isso, cara. Você fez... Você fica falando aí que fez 46 anos. Você tem 46 anos de futebol, pô. Oi, gente, eu estou aqui. Aqui quem fala é o Pelé. Eu queria mandar um abraço muito especial a você, Tigrão. Aí, Tigrão. Pelo trabalho maravilhoso que você faz aqui em Campinas e região. Um super beijo para vocês aí. Um abraço. Aí, tchau. até do rei, Tigrão. Então. Isso aí que incomoda a rapaziada, né? Entendeu ou não? Sabe quem que mandou alô pro Gleger ou não? Quem, Tigrão? Ninguém. Ninguém. Lateral pro Londrina, Jefferson levantou, colocou lá dentro, Arthur subiu, não achou, voltou, tentou girar, girou e bateu pra fora o atacante do Londrina, Caprini. Foi embora pela linha de fundo. O Gleger, anota aí, ó. Saíram do Londrina Mandaca com a 8 e GG com a 10. Para as entradas de Matheus Lucas com a 19 e o 18 é o Emerson o quê? Emerson alguma coisa, é o nome composto. Emerson Souza. Isso, então é o Emerson Souza que entrou também no time do Londrina, assim como Matheus Lucas. E nessa chegada do Londrina agora, o Kaique França saiu pagando geral ali pra galera se ligar, né? Se ligar, tá ganhando o jogo, tá com um jogador a mais. Pô, põe a bola no chão. A Ponte tá desesperando. Ó o Arthur aí, ó. Mais uma do Arthur, hein? A Ponte tá dando a bola pro adversário, cara. Põe a bola no chão. Os caras estão pressionando ali. Não foi nada, né? Foi mas aí que tá. Ele já é a segunda que a gente relatou aqui, só no segundo tempo. Na terceira não vai ter como escapar, galera. Mas não foi nenhuma chegada maldosa, um lance absolutamente normal de jogo. Uma falta bem anotada. Olha o Londrina. Vem bola pro campo de ataque, o time do Londrina, placar de 1-0. A Macaca vence o jogo, passe errado, recupera Léo Naldi, mas o Elvis parece um pouco cansado, não conseguiu checar na bola, a bola saiu. Lateral pro Londrina, 30 minutos, a Ponte vai conquistando um grande resultado fora de casa. Há 6 jogos não vence fora de casa, vem Londrina, tentativa da ação ofensiva com Matheus Lucas, ele ganha escanteio. Escanteio pro Londrina, Londrina se manda pro campo de ataque, tenta pressionar na Ponte, tem escanteio, Tubarão do Paraná. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado do segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. João Paulo, pé direito, levantou, cruzou para a boca do gol, subiu, tirou Fábio Sanches. A sobra da bola para Alan Ruschel, deixou para Jefferson do meio campo, pressionado pelo Bruno Alves, recua para o goleiro Matheus Nogueira. A Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos no mercado. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Arthur domina para Macaca, solta por dentro para Luca. Luca na faixa central do gramado, adiantou demais. Perde a bola, recupera. Emerson tentou, foi para a dividida, ganhou do primeiro. O Alisson chega na disputa para ganhar. Recupera, parte com ela dominada, vem trazendo a Macaca, empurrou por dentro para Elvis. Pela meia direita no triângulo para Amaral. Agora no quarteto com Igor Formiga para Amaral. Amaral para Formiga. Formiga ajeita, domina na marginal do gramado. Volta e recomeça com Guilherme Souza. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 31,5, segundo tempo. Em Londrina, no Paraná, a macacada reunida já vibrou com o gol de Luca. A Ponte vence, Ponte Preta 0 pro Londrina, Edu. Olha, a Série B encerrada, hein? Nos aflitos, Náutico 1, Sampaio Correia de virada 3. E amanhã, 11 horas, tem Ituano e Brusque. Uma informação, Matheus Silva teve um trauma no joelho. Departamento médico da Ponte diz que não preocupa, mas devido às dores no local, não voltou para o segundo tempo. Lance da entrada do Leandrinho. Leandrinho expulso no primeiro tempo, por isso que o Londrina joga com 10. Vai lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, a narração do gol de Luca. Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas. E por precaução, Arthur foi embora na Macaca. Entrou 26, Jean Carlos.
Para mim, agiu corretamente o Hélio dos Anjos. E para você, Glegueira? Para mim também. O Arthur estava ali fazendo muitas faltas. Você vê que o Londrina, aliás, desde o primeiro tempo, né, ataca muito ali por aquele lado, né? E aí, para se prevenir, né, para não ter nenhum problema, o Hélio dos Anjos mexeu ali corretamente, na minha opinião. Vasco 48 é o quarto colocado, Londrina 45, o quinto. A Ponte nesse momento na sexta colocação com 43 pontos. Esta é a 31ª, vamos ter a 32ª, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, mais 7 rodadas, mais 21 pontos em jogo. Tem muita coisa para rolar ainda nesta Série B. A Macaca tenta com o Luca, buscou o passe do comando, chega Vilar para fazer o corte, Alan Ruschel levanta para o grande ataque, Guilherme Souza tira de cabeça. Aí a bola chegaria no Alisson, no meio do caminho, desviou no Amaral, voltou de graça para João Paulo, enfiou na ponta para Caprini, tentou matar, a bola passou, chegou Bruno Alves atropelando, não conseguiu tirar, voltou para Jefferson, para Caprini. Caprini recolhe e domina, o mais perigoso do ataque do time do Londrina. Para o Emerson, por dentro para João Paulo, para Caprini, recolheu, dominou, girou, pede passagem no Jefferson, passou no fundo, cruzou o rasteiro para a boca do gol, desviou Fábio Santos, a bola fica viva, o Alisson domina e sai driblando para Macaca, ele ajeita, domina, chama a falta não vem, recua para Jean Carlos, que enche o pé canhoto, levanta a bola para o grande ataque, Luca isolado, vai brigar, tira lá atrás Simon, a bola encobre Bruno Alves, volta para Emerson com o pé direito, levantou no comando, chega primeiro da cobertura, Leonardo entra e quarta, coloca a bola para fora, cedendo lateral para o Londrina, mesmo com 10, o Londrina tenta vir para o campo de ataque, bola para o Peu, ajeita, pé canhoto, cruzou lá dentro, passou por todo mundo, vai saindo lentamente pela linha de fundo, é só tiro de meta. A Ponte está chamando demais o Londrina, não tá não, Tigrão? Olha, a Ponte parou de jogar, né? Parou de jogar erroneamente, estratégia completamente errada, o Luca extenuado fisicamente, o Elvis totalmente fora do jogo também fisicamente, é uma pena, né? E agora, para poupar de uma possível expulsão o Arthur, aí o Hélio dos Anjos vem com o Jean Carlos. Só que duas que ele foi já perdeu, né? Você vai ver a carga nesse final de jogo, ainda tem muito jogo pela frente, que o Londrina vai fazer. Então tem que botar alguém para cobrir ali. Porque ele não dá conta, não tem jeito. Foi numa de cabeça, perdeu, foi uma por baixo, perdeu. E a Ponte, lamentavelmente, está abrindo mão da vitória. Está abrindo mão de matar o jogo. Parou de jogar, simplesmente parou. Fica devolvendo a todo momento a bola para o Londrina, tocando lateralmente. Não agride mais, uma lentidão impressionante. Tá abrindo mão da vitória, Ponte. Vem o Londrina, Danilo Peu cruzou para a boca do gol, corta Igor Formiga lá dentro, a bola volta para Leonardo, no rebote para Bruno Alves, tenta encaixar o contra-ataque, recolheu, dominou Bruno Alves, parou, prendeu pelo lado esquerdo do campo, girou para cima da marcação do Jefferson, marcação dupla, ganha lateral. Segundo o árbitro, a bola bateu ainda no Bruno Alves antes de sair. Agora foi no grito, né? Claramente o capitão João Paulo foi lá, reclamou com o Bandeira, que não teve dúvidas. Marcou lateral para o Londrina. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Bola para o Londrina com Emerson para Jefferson, de primeira para João Paulo beira meia direita, faz bom corte para cima de Felipe Amaral, carrega a bola na vertical, enfiou no comando, chega Jean Carlos para fazer o corte para Macaca, solta para Bruno Alves, no corredor para Jean Carlos, pressionado pelo Jefferson, para Bruno Alves, limpa bem o lance, procura alguém pela direita, tentou a inversão, pegou mal na bola. A bola volta para o time do Londrina no meio campo. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br, siga no Instagram, @Golcare Saúde, Golcare, G-O-C-A-R-E, Golcare. No quinto sinal, são 23 horas 15 minutos. Aqui tem o Alisson para Macaca, tentou invadir a área pela direita. Chega bem o zagueirão Vilar. Dá o corpo, protege, a bola sai. É tiro de meta para o Londrina. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos. Além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11 o código de área 964290680. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37 minutos, segundo tempo.
Londrina perigosamente, Danilo Peu, travado por Fábio Santos, a bola saiu, é tiro de meta. Tiro de meta para Macaca, confirmando. No estádio do Café, gol de Luca aos 15 minutos da etapa final. Ponte Preta 1, Londrina 0. Opa, amistoso na França hoje, Brasil 3, Gana 0, gol do Marquinhos e 2 do Richarlison. Terça-feira, novo amistoso em Paris, Brasil e Tunísia. Único jogo do Brasileirão, domingo, São Paulo e Avaí, 20 horas. Na terça, Santos e Atlético Paranaense na vida. Os demais só na quarta. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado no AM, no FM, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Teremos 2 alterações, as 2 últimas da Macaca. Sai o artilheiro Luca, mais um dele com a camisa da Macaca, está entrando o 13. Quem é o 13, Glaguer? O 13 é o Bernardo, vai ter uma dobra lá pelo lado direito, tá saindo o Alisson, né? E ele entra lá para fazer uma dobra com o Formiga e tá entrando o Ribamar na vaga do Luca. O Luca, como disse o Tigrão, estava cansado, né? Cansou, correu uma barbaridade, fez o gol da Ponte e agora o Ribamar aí deve dar um fôlego a mais a esse ataque. E ele é um jogador que segura, né? A Ponte tá precisando segurar um pouco mais a bola. Você vê que o Elvis agora ali caiu em cima, chamou uma falta. É isso que a Ponte tem que fazer, pô. Tá ganhando o jogo, tá aí quase 39 minutos. Então segura a bola na frente, tem um jogador a menos, pisa na bola, volta, gira de um lado pro outro. Esse é o jogo que a Ponte tem que fazer. E até o momento não está fazendo. Está dando a bola toda hora para o Londrina. E a Ponte, portanto, com estas 2, fecha as 5 alterações. O Hélio dos Anjos não pode mais mexer no time ponte-bretano. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação, a primeira gratuita. 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E aí, Tigrão, estas últimas 2 mexidas na Macaca que vence por 1-0, quase 40 do segundo tempo. Só queria uma confirmação de vocês aí, né? Então ele tirou o Elvis. E o Luca. Não, o Elvis não. O Alisson e o Luca. Ah, o Elvis continua. Não, eu fiz uma anotação aqui no Elvis, mas o Elvis então continua. Ele tira o Luca, vem o Ribamar. Bom, é oxigenar o time agora, né? Tentar ficar um pouco mais com essa bola, mas a Ponte administra a migalha, né? Jogando com um homem a mais, merece o resultado, não há dúvida disso. Mas já perdeu a oportunidade aí de ter uma postura mais agressiva e matar o jogo, jogando na casa do adversário, placar mínimo 1-0. Uma bola marota aí pode tirar os 3 pontos importantíssimos da Ponte, porque a Ponte não foi ousada. A Ponte não teve ambição depois que fez o gol. Depois que fez o gol, há 15 minutos, a Ponte parou de jogar e traz o Londrina para cima. Tenta o Londrina já, mais 2 mexidas no Londrina. Com 40 minutos, o Adilson Batista está preparando 2 alterações. Sanasa Campinas, primeiro lugar no ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Chegamos a 40 minutos, 1-0 para Macaca. Pulando para 43, com esse resultado praticamente eliminando o risco de rebaixamento. Quer queira ou não, a Ponte está lá, na luta, brigando, persistindo esse resultado pelo acesso. Vasco 48, Londrina 45, Ponte 43 com 21 pontos em disputa. Apaixonados por ferramentas e profissionais, na Anhanguera você encontra tudo o que precisa. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Com quase 26 mil visualizações no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estádio do Café, 31ª rodada, Ponte Preta 1, gol de Luca. Londrina 0, Edu. Luca, 20 gols esse ano pela Macaca. Ponte, nesse momento, 6ª colocada, 43 pontos. E na quarta, às 19, majestoso, Ponte Cruzeiro. Esse é o bicho. Rádio Bandeirantes. Olha, 2 alterações no time do Londrina. Saíram Alan Ruschel, meia dúzia, e também o Jefferson, camisa 2, os 2 laterais. Para as entradas de Samuel Santos com a 22
e de Gabriel Santos com a 21, portanto, as últimas alterações do jogo. Vem embora Macaca com o Ribamar lá pela direita, dominou, girou, falta! Falta para cima de Ribamar, o jogo está parado no campo ofensivo e a falta para Macaca. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. A Macaca tem falta para fazer a cobrança. Estamos entrando na reta final do jogo, naquela parte final dramática. A Ponte vai conquistando um grande resultado, não vence a 6 jogos fora de casa, 3 empates, 3 derrotas, está voltando a vencer em uma situação sensacional na reta final da Série B. Tem falta para bater, vem para a bola Elvis, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro, tira o zagueiro, Leonaldo tocou na bola, a bola voltou, Ribamar ajeitou para Bruno Alves aqui na ponta, chegou o primeiro, ganhou do zagueiro, linha lateral da grande área, saiu da área, ainda Bruno Alves protege, chamou, acionou Jean Carlos, ele domina, ajeita Samuel Santos na marcação, tentou passe no comando, boa bola para Leonaldo, cruzou, fechado para a boca do gol, entra e corta, tira João Paulo, completa de qualquer maneira Samuel Santos, volta para Felipe Amaral, com peito para Elvis, Elvis levantou a bola para ele próprio pegar, chegou, corta a zaga, voltou no rebate do meio campo, Guilherme Souza desviou, chegou Igor Formiga, tocou na bola, vai brigar Bernardo, ganhou na corrida, mas o outro já havia paralisado. Toque de mão. Marcado um toque no braço do jogador do Londrina, os seus jogadores do Londrina estão pressionando o árbitro, falta para Ponte. Né? Foi toque de mão. Na origem ali da origem do contra-ataque, o atleta do Londrina tocou com o braço na bola. Estamos vendo aí o lance, olha lá. Foi camisa 21 Gabriel Santos. Gabriel Santos. Então foi falta. Tá certo o árbitro. É claro que eles vão pressionar, né? Porque depois acho que foi nem o Gabriel reclamou, né? Quem tocou na bola com o braço não reclamou. Exatamente. Olha o Elvis metendo boa bola para Bruno Alves. A bola deu uma quicada, dificultou o domínio, mesmo assim vai atrás, controla a bola, bico na grande área. Bruno Alves botou na frente, procurou alguém no comando. O Elvis abriu, ele parou, rodopiou, girou, protege, fica com a bola, gasta o tempo. Pé direito, cruzou lá dentro nas mãos do Matheus Nogueira. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto já já. E o comando vai ser dele. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro comanda o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço e muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Aeropisos, conheça a nova loja da Aeropisos na Avenida das Amoreiras 4079 no Vila Rica. Acesse aeropisos.com.br. Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar, WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic, chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E a Anhanguera Ferramentas, atenção profissional e apaixonados por ferramentas. Só na Anhanguera você encontra as melhores ofertas. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Jogo aberto já na Bandeirantes, vem para a Macaca. Fábio Sanches tentou no comando, Elvis caiu, falta lá atrás. Falta lá atrás para cima do Fábio Sanches, o zagueiro camisa 3, o Vilar pegou a bola, jogou a bola violentamente contra o gramado. Ele queria o quê, Gleger Jorge? Vai tomar um cartãozinho ali. Bobo, né? De graça, juvenil. O problema é que o árbitro, ele foi inteligente agora, né? Melhorou o árbitro no segundo tempo, na minha opinião. Depois da expulsão lá, ele parece que entrou no jogo. Você vê que ele estava de costas, mas ele percebe que o Fábio Sanches foi calçado, né? Deu a falta. E aí o zagueirão lá, o camisa 3, o Vilar, né? Jogou a bola no chão, fez uma papagaiada e tomou um amarelinho. Foi pro João Paulo, hein? 46 minutos e meio. Eu acho que foi o Vilar, viu, Tigrão? A imagem mostrou o João Paulo, né? Mas ele deu o cartão. Deu o cartão pro Vilar, que o Vilar jogou a bola no gramado. Vamos ver a confirmação. Mas o João Paulo tinha dado uma pegada lá atrás também. Vem embora, Macaca, Ribamar caiu, vamos até 49, o Atro mandou seguir. Pois não, Gleger, quer falar? Fala aí. Eu ia dizer isso, 4 minutos, vamos até 49, estamos com 46,50. Está faltando muito pouco para a Ponte conquistar um grande resultado nesta reta final de Série B. Para ficar ali no bolo, para ficar no bolo. A galera curtindo pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, uma audiência realmente espetacular. Estamos bombando
bombando no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. 47,5. Tem que segurar agora. Tem lateral o time do Londrina para fazer a cobrança finalzinho do jogo. Cruzamento. Gabriel escorou de cabeça para o meio da área. Corta Fábio Sanches. A sobra da bola com todo cuidado. Jean Carlos chegou, dividiu a bola, sobrou. Escanteio. Escanteio. É sufoco contra a Metra Macaca. Tem escanteio, Londrina para fazer a cobrança. Quase 48, já vamos entrar no minuto final. 1-0 para Ponte, gol de Luca. Vem para a cobrança do escanteio, o time do Londrina, quebra a direita, vem João Paulo para a bola. Autorizado, levantou, Kaique França, saiu do gol, deu um soco na bola. A Ponte procura a bola para chegar no contra-ataque, chega primeiro João Paulo, levanta lá dentro, Fábio Sanches tira mais uma. A sobra para Ribamar, Ribamar recorre, domina, carrega a bola, leva a bola para a linha de fundo, gasta o tempo, chama falta, ele cai, o Atro mandou seguir o Atro, a bola volta para o time de Londrina. Samuel faz boa finta, escapou, limpou, deixou para Emerson abriu livre para Caprini, 48,5, 30 segundos, tentativa de passe errado, Léo Naldi cortou, recupera a Macaca, finalzinho de jogo dramático, a Ponte vai conquistando um grande resultado. Alô Macacada, tá faltando muito pouco para a Ponte conquistar a vitória fora de casa diante do Londrina, para subir a 43 pontos, para ficar a 5 no G4. Vem embora Macaca, Ribamar abriu na ponta, boa bola metida para Bernardo gastou tempo, vai terminar o jogo em Londrina. Bernardo ajeita, domina, faz boa finta, escapou, rolou para Ribamar, dominou, limpou, bateu no canto e é golaço! Gol da Ponte! É de Ribamar, tem a 14 estampada na camisa, um gol que marca definitivamente a sua volta para o futebol, depois de uma grave lesão, depois de uma recuperação que demorou. Ribamar está de volta, ele recebe de Bernardo na entrada da grande área, olha a movimentação do goleiro e dá um tapa na bola, espetacular do ângulo do goleiro do Londrina, para fechar o caixão do Tubarão, para decretar mais uma vitória da Macaca na Série B. Ribamar, eufórico, tira a camisa, comemora. Ribamar, pula, sai do chão e vibra a Macacada. Ribamar, 49 minutos em segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado. Ribamar, quando apita um árbitro, termina o jogo. Ribamar, cumprimentado por todos, predestinado, ele está de volta. Se ajoelha no centro do gramado. Uma imagem incrível que marca o retorno de Ribamar. Aponta para o céu e agradece. A Macaca vence o Londrina por 2-0 e está na briga. Alô Macacada, a Ponte Preta está na briga. Matheus Nogueira, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do golaço de Ribamar é esse, Gleger Zorzinho. É, cara, que jogada do Bernardo lá pelo lado direito, né? Acreditou até o último instante, fez a jogada, deu para trás no pé do Ribamar. Merecido demais. Eu fico até emocionado, porque a gente sabe a dificuldade que esse rapaz passou, né? De uma contusão seríssima, de uma recuperação que é muito dolorida. Ele teve uma lesão do tendão de Aquiles, não é fácil, cirurgia, foi lá, se recuperou, voltou e tá aí, ó, foi coroado todo o trabalho, toda a dedicação, todo o empenho, né? Todo o profissionalismo do Ribamar. Fico muito feliz. Feliz pela vitória da Ponte. Foi uma vitória na garra, na vontade, na superação e também na técnica, porque a Ponte foi superior a todo momento do jogo.
e foi coroada aí com o gol do Ribamar, matando, fechando o caixão no último segundo de jogo. Bola. Jogo encerrado, vitória da Macaca, deu Ponte em Londrina. Ponte Preta 2, Luca e Ribamar. Faz a festa macacada, Ponte venceu. Ponte Preta 2, Londrina 0. Na sequência vem aí Edu Pinheiro e depois tem o jogo aberto. Fique ligado, valeu Macaca, parabéns Ponte Preta. Vitória gigante, Ponte Preta 2, Londrina 0. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro. Meus amigos, uma noite maravilhosa. Primeiro lugar de tudo, nosso muito, mas muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua audiência. Mais de 20 mil que passaram pelo YouTube. Aumenta a nossa responsabilidade, nosso carinho pelos ouvintes e recebendo mais ainda muito carinho aí de vocês. Muito obrigado mesmo. Vitória sensacional, espetacular, Macaca garantida na Bezona em 2023. E tá aí, né? A Ponte sexta colocada, dormindo na sexta com 43 pontos. A única equipe que pode ultrapassar a Ponte é o Ituano, que tem 41. Ituano que ainda vai jogar, né? E o Vasco perdeu na rodada, tem 48, é o quarto colocado. Em quinto, Londrina congela nos 45. Em sexta, Ponte com 43. Lembrando que Vasco e Londrina se enfrentam na próxima rodada lá em São Januário. E a Ponte recebe aqui o Cruzeiro. Vamos ouvir aqui os gols. O Luca completando 97 jogos. Aliás, no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, Leandrinho do Londrina expulso, uma entrada aí no zagueirão da Ponte, no Matheus Silva, no joelho. Tanto é verdade que Matheus Silva não voltou para o segundo tempo. Entrou Guilherme Souza. Vários fizeram uma partidaça, isso aí já é com o Tigrão e com o Gleger. Mas para você curtir aí a nossa Bandeirantes, continuar curtindo, para você saborear esta vitória da Macaca, a vitória expressiva, e fazia tempo que a Ponte não aprontava. Aliás, esse ano, veja bem, a Macaca para aprontar, terminar com a festa dos outros, era a mesma. Até que o público não foi tão grande assim em Londrina. Mas se o Londrina vencesse, encostava no Vasco. Chegaria ao mesmo número de pontos do Vasco, o mesmo número de vitórias. O Londrina só não ultrapassaria o Vasco pelo saldo de gols. Mas a Macaca estraga a festa do bom Londrina. Vamos lá, o gol do Luca. Gol no segundo tempo, Macaca com a mais. E se aproveita disso. Uma jogada sensacional de Fecim. E também do Leonaldi, Luca fazendo 1-0 aos 15 do segundo tempo. O trabalho insiste pela esquerda, Macaca, Arthur para Fecim. Fecim girou bonito, um bolão para Leonaldi, tá na área, Luca pediu, levantou a cabeça, cruzou para Luca, entrou, tocou e é gol! Da Ponte! É do artilheiro Luca! Luca! Tem a 10 estampada na camisa. Fecim, sumidaço no jogo. Dominou pela canhota, um passe espetacular nas costas de Jefferson para Leonaldi. Jogador inteligente, dominou, levantou pro fundo, levantou a cabeça e cruzou na medida para Luca. A marca do artilheiro, cheiro do gol. Faz o L, comemora Luca. Artilheiro nato, eu faço o A de aplausos para você, Luca. Luca, mais um dele com a camisa da Macaca, marca um gol importantíssimo em Londrina. Luca, pula, sai do chão e vibra a macacada. Luca coloca lá dentro, na marca de 15 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte-bretana. Tá registrado em Londrina.
E pelo zap aqui, pessoal vibrando. Eita, macaca safada! Vai me dar uma boa noite de sono. Eita, seu Edu, que vitória linda. Grande macaca, assinado Dadá de Barão. Ponte, vitória fora. 3 pontos, sexta na tabela, diz aqui o Matozinho. Edu, se não fosse o começo, a macaca perdeu aqui pro Londrina. A Ponte aqui empatou com o Sampaio Correia. A Ponte acabou contra o Novo Horizontino aqui no Brajestoso, acabou perdendo. Olha aí, tá vendo? Esses resultados aí, se não fosse o começo, hein? Mas não esquece não. Você tá querendo ouvir o segundo gol, né? O segundo gol, Ribamar, numa narrativa espetacular e muito bem lembrado pelo Boris. A recuperação de Ribamar, que teve uma contusão no último jogo do Paulistão contra o Ituano, jogada de Bernardo. E olha que ambos entraram, olha que coisa, hein? Entraram aos 38 do segundo tempo. Bernardo e Ribamar. Bernardo no lugar do Alisson, Ribamar no lugar do Luca. E olha o que aconteceu em instantes finais. O Boris é com você. Vai terminar o jogo em Londrina. Bernardo ajeita, domina, faz boa finta. Escapou, rolou pra Ribamar, dominou, limpou, bateu no canto e é golaço! Gol da Ponte! É de Ribamar! Tem a 14 estampada na camisa! Um gol que marca definitivamente a sua volta para o futebol! Depois de uma grave lesão, depois de uma recuperação que demorou, Ribamar está de volta! Ele recebe de Bernardo na entrada da grande área. Olha a movimentação do goleiro e dá um tapa na bola! Espetacular do ângulo do goleiro do Londrina! Para fechar o caixão do Tubarão, para decretar mais uma vitória da Macaca na Série B. Ribamar, eufórico, tira a camisa, comemora. Ribamar! Pula, sai do chão e vibra a macacada. Ribamar! 49 minutos do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte-bretana! Alô, Benegildo, da parte de cima do São Bernardo. Alô, Santino Martins, Ribagol, dizendo aqui o final 76-21. Muito bem, vamos lá, Tigrão, queremos ouvir, hein? O Londrina 0, Operário 2. Aliás, Londrina 0, Ponte, do que Operário, seu Deus? Londrina 0, Ponte 2. Uma vitória muito justa, muito importante, grandiosa, meritória da Ponte na cidade de Londrina. A Ponte fez um bom primeiro tempo, nós já dizíamos no intervalo, eu frisava isso, o Gleger também, de que se o panorama do jogo fosse o mesmo para o segundo tempo, mesmo sendo em Londrina, mesmo tendo essa superioridade aí em termos de classificação do Londrina, mas ele perdeu um jogador praticamente no último lance do primeiro tempo, o Leandrinho, com uma entrada desleal, né? Irresponsável, que inclusive tirou do jogo o Matheus Silva, foi expulso e o Londrina voltaria para o segundo tempo com um jogador a menos. E se a Ponte mantivesse o mesmo panorama do primeiro tempo, ela estava muito próxima de conquistar uma vitória lá no norte do Paraná. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que a Ponte poderia ter liquidado a fatura antes, fez o gol a 15 minutos, não tinha muita intensidade, não fazia prevalecer a vantagem numérica, mas num lance, aí sim, de objetividade, de verticalidade pelo lado esquerdo, o Fecim estava apagado no jogo, tanto é que foi sacado, né? Foi uma das primeiras substituições aí processadas pelo Hélio dos Anjos, fora da contusão, essa é a verdade, porque o Matheus Silva saiu no intervalo, entrou o Guilherme Souza muito bem no jogo, esse foi por contusão, a próxima foi o Fecim, depois as outras, Bernardo, Ribamar, Jean Carlos, mas o primeiro a ser sacado por opção técnica foi o Fecim. Ele não estava bem no jogo, mas arquitetou, protagonizou ali um lance muito bonito, metendo o Leonaldi, que apareceu como elemento surpresa,
quase que como um ponta no fundo do campo, e ele foi lá e cruzou, levantou a cabeça com muita consciência, o Luca fechava, como sempre, muito bem posicionado, com muito faro de gol, meteu 1-0 a 15 minutos. E a tendência era que a Ponte liquidasse o jogo, porque o Londrina não esboçava assim uma reação com um pouco mais de qualidade, não esboçava uma reação que levasse perigo contra a Ponte. A verdade é que o Londrina, com um homem a menos, se desmanchou e já no primeiro tempo inteiro, com 11, o Londrina não conseguiu, a bem da verdade, fazer prevalecer os aspectos campo e torcida e não incomodou muito a Ponte, também pela postura de organização, de um time que marcou muito, de um time que não recuou, de um time que não se preocupou em ficar apenas jogando no contra-ataque. Então, o Londrina não foi bem no primeiro tempo também pela forma com que a Ponte conseguiu neutralizar o seu adversário. Aí volta, foi melhor no primeiro tempo a Ponte, volta com um jogador a mais, faz o gol a 15 minutos, a tendência era que a Ponte ampliasse e que não corresse nenhum risco diante do adversário, mesmo dentro da sua casa. Só que a Ponte diminuiu muito a sua intensidade. A Ponte passou a deixar o Londrina aparentemente comandar o jogo, e aí todo mundo sabe como é que é o futebol. Tá com um a menos e tal, mas essa bola toda hora triscando, o Londrina toda hora chegando, mesmo errando, mesmo desordenadamente, mas passou a dominar o jogo porque a Ponte administrava, para mim, de forma equivocada, a vantagem mínima de 1-0 e não precisaria ter corrido os riscos que correu. E aí, na última bola do jogo, já a 49 do segundo tempo, Bernardo, que entrou pelo lado direito, né? Entrou no lugar do Alisson, e aí o Hélio trouxe o Igor Formiga um pouquinho mais por dentro, para fechar, para encurtar os espaços. Em alguns momentos fazia a dobra pelo lado direito, em outros deixava o Bernardo e punha o Igor Formiga um pouco para dentro do campo. E aí, numa estocada, a Ponte já praticamente com a vitória assegurada, que era a última bola do jogo, o Bernardo fez um grande lance no fundo, driblou, ganhou, levantou a cabeça, tocou para trás para o Ribamar, lado direito, e aí o Ribamar, com muita consciência, com muita categoria, com uma perna canhota que todo mundo sabe que é muito precisa, deu um tapa na bola, no ângulo, tirando do goleiro, com força, com jeito e com força, que é raro acontecer. Fez um golaço e a Ponte, praticamente no apagar das luzes, fez o segundo gol que poderia ter feito antes e não precisaria até ter corrido algum risco dentro da partida, porque jogava de forma soberana e comandava totalmente a partida. A Ponte tinha o domínio, tinha o controle do jogo. Porém, lógico, de forma às vezes consciente, de forma às vezes até por circunstância de jogo, a Ponte deu uma relaxada, ficou lenta, né? Trazia o Londrina para cima de si, felizmente não tomou o gol, até também pela boa postura da zaga, entrou muito bem o Guilherme Souza em lugar do Matheus Silva, que saiu contundido. A Ponte segurava o samba, mas de alguma forma perdeu a oportunidade de ter liquidado antes. Aí na última bola do jogo liquidou, belíssimo gol do Ribamar, para mim uma vitória incontestável, indiscutível, uma vitória de autoridade, uma vitória onde em alguns momentos a Ponte encarnou a Ponte de quando joga em casa, e não aquela Ponte tímida, lenta, aquele time sem iniciativa e sem personalidade da maioria dos jogos fora de casa. Hoje, o time se conscientizou que o campo é do mesmo tamanho, que a bola tem a mesma calibragem e o mesmo diâmetro, e que do outro lado também tem 11. Então por que joga só em casa e não joga fora? Hoje jogou bem, comandou, poderia ter sido até mais, teve as melhores ações dentro da partida, e se podemos colocar algum senão é essa estratégia, de depois de ter feito 1-0, ter diminuído muito a intensidade, mas ao final acabou dando tudo certo, uma vitória importante que para mim mantém a Ponte na Série B para o ano que vem, ainda não matematicamente, mas virtualmente, a Ponte não terá mais nenhum tipo de problema com o rebaixamento, e fica aí, né, essa expectativa de número, apenas de número. Eu acho ainda muito difícil, eu acho
uma possibilidade utópica imaginar o acesso, mas matematicamente existe a possibilidade. A Ponte aí às 7 rodadas do final está a 5 pontos do Vasco, que hoje é o 4º colocado. E o Londrina patinou, parece que entrou com foco na grande decisão contra o Vasco, achando que já teria passado pela Ponte, e nós viemos pontuando isso aí na quarta-feira, na quinta, hoje também, de que talvez esse fosse um fator que pudesse beneficiar a Ponte. O Londrina, já pensando num confronto direto pelo acesso contra o Vasco, já botando na sua contabilidade 3 pontos no jogo de hoje, chegaria a 48 em 31 rodadas e se igualaria ao Vasco, e de repente perdeu um pouquinho do foco da partida. Mas esse é um problema dele, e isso não tira o mérito da vitória justíssima da Ponte, que jogou bem, que foi ao norte do Paraná para ganhar o jogo e ganhou, e está de parabéns por isso, num placar clássico que não deixa margem a nenhuma dúvida. É bem verdade que o último gol aconteceu na bola final, no minuto final, mas ainda assim o movimento geral de ações da partida mostrou um time mais organizado, melhor distribuído em campo, com muita entrega física e que, nos momentos em que teve a possibilidade, meteu a bola na rede. Portanto, grande vitória da Ponte, importantíssima, e que embala o time aí para um jogo maravilhoso na próxima quarta-feira, com casa cheia contra o Cruzeiro, já promovido à primeira divisão no estádio Moisés Lucarelli. Grande jogo da Ponte, vitória marcante, vitória de autoridade no norte do Paraná, meu caríssimo Edu Pinheiro. Ao final, Ponte 2, para você que está ligando o rádio agora, está chegando no carro aí, está ouvindo a Bandeirantes, estava num evento, estava de repente numa festa, anote aí, final em Londrina, Ponte 2, Londrina 0. Edu Pinheiro. Eu estava olhando aqui nas últimas 15 rodadas, a Ponte saiu da 18ª zona de rebaixamento com 15 pontos, ela subiu para a 6ª colocação com 43 nesse momento. Então a Ponte, olha, de 15 para 43, a Ponte ganhou 28 pontos em 15 rodadas. É claro, amanhã o Ituano joga pela manhã em Itu contra o Brusque. Se o Ituano vencer, ultrapassa a Ponte. Mas de qualquer maneira, a Ponte termina ou em 6º ou em 7º, vai ganhar pelo menos uma posição ou duas. Vamos aguardar. Olha, sai o público em Londrina, hein? 5.469, 5469, renda 173.765. Londrina 0, Ponte 2, gols de Luca e Ribamar. E queremos ouvi-lo, Gleger Zorzin. Bom, Edu, vitória realmente merecida. A Ponte fez por onde? Desde o primeiro tempo, jogando em cima do Londrina, jogando no campo do adversário. Você vê que o Kaique França não fez aí nenhuma defesa na partida, nenhuma defesa importante no jogo, uma ou outra ali, defesa de segurança, mas assim, a Ponte mandou no jogo. Tigrão estava aí dizendo, e eu quero dizer que eu concordo 100%. Nós falávamos, olha, se voltar com essa intensidade como jogador a mais, vai ganhar o jogo. E foi o que aconteceu, né? A gente tem que ressaltar aqui, sem dúvida nenhuma, a entrada do Guilherme Souza no segundo tempo, né? Foi bem no jogo. Fábio Sanches, um monstro, mais uma vez, no sistema defensivo. As laterais da Ponte, o Formiga voltando bem, né? O Leonardo, o Amaral, que é um jogador que aparece muito pouco, mas tem uma função extraordinária de proteção de primeira linha. Fez com muita maestria hoje. O Alisson correndo uma barbaridade. O Elvis articulando e armando. O Fecim, mesmo não fazendo um jogo daqueles que a gente gosta de ver o Fecim, mas participando efetivamente do lance do primeiro gol, do lance que abriu o caminho da vitória da Ponte. O Lucas, jogador decisivo, está sempre bem colocado, sempre no lugar certo, né? A jogada do Leonardo, que não dá também para deixar, a leitura de jogo que teve na metida de bola do Fecim. Ou seja, temos que sim parabenizar o time da Ponte, porque venceu de um time que poderia encostar no G4, de um time que vem fazendo um campeonato muito equilibrado.
Esse time do Londrina é um time muito bom jogando, principalmente em seus domínios, lá em Londrina, lá no Estádio do Café, e a Ponte não fez por onde. Não fez por onde. Estava enfrentando um time que estava precisando da vitória para encostar lá no G4, estava enfrentando um time que vinha numa crescente, que vinha numa ascensão muito boa, que precisava do resultado positivo, mas não ficou atrás, ficou só se defendendo, jogou, encarou, partiu para cima, mesmo na igualdade, antes da expulsão do jogador do Londrina, a Ponte era melhor no jogo, nós falávamos isso. Segundo tempo, comandou, dominou. Teve depois sim do gol, baixou um pouquinho a linha, esperando um pouco mais, uma espécie de manutenção do resultado, errando alguns passes, alguns jogadores desgastados, mas as mexidas do Hélio foram fundamentais. Haja vista que no final do jogo, os dois jogadores que participaram do segundo gol, o Bernardo, que entrou ali para uma espécie de dobrada de lateral lá pelo lado direito, fez uma grande jogada, deu para o Ribamar, e merecido, né, Edu? Merecido. Ribamar que passou momentos turbulentos aí na carreira, contusão seríssima, deu a volta por cima, já tinha entrado em alguns jogos e entrado bem, foi muito elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos, e tá aí, ó, tá aí o resultado da perseverança, do profissionalismo, né, da entrega no dia a dia para a recuperação, para voltar ainda esse ano e sair coroado hoje aí com uma vitória importantíssima e com um gol dele. Então tá de parabéns o Hélio também pela estratégia de jogo, em não ficar atrás, em não ficar só se defendendo, e a Ponte mereceu o resultado. Belíssima vitória da Macaca, 2-0, e agora, Edu, é olhar para cima. Como você disse aí, o Vasco tá ali de olho no retrovisor, e agora apareceu a Macaquinha, e isso é importante demais. É importante demais, e importante mais ainda, em ver esses atletas que até então eram criticados, eram questionados, e hoje estão aí com uma esperança, digamos assim ainda, de buscar o G4 da Bezona, Edu. Olha, viva o futebol de Campinas, hein? Na terça, o Bugre, Guarani 2, Novo Horizontino 0, hoje a Ponte 2-0, Londrina lá. Olha, Guarani é o 16º, é o primeiro fora da zona, com 35 pontos. O CSA tem 32, tem 3 a menos, mas vai fechar a rodada segunda-feira, é CSA e Tombense. Se o CSA vencer, também chega a 35, mas o Guarani ficaria com uma vitória a mais. Então o Bugre, por enquanto, se mantém na 16ª. Só que na sexta-feira que vem, tem CSA e Guarani lá no Rei Pelé. A Ponte quarta, Ponte Cruzeiro, às 19 horas. Macaca, repito, sexta colocada, com 43 pontos. E mais uma vez aqui registrando que se Ituano ganhar amanhã do Brusque lá em Itu, o Ituano ultrapassa a Ponte. Mas é a vida que segue. Muito obrigado pela audiência. Vem aí, fica o convite, o jogo aberto. Tem o craque do jogo, tem o gabarito, o conceito jogador por jogador. Antes, a defesa do jogo, a defesa e a sorte do jogo. Vale a pena ouvir, hein? É isso aí, meus amigos. Obrigado, fica o convite. Seguimos em frente. Aqui fechado, Londrina 0, Ponte 2. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja motorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Na Bandeirantes, o craque do jogo. E o goleiro da Ponte não fez uma defesa, cara. Impressionante. Teve cortes, cruzamentos e tal, mas não teve uma defesa. Alô, Edson Elias. Boa noite, seu Edu. Parabéns à macaquinha safada. Isso é verdade. Seu Edson Elias, a macaca pra estragar a festa dos outros é com ela. Pra ela não faz nada, mas pra estragar a festa dos outros... Oi, vamos lá. Ô, Bolis, o craque do jogo. Valeu, Edu, de volta na programação da Rádio Bandeirantes. Que grande vitória, né? Vitória maiúscula da Macaca, agora há pouco lá em Londrina por 2-0. E hoje fica fácil a gente votar, né? Afinal de contas, foram muitos destaques nesta vitória da Ponte 2-0. A Ponte na briga, hein? 21 pontos ainda em disputa. Agora, pela superação, por tudo que ele passou, está de volta, marcou um golaço, sempre teve muita qualidade, às vezes até menosprezado por algumas equipes por onde ele passou, por torcedores, mas a superação é algo sensacional de um jogador de futebol. Jogador que passa por uma cirurgia, passa por esse período de recuperação. Então, como motivação, até por isso, e pelo golaço que ele fez, eu fico com Ribamar, o craque do jogo, conceito muito bom para ele, ou melhor, conceito ótimo para Ribamar e também para Macaca. Valeu, Edu, grande e forte abraço a você e até a próxima. E para você, ótimo em dobro por aquilo que narrou e por aquilo que demonstrou o reflexo no gol do Ribamar, que você pegou e lembrou da condução, uma narrativa espetacular. Oi, Gleger, o Ribamar tem um voto, a voto do Boris, e o seu, Gleger? Eu vou na do Bolis. É importante demais, né? Ver um jogador que passar por tudo que passou o Ribamar. E ele tem entrado, o Hélio tem dado oportunidade a ele, tem entrado bem. E hoje entrou e fez um golaço, né? Gol de artilheiro, gol de centroavante. Ribamar, o craque do jogo. Vamos lá, Tigrão, o craque do jogo. Bom, eu gostei da iniciativa do Bolis e do Gleger de prestar uma homenagem, né? É um voto assim para levantar a moral, tal, de um jogador que está voltando, fez um lindo gol. Mas eu tenho que ir, já ganhou, então eu vou na parte mais técnica do conjunto do jogo. Entendi perfeitamente aí a maneira de escolher, até porque a Ponte não teve um super destaque individual, o time foi um todo, mas eu não posso deixar de votar no Elvis, né? O Elvis está jogando uma barbaridade, ele não tem explosão muscular, ele não tem velocidade, mas está pondo a bola onde quer, dá cadência, dá qualidade, faz com que o time chegue com qualidade à frente. Para mim, Elvis, mais uma partida muito boa, exemplo da que ele já tinha apresentado na semana passada contra o Ituano no empate de 1-1 da Ponte em casa.
Elvis, para mim, conceito bom mais, o craque do jogo. Então, Elvis é o voto do Tigrão, Ribamar com 2 votos, Ribamar com o voto do Boris, o Gleger, eleito aí o craque do jogo, Londrina 0, Ponte 2. Já estamos no sábado, hein? 24 de setembro, agora 00:01. Daqui a pouco nós temos aqui a ficha técnica e também a defesa do jogo e o gabarito, hein? O conceito jogador por jogador. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Itaipava 350ml, 2,19. E tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Picanha Nosso Bife, peça 69,95 o quilo. Café Forte 500 gramas, 13,99. Ofertas válidas até dia 30 de setembro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golcare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golcare Saúde, importante para a sua vida. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha a energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estádio do Café Londrina, a Ponte entra com Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, Amaral, o Alisson e Elvis, Fecim e Luca. Primeira alteração no intervalo, saiu Matheus Silva, machucado, problema no joelho, entrou Guilherme Souza. Depois tivemos a 26 segundo tempo, sai Fecim,
entra Bruno Alves, que veio do Remo do Pará. Depois, a 32, saiu Arthur, entrou Giancarlo. A 38, saiu Alisson, entrou Bernardo. E também a 38, saiu Luca, entrou Ribamar. A equipe do técnico Hélio dos Anjos. O Londrina com Matheus Nogueira no gol. Jefferson ex-ponte, depois Samuel Santos, Simon, Gustavo Vilar e Alan Ruschel. Depois Gabriel Santos, João Paulo Silva, ex-ponte. Depois, João Paulo Silva, depois o Luiz Mandaca, número 8, depois Emerson no lugar do Luiz Mandaca, Caprini e GG, depois Matheus Lucas, Leandrinho, ex-ponte da base do ano para ponte, em 2015, Leandrinho, e o Douglas Coutinho, depois o Danilo Peu, o técnico Adilson Batista, apitou Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás. Cartão amarelo, Arthur da Ponte, Matheus Silva da Ponte e Ribamar, quando fez o gol, acabou tirando a camisa, amarelado. Do Londrina, o Douglas Coutinho, amarelo, Gustavo Vilar, amarelo e Leandrinho, cartão vermelho. O único vermelho do jogo, Leandrinho do Londrina, expulso aos 48 do primeiro tempo, entrada no zagueiro Matheus Silva da Ponte. Vamos aos gols. Os gols do segundo tempo, Luca marcando a 15 minutos e Ribamar aos 49. Público 5.469, 5.469, renda 173.765. A ficha técnica do jogo aberto de Londrina 0, Ponte 2. As melhores soluções em equipamentos para manutenção, reparo e operação você encontra na Anhanguera Ferramentas. O maior estoque da região e a pronta entrega. Se você é profissional ou apaixonado por ferramentas, a Anhanguera é a sua loja. Corra para a Anhanguera em Campinas, Jundiaí e Limeira. Ou acesse anhangueraferramentas.com.br e receba no conforto da sua casa. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, a defesa do jogo, deixa eu ver aqui, eu tenho uma primeira proposta, a segunda proposta e a terceira proposta. São 3 propostas e todas envolvendo aí o goleiro Matheus Nogueira do Londrina. Vamos lá, gente, primeira proposta, 29, primeiro tempo, Elvis vai cobrar o escanteio. É o lance 3. É o lance 3, por gentileza, Giba, lance 3. O Elvis vai cobrar escanteio 29 do primeiro tempo. Rapaz, o goleiro, ele deu um toquinho na bola. O Luca estava no segundo pau, mas não acreditou por ele ter feito, hein? Ou se ter sido gol olímpico, ou o Luca ter feito. E Bolis narra assim. Elvis vem para a cobrança do escanteio. Autorizado, fechadinho na boca do gol. Passa por todo mundo, incrível! Quase o gol olímpico numa falha incrível de Matheus Nogueira. O Luca na segunda trave não esperava a falha do goleiro. Ele ainda conseguiu. É a defesa e a sorte do jogo, né? O goleirão não foi bem. Enfim, deu um toquinho, foi para escanteio de novo. Vamos lá, segunda proposta, 36, primeiro tempo, Alisson, jogada aí. Elvis, é o lance 4. Lance 4, 36 do primeiro tempo. Elvis e Formiga. E Formiga entrega para o Alisson, que gira e bate. Oi, Boli! Insiste a Ponte com o Igor Formiga, 0-0 de primeira para Elvis. Para Igor Formiga, boa bola, cruzou para Elvis, passou. O Alisson girou, bateu, pega Matheus Nogueira! Matheus Nogueira salva Londrina, evita o gol de Alisson, ele dominou, girou, disparou e o Matheus Nogueira vamos pegou. Vamos para a terceira e última proposta, 4 do segundo tempo. Olha, não foi a defesa, mas o zagueiro tirou. Aqui o quadro é a defesa do jogo, não necessariamente do goleiro. O Alisson passa por 2, hein? Com toca na cabeça, o Alisson levou uma entrada aí do Alan Ruschel no primeiro tempo. E colocou toca na cabeça e começou com tudo, cara. Não sei não, hein? Isso não bate no zagueiro, hein, Boli? Igor Formiga na direita, faz o break pro Alisson. Dominou, limpou, invadiu a área, linda jogada, pintou, golaço, bateu em cima do marcador. Voltou pro Alisson, tentou, disputou, perdeu a bola. Insistiu, tenta recuperar, mas não consegue. Do zagueiro, é isso, em cima que tá valendo aqui o nosso quadro, a defesa do jogo. Senhores, nem tantas defesas assim é o que temos. Oi, Gleger. A pergunta é, qual foi a defesa do jogo? O quadro é a defesa do jogo. Eu vou ficar com aquela no chute do Alisson, que o Matheus faz. Acho que é a segunda opção. Segunda aí, proposta, lance 4. Segunda proposta.
Segunda proposta, 36 do primeiro tempo. Oi, Tigrão. Sigo o relator, subscrevo sem ressalvas. Lance que brilhantemente Leandro Bolles narrou exatamente assim. Insiste a Ponte com o Igor Formiga, 0-0 de primeira para Elvis. Para Igor Formiga, boa bola, cruzou para Elvis, passou. O Alisson girou, bateu, pega Matheus Nogueira. Matheus Nogueira salva Londrina, evita o gol de Alisson, ele dominou, girou, disparou e o Matheus Nogueira pegou. Já o gabarito, conceito, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, jogador por jogador. Aqui, Londrina 0, Ponte 2. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Gabarito do jogo. Londrina 0, Ponte 2. Oi, Zorzinho, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o segundo tempo, o conceito bom. Oi, Tigrão, pra você. Os dois tempos parecidos, mas como os gols surgiram no segundo tempo, acho que foi melhor, né, em função dos gols, um jogo regular.
Kaique França, goleiro da Macaca, sempre jogando de vermelho. Ele completou hoje 30 jogos, arredondou. Começou a jogar exatamente nessa Série B, naquele jogo contra o Grêmio aqui, 0-0, que o Grêmio perdeu um pênalti. Hoje, sem defesa, uma outra saída de punho, né, providencial, mas, segundo o Zorzinho, precisa tomar cuidado quando sai jogando, né? Quer tocar toquinho, pertinho e tal, numa dessa pode se complicar. Oi, Zorzinho, Kaique França. Edu, precisa ter um pouco de cuidado, né? Até, ainda mais em jogos pesados como esse de hoje. Mas hoje ele foi, essas saídas que você disse aí, teve uma defesa logo no comecinho do jogo, numa falta lateral, conceito regular para ele. Igor Formiga, lateral direito, voltando ao time, atuou o tempo todo. Ele teve uma chance a 14 do primeiro jogo, que o Elvis enfia para ele, bola pingando na área. Ele perto do goleiro poderia ter chutado, mas ele preferiu servir ao Luca. O Luca estava marcado e o Simon, zagueiro, tirou. Deveria ter chutado, segundo vocês, o Igor Formiga. Igor Formiga, ele que dá assistência para o Alisson, aquela que o Alisson girou, bateu, foi a defesa do jogo. Quem dá assistência final é o Igor Formiga. Essas e outras aí do Igor Formiga, o conceito dele, Tigrão. Fez boa partida. Boa partida, chegando bem, mais apoiando. O Londrina não atacou tanto assim, não sobrecarregou o lado dele. Boa partida, às vezes uma ou outra instabilidade ali na hora de passar a bola, um passe errado aqui, outro ali, é normal. Estamos falando aí de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Mas ofensivamente é um jogador que quando chega, cabeça erguida, em velocidade, preocupa o adversário. Um conceito regular / bom. A zaga, Matheus Silva no primeiro tempo, saiu machucado. Segundo tempo, Guilherme Souza, que veio do 15 entrando. Você analisa os dois, Orzinho? E o lance que marcou do Matheus Silva, além da cacetada que ele tomou no joelho, né? Que o tirou do jogo. Uma cacetada aí, foi de quem? Foi do Leandrinho, né? Que deu a expulsão. Então, mas ele perdeu um gol, né? 40 do primeiro tempo, dentro da área, uma bola espirrada, sobrou pro Matheus Silva, mas ele espirrou também. E isolou. Matheus Silva e Guilherme Souza, Zorzinho. Eu vou dar um conceito regular para os dois. O Matheus estava bem no jogo, né? Teve aquela contusão, saiu, o Guilherme entrou e manteve o mesmo nível. Regular, Edu. Fábio Sanches, Tigrão. Dos últimos 20 jogos dele, foram 20 jogos inteiros. E nessa sequência de 20 jogos, ele ficou 2 suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Mas dos últimos 20 jogos dele com a Ponte, foram inteiros, sem machucar, sem ser substituído. E hoje, principalmente no segundo tempo, 2, 3 que tirou de cabeça, salvando e limpando aqui. Fábio Sanches, o zagueirão da Macaca. O mesmo gigante de sempre. Conceito bom. Vamos ao Arthur, lateral esquerdo. Ele tomou amarelo com 11 minutos de jogo. Teve trabalho com o Caprini. Ainda no primeiro tempo, quase faz um gol contra, 46 minutos, de cabeça quis cortar para escanteio, como foi para escanteio, mas raspou a trave. E aí no segundo tempo, faz uma falta aqui, outra ali, já estava com amarelo, e Hélio dos Anjos resolveu tirar o Arthur a 32 do segundo tempo, entrando o Giancarlo. E o conceito do Arthur, Zorzinho? Eu gosto do Arthur, acho ele bom jogador, aparece bem à frente, apesar de ter tido esse cartão e também aquele lance que quase ele põe a bola contra, mas estava bem no jogo, conceito regular. Leonaldi, Leonaldi, o lance que marcou foi no primeiro gol, né, do Luca. O Leonaldi que dá o passe final já dentro da área, ele olha pro Luca e foi pro Luca. Luca só teve o trabalho de empurrar 1-0 e na sequência um corte muito providencial do Leonaldi, também como defensor salvando ali naquele momento. Vamos lá, ô Tigrão, Leonaldi, como é que foi? Jogou bem, hein? Jogou bem, um leão, né? Um leão na marcação. Na verdade, na entonação de escalação aí, você, obviamente, pode optar aí, começando de trás para frente, Leonaldi ou Amaral. Mas o primeiro volante da Ponte é o Amaral, né? Quem tá com liberdade para sair é o Alisson, virou meia, quase um atacante. O Leonaldi é o segundo volante. E o Amaral, sim, esse joga ali entre os zagueiros, sai um pouco, dá muita qualidade na saída de bola e tem um posicionamento excelente de marcação, mas do Amaral quem vai falar é o Gleger, que é o primeiro volante. Eu falo do segundo, jogou bem, boa noção de marcação, bom posicionamento, o mesmo vigor físico
de sempre que ele mostra e protagonista aí no gol que abriu o caminho para a vitória. Belo giro do Fecim, muita visão, uma bola enfiada com muita qualidade entre os dois zagueiros, o lateral esquerdo e o lateral direito, perdão, do Londrina e o zagueiro central. A bola foi metida entre o Jefferson, ex-Ponte, e o Vilar, mas com muita qualidade pelo Fecim. Só que aí tem o seguinte, quero dar um detalhe aqui que me chamou a atenção. Primeiro, a levantada de cabeça do Leonaldo vendo onde estava o Luca, já quase com a bola saindo pela linha de fundo. Segundo, ele é um destro, né? E a zaga estava muito bem posicionada e o goleiro muito bem posicionado. E o goleiro vai para a bola para pegar. Então, se o Leonaldo erra em 15 centímetros a direção da bola, o goleiro teria conseguido neutralizar. Então, ele cruza tirando do goleiro, encontrando o Luca exatamente onde ele quis meter a bola, e aí o detalhe, de perna esquerda. Esse é o detalhe. Então mostra uma versatilidade, uma qualidade de um jogador muito jovem ainda com alguma irregularidade, mas que vem evoluindo. Então vejam esse detalhe, a precisão do cruzamento e de perna esquerda, que é a surda dele, que não é a boa, que é aquela que quebra o galho. Ele é destro nato, aliás, chuta forte com a perna direita. Então, uma partida tática importantíssima, muito bem na marcação e com uma participação ali aparecendo, fazendo a ultrapassagem como elemento surpresa e metendo uma bola mágica para o Luca abrir o marcador. O conceito dele é bom, estamos falando de Leonaldo. Aqui, Londrina 0, Ponte 2, agora Zorzinho, o Amaral. Olha, o detalhe é que a dupla de volantes, o Amaral e o Leonaldo, não foram amarelados. Amaral também jogou o tempo todo, exemplo do Leonaldo. Aliás, o Amaral começou a jogar... Sim, pois não, Tigrão? Sim. Depois você dá uma olhadinha na súmula, a gente não falou porque o jogo estava corrido, e para não ficar interrompendo muito, mas eu acho que o Amaral tomou, tá? Só porque eu falei isso, o Amaral? Na minha anotação aqui tem amarelo pro Amaral, mas eu acho que não conferi pelo monitor, depois você dá uma prestação. Eu sei que há a possibilidade de se acessar via internet a súmula, mas eu acho que o Amaral tomou no segundo tempo. Eu vou dar uma... Eu acho que não, Tigrão. Eu acho que não, Tigrão. Não tomou, não, Edu. Eu, no momento em que ele fez a falta, o juiz muito discretamente puxou o cartão. Eu fiquei na dúvida também se chegou a aplicar ou não. O GC da TV não mostrou, mas eu indico aí, né? Estou fazendo essa sugestão aqui para os amigos, para que acompanhe a súmula, que eu fiquei com a sensação de que o Amaral tenha tomado sim o amarelo no lance onde o juiz não foi muito espalhafatoso, pegou e deu e já guardou, botou no bolso, e eu acho que a própria equipe de produção da TV comeu bola aí. Depois a gente confere, e se for só uma impressão minha, tomara que seja, que aí o Amaral não tem essa carga aí de um cartão. Eu tô aqui no site do CBF, ainda não foi atualizado, não tem a súmula ainda. O cara que faz o serviço aqui no site, ele sempre entra meia-noite e 50, 10 para 1, 15 para 1, é o horário que ele entra e atualiza. Já tem aqui o jogo do Náutico, tá? O Náutico jogou também na sexta que passou, perdeu de 3-1 para o Sampaio Corrêa em casa, tá aqui a súmula, mas da Ponte ainda não. Bom, vamos lá, o Zorzinho, o Amaral, o tempo todo jogando, como é que ele foi? Eu gosto do Amaral, foi bem no jogo. Fez o que tinha que ser feito ali, proteção de primeira linha, conceito regular. Vamos pro Alisson, camisa 25. Olha, o Alisson, ô Tigrão, ele, há 22 minutos do primeiro tempo, ele errou e o Matheus Silva foi obrigado a fazer uma falta e foi amarelado o Matheus Silva por causa do Alisson. Mas verdade. O Alisson, ele, a 36, foi ele que girou e bateu naquele lance que o Formiga dá pra ele, que foi a defesa do jogo. Olha, o Alisson, ele dá um toque de cabeça no lance do Matheus Silva há 40 minutos, que o Matheus Silva perdeu, mas se não fosse o toquito de cabeça dele, não chegaria no Matheus Silva. O Alisson, a 4 do segundo tempo, passou por 2, chutou, bate no zagueiro, não sei não, se não bater o zagueiro, se iria pro gol, né? Essas e outras aí, e tomou uma cacetada do Alan Ruschel, e teve que colocar toca ainda no primeiro tempo na cabeça. Essas e outras, o Alisson que saiu a 38 do segundo tempo, o conceito do Alisson.
E o Alan Ruschel devia ter sido expulso. É maldoso, tá? Eu vejo esse jogador há muito tempo, antes do acidente lá da aviação, da Lamia, depois que ele voltou milagrosamente, graças a Deus. Mas é maldoso, é maldoso. Ele chega com o pé alto, ele não tem muito respeito, não, pelo companheiro de profissão que está vestindo a camisa do outro lado. E hoje ele foi maldoso, intencionalmente. Ele deixou a mão e deu um tapa e abriu o supercílio do Alisson, que teve que jogar com essa touca aquática aí, touca de natação, durante boa parte do jogo para estancar o sangramento. Então, é aquela história, né, Edu? Mesmo com lições impressionantes como essa que teve o Alan Ruschel, não muda a maneira de proceder, pelo menos profissionalmente. Eu não o conheço pessoalmente. O Alisson, altos e baixos, alguns momentos perdendo a bola de uma maneira incompreensível e favorecendo a ação do adversário, mas uma partida assim, como sempre, de muita entrega, de muita consistência física, leva a um conceito regular. Vamos lá, Jorginho, falar do Elvis, jogou o tempo todo mais uma vez. O Elvis só não participou dos gols, mas teve boas participações. Aliás, foi o voto do Tigrão no craque do jogo. O Elvis, com 3 minutos de jogo, a bola sobrou para ele, cruzamento, a zaga tira pingando fora da área, mas chutou por cima. Foi o Elvis que enfiou o Igor Formiga dentro da área, que era pro Igor Formiga ter chutado, mas ele tenta servir a Luca, o Simon corta, uma enfiada sensacional. Elvis para Formiga. Teve outro aqui, o Elvis tentou gol olímpico a 29, falha do goleiro, tocou, se fosse mais acentuadinho um pouquinho entraria, e o Luca no segundo pau não aproveitou. O Elvis, no lance que o Alisson gira e foi a defesa do jogo, o Elvis ele faz 1-2 com o Formiga e o Formiga dá pro Alisson concluir. No lance que o Matheus Silva perdeu o gol, teve a participação do Elvis, porque ele cobra a falta. Cobrou a falta, o Alisson toquito de cabeça e vai pro Matheus Silva, cara a cara, que chutou pra fora. Vamos lá, essas e outras e o conceito do Elvis. Joga muito, né, Edu? Joga muito. Conceito bom pra ele, você já resumiu tudo aí. Participou de todas as jogadas da Ponte. Conceito bom pra ele. Vamos ao Fecim, Tigrão. O gol que ele participa do primeiro, hein? Porque ele gira em cima do cara, limpa e ele deixa o Leonaldi para entrar à vontade na área para que o Leonaldi servisse a Luca. Essas e outras e a nota do Fecim. Uma assistência e mais nada. Conceito regular. Luca! É o tal negócio, né, Zorzinho? Eu nunca anoto muita coisa do Luca, mas ele aparece na hora certa, né? Ele fez o primeiro gol, artilheiro da Ponte do ano com 20 gols. Luca, e o conceito dele? Edu, fez o gol, né? Fez o gol, participou ali. Ele sempre está no momento, no lugar certo, na hora certa. Conceito bom pelo gol. Tá, e para encerrar com vocês, Zorzinho, veja bem, dos que entraram, é um destaque que, olha como são as coisas, Zorzinho. 38 segundo tempo, entram Bernardo e Ribamar. Bernardo no lugar do Alisson, Ribamar no lugar do Luca. E a jogada sensacional do Bernardo, linha de fundo, na lateral fazendo e servindo a Ribamar, que chuta, um colocado forte e tal no cantinho, faz 2-0. Dos que entraram, quem que você destaca e o conceito do Hélio dos Anjos, que escalou, quem tinha que escalar, inclusive o retorno do Igor Formiga. Exatamente. Eu gostei demais da jogada da triangulação lá pelo lado direito com o Bernardo e a finalização do Ribamar. Dei o craque do jogo para ele, porque realmente é merecido. O cara que lutou muito, né? Teve uma história aí, a gente sabe como é difícil, né? E ele fez um golaço. Então, relevo aos dois jogadores, ao Guilherme Souza também, que entrou no intervalo, que também foi bem no segundo tempo. E o Hélio dos Anjos, né, mais uma vez, né, Edu? Escalou de começo, acerta na escalação do Formiga, acerta nas substituições. Você vê que ele tirou o Arthur, que estava amarelado, o Londrina já estava pressionando o árbitro ali, estava fazendo algumas faltas. O lado forte do Londrina era o lado direito de ataque. E aí ele coloca o Giancarlo para dar uma acalmada, né, para dar uma tranquilizada. Jogador com abacaxi novo, é sempre importante, né? Fechou o setor ali. Então, quer dizer, ele tem a leitura do jogo. E a estratégia dele realmente foi muito bem definida. Então, o conceito do Hélio é bom, né? E tem tudo o Hélio dos Anjos para, na próxima rodada, mais uma vez, conseguir manter essa mesma escalação
e tentar surpreender o Cruzeiro, que é o líder, que já subiu, né? Que tem aí já o que tinha que fazer o Cruzeiro, o primeiro passo já foi dado, tá lá na frente, tá disparado, e a Ponte pode se aproveitar disso, desse momento de comemoração do Azul Celeste e tentar mais uma vitória, engatar mais uma vitória no Majestoso. Então, repito, o conceito do Hélio dos Anjos é bom, fez um belíssimo trabalho nessa noite, Edu. Bom dia, Zorzinho, um abraço pra você, bom descanso, hein? Valeu, Edu, um grande abraço pra você, pro amigo ligado na Bandeirantes, pro Tigrão, pra toda a nossa equipe e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, Gleger, bom descanso aí. Bom, Londrina 0, Ponte 2, gols do Luca e do Ribamar no segundo tempo, público 5.469, Tigrão. Primeiramente, dos que entraram, algum destaque? Guilherme Souza entrou pro segundo tempo, o zagueiro, porque o Matheus Silva se machucou, o Jean Carlos, o Bruno Alves e a dupla Bernardo e Ribamar, que fizeram a jogada do segundo gol. Quais são os destaques? Alguma coisa a falar, Tigrão? Edu, todos entraram bem. O Jean Carlos tinha um ponto de preocupação, mas a Ponte conseguiu fechar bem ali o setor, né? A Ponte não deixou ele muito vulnerável. Londrina também arrefeceu um pouquinho, então não comprometeu. O Ribamar fez um golaço. O Bernardo fez a assistência pro gol, né? Pro segundo gol da Ponte. Aliás, não é assistência de dar um tapa na bola, não. Fez a jogada, driblou, levantou a cabeça, jogou para trás, belíssima jogada. Foi bem também. Quem mais que entrou? O Bruno Alves. Tecnicamente, nada de destaque, mas lutou, veio, ficou segurando a bola, ajudou a Ponte a gastar o tempo, entrou bem. E o Guilherme Souza, que teve, dos que entraram, o maior tempo em campo, fez uma belíssima partida, porque parece que não. Mas essa bola triscando toda hora lá, e cruza, e cruza, e cruza. Se você tem uma zaga que dá bobeira, chega alguém e faz o gol, e a Ponte ganhava por 1-0, apertadinho, né? A Ponte recuou um pouco, diminuiu demais a intensidade, e o Guilherme Souza entrou e não deixou cair a peteca. Ele entrou com um nível de atuação muito parecido com aquele que nós víamos do Matheus Silva, que saiu contundido. Então, uma noite feliz, né, para o Hélio com relação ao banco, que todo mundo que entrou não deixou o padrão que o time estava apresentando cair. Claro que pelo gol fica aí o destaque dos que entraram com o jogo já em andamento, o Ribamar, fica para ele. E com uma menção honrosa para os 5 que entraram, para o Guilherme Souza, que fez um segundo tempo muito bom. Olha, um abraço para o Marcelo Pimentel. Alô, Marcelo Pimentel, muito obrigado pelo carinho, nos acompanhando. Edu, aqueles pontos perdidos aqui, né? Vão fazer falta no final, né? Bom, vamos lá, Tigrão. O Hélio dos Anjos, o que acontece? Ele escalou, você disse aí, olha, eu concordo com a escalação, é isso mesmo. E as alterações, cada qual teve um porquê. Foram alterações que, segundo por aquilo que eu percebi em você, tiveram sua justificativa e com um recheio final. Bernardo e Ribamar, repetindo aqui, entraram a 38 segundo tempo e construíram o segundo gol com a finalização do Ribamar. Vamos lá, o Hélio dos Anjos, como é que foi hoje? Conceito bom, né? Porque esses dois que você citou por último aí, jogaram 11 minutos. E um faz a jogada e o outro faz o gol, consagraram o treinador. A escalação de início é o time base da Ponte, é esse aí o time, não tem... Claro que se o Norberto está em condição de jogo, dá para a gente discutir aí entre ele e o Igor Formiga, mas o Norberto está contundido, então esse aí é o time que a Ponte tem, pensando-se do elenco todo, são os 11 melhores que a Ponte tem para botar em campo. Então escalou corretamente, vamos chamar de time base, que poucas vezes ele teve a oportunidade de escalar, porque toda hora tem problema. Uma hora é cartão, outra hora é contusão, outra hora é unha encravada e assim vai. Hoje ele colocou os 11 melhores e a gente destacava isso. E nas mexidas, vamos lá. A primeira mexida que ele fez, Matheus Silva, contusão. Aí não tem jeito. Quem substituiu foi o médico. A segunda que ele fez sim, não estava bem. Inclusive fisicamente abaixo do que normalmente ele apresenta. Botou o Bruno Alves, e você sabe que o Bruno Alves fechou bem
aquele lado esquerdo ali de defesa da Ponte. Ele é destro, fechou bem por ali e não deixou, inclusive, ter uma sobrecarga em cima do Jean Carlos, que tem muita dificuldade na marcação. Então, legal, mexeu bacana. Luca, estava extenuado, vem o Ribamar e faz o segundo gol. O Alisson correu demais, também não aguentava mais respirar, veio o Bernardo. E aí a sutileza. O Bernardo foi para a beirada e ele trouxe, mais ou menos para fazer aquilo que vinha fazendo por dentro, o Alisson, ele trouxe o Igor Formiga, que foi até o final. Né? E o Jean Carlos, claro, para preservar um pouquinho o Arthur, que estava fazendo faltas, que também já estava desgastado e poderia ser expulso a qualquer momento e poderia complicar, mas o Arthur estava bem no jogo. Então, todas as alterações inteligentes, coerentes, às vezes dá certo, às vezes não dá, e hoje deu tão certo que o segundo gol foi articulado por 2 jogadores, como eu já falei aqui, que ficaram apenas 11 minutos em campo, né? Dos 38 aos 49, um articulou e o outro matou, deu a paulada na cabeça da cobra, na cabeça do tubarão. A macaca engoliu o tubarão hoje e tubarão não sobe em árvore. Eu disse isso lá nos donos da bola. Olha, vamos com cuidado aí, vamos devagar com o Andor, porque gorila não é campeão de natação, mas tubarão também não sobe em árvore. E acabou quem tem destreza nas alturas ganhando o jogo. Então o Hélio foi muito bem no começo e nas mexidas, conceito bom para ele. Tigrão, para você, muito obrigado, um ótimo sábado, bom descanso e até a próxima. Muito obrigado, Edu, a você também, aos amigos da Bandeirantes, um bom descanso e até a próxima, se Deus quiser. Olha, 00:37, eu volto já no Em Dia com a Bola, aqui fechado em Londrina 0, Ponte 2. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento, preço baixo e ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Linguiça toscana Seara, R$19,95 kg. Cerveja Tiger, 350 ml, R$1,99. Suco Pomares Laranja, 1 litro e 700, R$14,99. Ofertas válidas até dia 30 de setembro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, o único como você. Beba com moderação. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golcare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online e sem burocracia. Golcare Saúde, importante para a sua vida.
Só na Anhanguera Ferramentas você encontra tudo o que precisa. Máquinas, equipamentos e ferramentas das melhores marcas do mercado. Visite as lojas em Campinas, na Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Em Jundiaí, na Avenida 14 de Dezembro, número 1501, Vila Mafalda. E na cidade de Limeira, na Via Francisco D'Andrea, número 6667, próximo ao Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. E na sexta que passou, a seleção brasileira jogou em Le Havre, na França. Brasil 3, Gana 0. Marquinhos, ex-Corinthians, hoje no Paris Saint-Germain. Fez o primeiro, Richarlison, ex-Fluminense, hoje do Tottenham, da Inglaterra. Marcou os outros dois, hein? Repito tudo no primeiro tempo. Brasil 3, Gana 0. Gana toda de vermelho. O Brasil naquele tradicional canarinho. E na terça, dia 27, em Paris, no Parque dos Príncipes, 15h30. De novo, horário de Brasília, 15h30. Brasil e Tunísia, depois é Copa. Vai ter a convocação final, 24 de novembro, estreia do Brasil na Copa. Brasil e Sérvia lá no Catar. Olha, brasileiro da Série B na terça-feira, 31ª rodada. Grêmio 3, Sport 0, gols do Gabriel Teixeira, Lucas Leiva, ele, Bitelo. E não mais uma vitória do Grêmio, se recuperando aí. No Brinco, na terça, Guarani 2, Novo Horizontino 0, gols de Isaac e do Yuri Tanque. E o público no Brinco, 3.386. Na quarta-feira, tivemos no Mineirão, grande vitória do Cruzeiro e subida, hein? A volta do Cruzeiro à Série A. Cruzeiro 3, Vasco 0, Felipe Machado 1-0, Edu, ele sempre ele, e Luvanor 3-0, público de 59 mil no Mineirão. E o Vasco nos últimos 9 jogos, atenção, nos últimos 9 jogos, o Vasco teve 3 vitórias e 6 derrotas. No empate o Vasco, hein? Que coisa, hein? Tá aí, tá sofrendo perigo aí. Muito bem, na quinta-feira tivemos lá no Oba, em Goiânia, Vila Nova 1, CRB 0. Detalhe, terceira vitória seguida do Vila Nova. Gol do Neto Pessoa, a 3 segundos. Foi gol de pênalti, né? Mas, ó, falar pra você, CRB também perdeu cada gol, cara. O Vila Nova de Alan Al, pra falar nisso, em Alan Al, ele foi expulso, terminou o jogo. E Alan Al entrou no gramado, bateu boca com o juiz. E ele dá um tapa assim, a sorte que não pegou no rosto do árbitro. E ele bate com a mão dele na mão do árbitro, como se fosse um tapa na mão dele. Rapaz, o árbitro é o Wagner Nascimento, do Rio de Janeiro. Deve ter carregado na súmula e Alan Al vai para julgamento, hein? O Dentinho do Vila Nova também foi expulso aos 43 do segundo tempo. Mas é isso aí. Deixa eu ver aqui. Bom, na sexta que passou... Lá nos aflitos, o Náutico praticamente rebaixado. O Náutico 1, Sampaio Correia de virada 3. O Júlio fez 1-0 Náutico. O Gabriel Poveda, mais um dele, empatou para o Sampaio. 15º gol de Gabriel Poveda na Série B. É o artilheiro máximo. E o Rafael Costa. O Rafael Costa, que ainda pertence ao Guarani, marcou o segundo gol. E aí teve o terceiro gol aí. Do Sampaio Correia. Terceiro gol do Sampaio Correia, que foi marcado pelo Natson. Natson marcando aí 3-1. Você curtiu aqui, Londrina 0, Ponte 2, gol segundo tempo do Luca e do Ribamar nos acréscimos, né? Olha, daqui a pouco, 11 horas, tem Ituano e Brusque em Itu. O Brusque vem de 2 derrotas, Brusque do técnico Gilson Kleina, Brusque na zona de rebaixamento. Se o Ituano vencer, ultrapassa a Ponte. 18h15 desse sábado, Bahia
e Operário na Arena Fonte Nova. Domingo, 18h15, Criciúma e Chapecoense. E na segunda-feira somente que termina essa 31ª rodada no Rei Pelé, em Maceió, CSA e Tombense. Deixa eu ver aqui a classificação do Brasileiro da Série B. Então vamos lá. O Cruzeiro, superlíder, já subiu com 68. Em segundo, Grêmio com 53. Em terceiro, Bahia com 51. Em quarto, Vasco, 48. Em quinto, Londrina, 45. Em sexto, a Ponte com 43. Em sétimo, Sport, 43. Em oitavo, Sampaio Correia, 42. Em nono, Ituano, 41. Em décimo, CRB com 40. Em 11º, Criciúma, 40. Em 12º, Tombense, 40. Em 13º, Vila Nova, 37. Em 14º, Novo Horizontino com 36. Em 15º, Chapecoense, 35. Em 16º, Guarani com 35. Depois os 4 últimos, CSA 32, Brusque 31, Operário 30 e o Náutico 27. Referência ao Guarani, o CSA joga com o Tombense, fecha a rodada. Eu disse aqui, se vencer o CSA, chega a 35, mas não ultrapassa o Guarani, porque teria nesse exemplo 7 vitórias contra 8 vitórias do Guarani. Lembrando que sexta-feira que vem tem CSA e Guarani em Maceió, no Rei Pelé. Então o Guarani saiu da zona do rebaixamento com essa vitória de 2-0. Aliás, já tinha saído na rodada anterior e se mantém, portanto, na 16ª com a vitória 2-0 sobre o Novo Horizontino. A Ponte, sexta com 43, mas repito aqui, se o Ituano ganhar, daqui a pouco, 11 horas, em Itu ganha do Brusque, o Ituano ultrapassa a Ponte, fica um ponto acima. De qualquer maneira, a melhor colocação da Ponte no campeonato. Nas últimas 15 rodadas, a Ponte saiu da 18ª zona de rebaixamento para essa colocação, sexta colocada com 43. Bom, é isso aí. Lembrando que na quarta-feira tem Ponte Cruzeiro, majestoso, 19 horas. E sexta-feira também, às 19h, sexta, em Maceió, CSA e Guarani. Olha, em detrimento dos jogos da Seleção Brasileira amistosos na França, o único jogo do Brasileirão final de semana é amanhã, domingo. 20 horas no Morumbi, São Paulo e Avaí, porque o São Paulo faz a final da Sul-Americana. A final vai ser sábado, dia 1º de outubro. O São Paulo joga em Córdoba, na Argentina. É São Paulo Independente del Valle do Equador. Dia 1º de outubro, né, sábado, final da Sul-Americana, partida única, né? Em detrimento dessa final, o São Paulo antecipou o jogo para domingo à noite, São Paulo e Avaí, tá? Na terça-feira tem Santos e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que, né, deixa eu ver aqui, final da Libertadores. Final da Libertadores é Flamengo e Atlético Paranaense. Só que é só dia 29 de outubro, não tem nada a ver. Então, o jogo é terça-feira, Santos e Atlético Paranaense, normal. O resto é tudo na quarta-feira. Quarta-feira, 19 horas, Fortaleza e Flamengo. Às 19, Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Goianiense. 19 horas, o Couto Pereira, Curitiba e Ceará. 19 horas, Maracanã, Fluminense e Juventude. Quarta, 9 da noite, Arena Pantanal, Cuiabá e América Mineiro. 21h45, Atlético Mineiro e Palmeiras. 21h45 da quarta, Goiás e Botafogo do Rio. E mesmo horário, 21h45, quarta-feira, Internacional e Red Bull Bragantino. Em termos de classificação do Brasileirão, o Palmeiras, grande líder, nadando de braçada, Palmeiras 57, em segundo o Inter com 49, em terceiro o Fluminense 48, em quarto o Flamengo 45, em quinto o Corinthians 44, em sexto o Atlético Paranaense com 44, em sétimo Atlético Mineiro 40, em oitavo América Mineiro 39, em nono Goiás com 37, em décimo Botafogo do Rio 34, em 11º Santos com 34, em 12º Red Bull Bragantino 34, em 13º São Paulo 34, 14º Fortaleza 31, 15º Ceará 31, em 16º Coritiba 28 e os 4 últimos Avaí 28, Cuiabá 27, Atlético Goianiense 22, Juventude 19. Hoje cairiam Avaí, Cuiabá, Atlético Goianiense e o Juventude numa situação muito, mas muito difícil. Palmeiras seria o campeão com 57, o Inter vice
estariam na Libertadores. Palmeiras, Inter, Fluminense, Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense. E se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil ou campeão da Libertadores, abre mais uma vaga. Nesse exemplo, o 7º colocado hoje, o Atlético Mineiro, também entraria na Libertadores. Bem, olha, brasileiro da Série C, é importante destacar que conheceremos entre hoje e amanhã as 3 equipes que sobem, porque uma já subiu, o ABC de Natal. Então é o seguinte, Grupo B, Série C, hein? Amanhã, domingo, 5 da tarde, Mirassol e Aparecidense em Mirassol, Aparecidense de Goiás, e em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, 17 horas também, mesmo horário, claro, Volta Redonda e Botafogo de Ribeirão Preto. Nesse grupo aqui, é a última rodada, tá? O Mirassol é líder com 9, em segundo Botafogo tem 7, em terceiro Aparecidense com 7, em quarto Volta Redonda com 4. Todos com chances de subida, tá? Todos. O Botafogo, se vencer o Volta Redonda lá, sobe. Se o Botafogo empatar, o Aparecidense não pode vencer o Mirassol em Mirassol, tá? Até se o Botafogo pode até perder por diferença de 2 gols e nesse caso o Aparecidense tem que perder do Mirassol. Enfim, olha, o Mirassol se o Mirassol empatar, Mirassol e o Aparecidense. Se o Mirassol empatar, o Mirassol sobe. Então, grande perspectiva de Mirassol e Botafogo de Ribeirão, a dupla paulista, né, de subirem nesse grupo aqui, tá? No grupo C, o ABC já subiu, é líder com 11 pontos. O Vitória tem 8 pontos em segundo. Em terceiro, o Figueirense com 6 e o Paysandu tem 3, Paysandu tá fora. Nesse sábado, nós vamos conhecer a outra equipe que vai subir para B. O Paysandu joga com o Vitória, lá em Belém, e o Figueirense em Floripa recebe o ABC. Os 2 jogos começam às 17 horas. Muito bem, o Vitória só depende dele. Aliás, o Vitória foi rebaixado ano passado para a Série C, pode voltar para B. Se o Vitória ganha do Belém, beleza, sobe. Agora, se o Vitória empatar, vai a 9. E se o Figueirense ganhar do ABC, também vai a 9. Ficaria 9 pontos e 9 pontos. Mas aí, o Figueirense vai ficar com uma vitória a mais. E o Figueirense sobe. O Vitória fica. Se o Vitória, repetido, empatar e o Figueirense ganhar, quem sobe é o Figueirense. Vamos aguardar, tá bom? O Vitória tá mais pra ele, né? Vamos aguardar. Meus amigos, amanhã, domingo, termina a Série D de dado. O jogo final para decidir o título em Pouso Alegre, amanhã, 16 horas, Pouso Alegre e América de Natal. No jogo de ida, em Natal, o América venceu por 2-0. Grande vantagem do América, que pode perder por diferença de um gol. Se o Pouso Alegre vencer por diferença de 2 gols, pênalti. Se o Pouso Alegre vencer por diferença de 3 gols, o Pouso Alegre fica com o título da Série D. Lembrando que subiram também o Amazonas e o São Bernardo. Então, América de Natal, Pouso Alegre, Amazonas e São Bernardo subiram para a Série C. É que o Amazonas e o São Bernardo foram eliminados da final, na fase semifinal, não chegaram à final, né? Quem chegou foi o Pouso Alegre e o América de Natal apenas para decidir o título. Copa Paulista, gente, semifinal, isso é importante, daqui a pouco, 15 horas, tocando ideia, Portuguesa e Marília. E amanhã, domingo, em Diadema, São Caetano e o 15 de Piracicaba. Por que em Diadema? Porque o gramado do Anacleto Campanella não tem condições mínimas de receber uma partida. Esqueceram o Anacleto Campanella, tá jogado lá. São Caetano, uma tanga danada, mas tá aí, tá na Copa do Brasil, tá bom? Depois, o sábado que vem, o jogo da volta, lá em Piracicaba, recebendo o 15, o São Caetano, e às 17 horas do dia 1º de outubro, Marília e Portuguesa. Grande ano da Portuguesa, a Portuguesa foi a campeã da Série A2, está de volta ao Paulistão no ano que vem, a Portuguesa, e agora a Portuguesa disputando a semifinal da Copa Paulista. E atenção, o campeão escolhe ou vai, o ano que vem, disputar a Série D
de dado ou vai disputar a Copa do Brasil. Ele vai escolher. E, evidentemente, ao vice-campeão fica o que sobra. Se o campeão escolher a Copa do Brasil, o vice fica com a Série D de dado. Então, vamos aguardar aí a Copa Paulista, tá bom? É isso aí. Aqui, ó, 00:55, Giba. Aqui na Band você ficou em dia com a bola. Ei, logotom bonito da Bandeirantes, me lembra tanto minha época de menino. Ganhei o meu radinho do meu avô, radinho de pilha, ele só tinha uma pilha, Giba. Radinho pequenininho assim, era um pouco maior do que uma caixa de fósforo. Uma pilha só. E eu ficava ouvindo a Bandeirantes, rapaz, a Rádio Educadora de Campinas. Era esse o prefixo que era executado antes das jornadas esportivas e quando terminava também, né? E a gente ficava ouvindo assim, às vezes o locutor, porque não abria do estúdio, né? O narrador abria direto do estádio, não havia aquele programa antes do jogo, né? Como hoje nós temos aqui Concentração. E o charme e a expectativa era saber se o locutor ia entrar. Principalmente quando o jogo era fora, né? Quantas na Rua Javari, rapaz, Perena Neto querendo entrar, não entrava. E a musiquinha do logotom da Bandeirantes. E o plantão ficava no estúdio. O plantão entrava se a linha caísse. Aí falava alguma coisa, sustentava até o narrador entrar, repórter e comentarista entrarem no gramado. Bons tempos. Meus amigos, hoje aqui, ontem, né? Londrina 0, Ponte 2, trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci, Rodrigo Dreyer e Leandro Renato, né? Transmissão do Boris, participaram aí Tigrão e Gleger brilhantemente nos comentários. Eu volto na terça, né? Muito obrigado a todos, nos acompanhando no YouTube, no AM 1170, aqui de Campinas, AM Ribeirão Preto 1270, em FM faixa estendida 85,7 Campinas e 85,3 Ribeirão Preto, tá bom? E também você no aplicativo da internet nos acompanhando, muito obrigado mesmo. E eu volto então na terça, não na quarta. Na quarta eu volto com Ponte Cruzeiro, Bugre joga na sexta, CSA e Guarani. Então na quarta-feira eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Final do Brasileirão Feminino. Hoje, a partir da 1h30 da tarde, Corinthians e Internacional. Partiu, bateu, é gol! Tem narração do Rogério Assis. Vem ouvir. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG Nakata. Chega mais no seu mecânico de confiança e peça Nakata. 188bet, aqui apostar é betar. Vem, Tenda Atacado, tá na sua vida, tá no Tenda. Baldec antigoteira na sua laje, telhado ou parede. Baldec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Granfeira Telha Norte, você com as melhores ofertas na mão.